Oi, gente, tudo bem? Para você que nos acompanha aqui na TV Câmara Caxias, canal 16 da Claronet, canal 11 da TV Aberta e também nas plataformas digitais do Legislativo Caxiense. A partir de agora, passamos a apresentar o Seminário Regional Legislativo de Proteção e também Defesa Civil. Esse seminário acontece aqui no plenário da Câmara de Caxias do Sul nesta segunda-feira. Esse encontro, então, ele vai discutir aí estratégias para a preparação aos eventos climáticos extremos aqui no Rio Grande do Sul. Entre os palestrantes, de destaque está o Tenente Coronel Marcelo Almeida de Souza, ele que é o coordenador regional estadual da Defesa Civil, também o Éder Camilo Dalla Porta, que é o presidente da Cruz Vermelha Brasileira aqui de Caxias do Sul, tem também o promotor de justiça, o Adrio Gelati, também nós temos aí a participação do César Assunção, que é assessor especial do gabinete do secretário de Proteção e Defesa Civil lá de Santa Catarina, que vem também trazer essa palestra para a gente. O Márcio Miller Batista, que é o comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Caxias do Sul e da Serra, e o Julimar Fortes Pinheiro, ex-comandante-geral do Corpo de Bombeiros aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então, fique com a gente. TV Câmara Caxias, a casa é sua. O objetivo do nosso seminário é integrar, atualizar e aperfeiçoar a pauta da prevenção do fortalecimento de ações no âmbito da defesa civil da nossa região. A realidade climática exige cada vez mais respostas dos agentes atuantes na proteção e defesa civil. Precisamos cada vez mais de planejamento, preparo técnico e responsabilidade pública. Jamais esqueceremos o ano de 2024. A maior tragédia da história do estado do Rio Grande do Sul nos trouxe muito sofrimento, mas nos fez repensar muitas ações e também nos fez valorizar cada vez mais os homens e mulheres que dedicam a vida para salvar a vida alheia. Perdemos vidas inocentes, vimos cidades inteiras destruídas, famílias desabrigadas, infraestrutura colapsadas. Mas ali também vimos a força do povo gaúcho, e aqui eu quero saudar todos os voluntários que se envolveram diuturnamente, principalmente no ano de 2024. Vimos a bravura incansável do nosso Corpo de Bombeiro Militar, a entrega incansável da Cruz Vermelha, a presença firme da Brigada Militar, da Guarda Municipal, da Polícia Civil e da Defesa Civil, o empenho do Ministério Público e a força da solidariedade comunitária. Também vimos a compaixão de outros estados da federação e de outras pessoas, inclusive do empresariado. Caxias do Sul virou esperança da logística humanitária para o estado. As crises climáticas deixaram de ser eventos de 100 em 100 anos para se tornarem a nossa rotina, por vezes até imprevisível. Vimos recorrentes temporais, vendavais e enxurradas isoladas atingirem novamente a nossa região, inclusive nessas últimas semanas. E hoje, no ano de 2026, os relatórios científicos e a meteorologia batem à nossa porta como uma mensagem clara. O fenômeno El Niño está de volta e ganha força sobre a América do Sul. Isso significa que não temos o direito de ser apanhados de surpresa. A nova realidade exige um novo padrão de preparação. A prevenção deixou de ser um debate técnico restrito aos engenheiros e meteorologistas para se tornar uma política pública prioritária, urgente e vital. É exatamente sob essa premissa que esta Casa Legislativa, por meio da nossa Frente Parlamentar de Proteção e Defesa Civil, assumiu o protagonismo de convocar este evento. Muitas vezes as pessoas perguntam: qual é o papel do vereador ou do poder legislativo diante de desastres naturais? A resposta é clara e objetiva. O legislativo é a ponte entre quem precisa de ajuda e quem pode ajudar. Os vereadores são os primeiros a serem acionados pelas famílias. E aqui aproveito para citar algumas iniciativas que tivemos como Casa Legislativa visando o tema. Projeto de lei que cria o programa Força Municipal de Proteção e Defesa Civil, um órgão permanente de atuação temporária para reforço em momentos de catástrofes. Projeto de lei que institui a política pública de defesa civil nas escolas, no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul.
Projeto de lei que institui o Julho Laranja como mês municipal de prevenção a desastres e de fortalecimento da cultura de proteção e defesa civil no âmbito do município de Caxias do Sul. Também, enquanto frente parlamentar, fizemos indicações pertinentes ao Executivo para incremento do efetivo e estrutura, além do reforço de dotação orçamentária da Defesa Civil Municipal, em razão dos eventos climáticos. O Legislativo não pode agir apenas depois que a tragédia acontece, assinando decretos de calamidade ou aprovando verbas emergenciais de socorro. Nenhum órgão trabalha sozinho. Todos nós formamos uma engrenagem única. Se uma peça falhar, a vida do cidadão na ponta estará em risco. O lema clássico da Defesa Civil é: Defesa Civil somos todos nós. E esse lema nunca foi tão real e indispensável. Que seja um dia de aprendizado e muita troca de conhecimento. Declaro aberto o Seminário Regional Legislativo de Proteção e Defesa Civil de Caxias do Sul. Muito obrigado a todos e um excelente evento. De imediato eu passo a palavra ao nosso prefeito municipal de Caxias do Sul, Adilódio Domênico, para que faça a sua saudação inicial e o uso da palavra da tribuna. Muito bom dia, senhoras e senhores. Minha saudação ao promotor de justiça, Dr. Ádio Gelati. Saúdo o presidente da Frente Parlamentar de Proteção e Defesa Civil, vereador Alexandre Bortola. Saúdo o comandante do 5º Batalhão de Bombeiros Militar, tenente-coronel Márcio Miller Batista. Assessor especial do Gabinete do Secretário de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, César Assunção Nunes. Ex-comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, coronel Julimar Fortes Pinheiro. Coordenador da Defesa Civil Municipal, Tenente Armando, presidente da Cruz Vermelha, filial Caxias do Sul, Éder Dalla Porta, coordenador regional da Defesa Civil Estadual, Tenente Coronel Marcelo Almeida de Souza, secretário de Segurança, Paulo Roberto Rosa. Em nome dele, saúdo a todos os nossos secretários, nossa equipe de governo aqui presente, comandante do 12º BPM, Tenente Coronel Giovanni Gomes, vereador Lucas Carenhato, vereador de Farroupilha, Darlan de Jesus. Dizer, vereador Bortola, da importância e o reconhecimento, nossa gratidão por essa iniciativa do Poder Legislativo, que hoje, aquilo que foi dito, que Defesa Civil somos todos nós, e toda iniciativa ela é bem-vinda, porque nós precisamos mais do que nunca criar uma nova cultura em nosso país. Esse novo anormal que a gente está convivendo, ele não vai se afastar tão rapidamente. E nós precisamos trabalhar muito forte, preparação, treinamento, coordenação, mas, acima de tudo, nós precisamos também mudar a consciência das pessoas. Enquanto nós assistirmos essa quantidade de lixo jogado na água, que hoje somam mais de 150 ilhas de lixo flutuando nos oceanos do planeta, se estima que 10% dos micro-organismos chamados plânctons, que são a maior fonte de geração de oxigênio do planeta, seguido depois pelas árvores, as duas fontes de oxigênio estão sendo duramente atacadas. Se estima hoje que 10% dos plânctons já tenham destruído, e também criando um descompasso e um desequilíbrio muito grande na temperatura do planeta, porque ao mesmo tempo que essas ilhas de lixo elas impedem o equilíbrio da temperatura das águas do oceano, durante o dia elas funcionam como um grande reator que reflete os reflexos da luz solar, aquecendo cada vez mais rápido o nosso planeta. E nós temos que estar preparados para isso, mas, acima de tudo, começar a trabalhar a educação, a consciência das pessoas. Por mais estrutura que a gente venha montar, os eventos climáticos estão mostrando que com a natureza a gente não consegue enfrentar ela se nós não mudarmos a educação das pessoas e começar a proteger um pouco mais, muito mais, o meio ambiente. Então,
Para nós é muito importante, vereador Bortola, dessa junção de forças. Caxias teve um exemplo da solidariedade muito forte de todos os órgãos, de todas as forças da sociedade civil, quando dos eventos de 2024, e tivemos agora recentemente de novo também. Mas se mostrou aí que o trabalho, principalmente de treinamento dado aqui pela empresa que foi contratada ali com recurso da CAF, do Abner, e um dos primeiros núcleos que foi formado em Galópolis já deu uma resposta muito satisfatória. Saúdo aqui a presidente da associação. E esse é um treinamento que nós vamos levar para todos os distritos, para os bairros, para as escolas. Ou seja, nós precisamos estar cada vez mais preparados para isso. E conversando antes com o Coronel Souza, uma coisa que chama muito a atenção, e ele tem toda a razão, aonde colocar as pessoas em resguardo quando acontece isso. Exemplo que nós tivemos aqui em Otávio Rocha, onde a escola foi dizimada, a igreja, que a gente imagina que é uma construção resistente, ou seja, nós precisamos ter locais para poder abrigar as pessoas também, coisa que não se pensava isso há tempos atrás. Então, dizer da importância de todos esses órgãos aqui presentes, também nós vamos ter oportunidade de conhecer o exemplo de Santa Catarina e agradecer a todos envolvidos, Defesa Civil, enfim, a todas as pessoas por essa dedicação, esse esforço coletivo, aonde nós precisamos fazer justamente a nossa parte e não temos mais tempo a perder. Nós precisamos avançar e avançar muito na prevenção, porque a gente está verificando temperaturas como essa aqui, em pleno inverno, são prenúncios de que a gente precisa estar preparado. E assim a gente vai trabalhar forte, fazer a nossa parte, convocar a população para que a gente possa fazer. Tem a questão também do desassoreamento dos rios, que agora começa a surgir uma luz no fim do túnel. Nós precisamos urgentemente liberar, mas liberar com fiscalização, com critério, com cuidado, mas precisamos retirar o material de dentro do rio urgentemente. Senão, com chuvas menor do que em 2024, nós teremos problemas bem maiores. E a gente não pode mais ficar esperando. Então, paralelo a isso, nós da Prefeitura vamos continuar trabalhando, mas precisamos a soma de todos. E por isso eu saúdo essa iniciativa do Poder Legislativo, vereador Bortola. Todas as ações são muito, muito importantes. Quando dá um problema desses, ninguém está livre de ser atingido. Não tem classe social, não tem lugar aonde bate o que nós vimos aí agora recentemente, São Paulo, Rio Grande do Sul, né? Nós temos sido duramente castigados, prejuízos irremediáveis, mas a gente tem que pensar na vida das pessoas também. Prejuízos materiais a gente consegue recuperar, as vidas a gente não consegue. Então, muito obrigado por todo o esforço que se faz, saúdo a todos e desejo um bom seminário no dia de hoje. Muito obrigado. Obrigado, prefeito. Saudar aqui a presença também, obviamente não menos importante, acho que mais importante, da senhora Darla, da NUPIDEC Galópolis, a primeira NUPIDEC do Estado, Núcleo de Proteção e Defesa Civil. Saudar também aqui o comandante do SCAB de Serafina Correia, Gabriel Benovitch, o senhor Dávila, representando o comando do SCAB de Cambará do Sul. Passo a palavra ao vereador Lucas Carenato para fazer a sua saudação inicial da tribuna. Bom dia, presidente da nossa frente parlamentar, vereador Bortola, promotor, prefeito, aqui da representante da Defesa Civil e da Cruz Vermelha, e a todas as pessoas que participam desse momento tão importante, né? Eu, esse ano que deixei a presidência e tenho ativamente participado das frentes e das comissões,
me agreguei à frente parlamentar do vereador Bortola e provoquei que tivéssemos um momento como esse, né? Só que nós pensávamos que a situação climática nos atingiria mais no final do ano, prefeito. E, infelizmente, nós já estamos, né, sentindo a situação nos provocar, refletir e a tomar as ações necessárias, né? O parlamento é o espaço que recebe todas as demandas da sociedade. E em 2023, vejam, nós estamos, né, comandante, desde 2023, secretário Paulo, tratando desse tema e enfrentando esse novo anormal, o termo, a categoria aqui utilizada. Então, é verdade que daqui a 50 anos vão estudar o que a Câmara produzia no nosso tempo e nós temos uma cartilha, vejam. E eu quero... ficou muito boa a cartilha, vereador Bortola. Eu acho que, inclusive, nós poderíamos fazer uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação e produzir uma cartilha dessas para as crianças, né? Porque, querendo ou não, as crianças têm uma função muito importante de provocar os pais para que os pais estejam atentos nas situações climáticas, procurem abrigo, tomem as decisões adequadas diante da situação. Eu vejo aqui na plateia duas lideranças comunitárias de lugares muito diferentes, mas que esses lugares foram, espero que não, mas poderão ser atingidas novamente diante da situação de chuvas e de deslizamentos, que é o Quênion e Galópolis. E é isso, prefeito. Infelizmente, as situações climáticas, elas tratam as pessoas todas como iguais. Aqui eu digo infelizmente. Na democracia é bom que todo mundo seja tratado como igual. Agora, na situação climática, as pessoas são tratadas como iguais do ponto de vista do que tem de pior, né? Que é de ceifar vidas, que é das perdas e dos danos materiais. Então, prefeito, eu acho que eu fiz um pedido de informação, mas é no sentido mesmo de dar luz ao que a gestão municipal tem feito e se preparado. Nós precisamos trabalhar com prevenção, né? Todos os especialistas que tratam desse assunto em regiões do mundo que passam por situações climáticas intensas, a garantia de que os danos não sejam maiores e de que as vidas sejam preservadas é na prevenção. E eu vejo aqui as pessoas que representam a Defesa Civil do município, e eu sempre cito, né, tá aqui o nosso comandante, o Bagé, que em 2023 e 2024, prefeito, eu vi a turma da Defesa Civil do município aqui zumbizando. Eu sempre olho esse termo, né, no sentido de ficar noites e noites sem dormir, trabalhando muito, até porque aquilo foi uma situação... 2023 e 2024 nós nunca tínhamos passado. Mas agora nós já passamos e podemos enfrentar tal ou pior. Então nós precisamos estar preparados para isso, seja do ponto de vista do pessoal e da estrutura. Penso também, e vejo aqui a Cruz Vermelha e tantos voluntários, vereador Bortola, mas... E a minha referência do tema de segurança pública, eu sou professor, né? Sou historiador. Então, tenho uma relação de amizade com o vereador Bortola e com outros colegas da área da segurança pública. Então, eu sempre procuro trocar informações e as minhas contribuições são muito mais de quem observa. E valorizo demais as nossas instituições. E aqui faço uma saudação ao Corpo de Bombeiros, que tem que ser o timoneiro e quem organiza esse processo. Por isso que nós precisamos, junto com o governo estadual, buscar mais recurso, buscar mais investimentos, buscar treinamento, saúde mental, que a gente não fala, né? Nem dá tempo dos nossos representantes, sejam do Corpo de Bombeiros e dos voluntários, porque são situações em que a vida das pessoas está em jogo. E eu vejo muita gente querendo se aproveitar nesses momentos, pessoas que não são devidamente preparadas e que não estão nas instituições que são as que nos representam e que precisam cumprir esse papel. Enfim, estamos todos aqui comprometidos. Eu, às 10h30, tenho uma outra reunião, mas a Câmara precisa ser esse farol de informação para a sociedade e que estejamos alinhados nas ações
de passar por essa nova situação. Lembro do vereador Rafael Bueno, o prefeito Adilode Domênico. No dia 1º de maio, nós subimos uma sessão lá em 2024, porque a cidade estava parada e o senhor sem condições de acessar, inclusive, regiões da nossa cidade. Eu fui um que não lhe critiquei, e não lhe critico até hoje, pela aquisição de um automóvel que lhe permita circular no interior. Porque eu acho inadmissível um prefeito da segunda maior cidade do estado não ter condições de chegar no interior de Vila Oliva, de Vila Cristina, da Forqueta Baixa ou de qualquer lugar. Por isso que acho que é um pouco de hipocrisia algumas discussões. Eu não entendo que seja dessa forma. E, inclusive, as condições de chegar de helicóptero, porque não é nada demais acessar a tecnologia para que o chefe do Poder Executivo, as forças da Defesa Civil, possam salvar vidas nesses momentos. Enfim, desculpem se eu fui repetitivo, mas acho que é importante deixar essa mensagem aqui. Contem comigo, contem com a nossa bancada e certamente com essa casa para que, com responsabilidade, sem sensacionalismo e valorizando as forças do Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, os voluntários que com responsabilidade querem e salvam a vida das pessoas. Parabéns pelo trabalho, vereador Bortola, estamos juntos. Obrigado, vereador Lucas. Aqui enaltecer também, o prefeito estava me recordando aqui, a aprovação por essa Câmara de Vereadores, e obviamente esse projeto de lei veio do Executivo, mas da doação da área para a nona CREPDEC, né, de uma nova estrutura que será, modo de dizer, de cinema, né, prefeito? Vai ser de outro mundo. Então, vai ser uma estrutura que vai abarcar, vai ser em Caxias do Sul, mas vai abarcar toda a região que compreende a nona Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil, bem como o plano de contingência, que já está em fase final de elaboração, mas um plano de contingência muito robusto aqui da nossa cidade, feito pela empresa Hopf, o Abner, né? Citar ele aqui também de extrema importância, que com certeza é um dos, se não o melhor do Rio Grande do Sul, um dos melhores. De imediato, já vou passar a palavra para o nosso primeiro palestrante, para a abertura, o coronel Marcelo Almeida de Souza, coordenador da nona Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil, com o assunto Prevenção, Contingência e Desafios Climáticos na região da nona CREPDEC. E também, de imediato, eu vou pedir a gentileza, que possivelmente tenha uma apresentação de slides, para que nós desfaçamos a mesa diretora. Obrigado. Tá funcionando? Dá uma olhada aí. Beleza. Perfeito. Tá bom. Obrigado. Bom, excelentíssimo senhor prefeito municipal Adilode Domênico, excelentíssimo senhor vereador, organizador aí, capitaneando esse evento, Bortola, excelentíssimo senhor doutor Adrio Gelati, representando aqui o Ministério Público e palestrando também, nosso comandante do Corpo de Bombeiros Regional, o coronel Maurício, né? Nosso comandante do 12º Batalhão, tenente-coronel Giovanni Gomes, demais secretários, vereadores, comandantes de unidade, coordenadores municipais, enfim, toda a comunidade que nos prestigia nesse momento, o nosso e demais autoridades citadas no protocolo, né? Nosso cordial bom dia. Hoje temos uma oportunidade especial e esse tema, quando nós tratamos com o vereador Bortola, a ideia é difundir para os 49 municípios. Por quê? Porque até agora, até o momento, nós não vimos o legislativo atuando no planejamento naquilo que é o seu foco. Que aí nós podemos ler lá, funções da Câmara: legislar, julgar, fiscalizar e administrar. E funções do vereador ou da vereadora:
Tem no painel lá, se vocês puderem olhar, nós vimos muitas ações isoladas e quando nós vamos para a preparação e respostas, nós não temos os orçamentos adequados para fazer a resposta. Então, nós precisamos que o Legislativo entre nesse processo para auxiliar na construção da melhor resposta e do melhor planejamento, porque sem dinheiro não sai nada, né? Então, senhores, esse foi o chamamento e nós vamos difundir, sim, para os demais municípios, né? E a pauta é extremamente importante, até porque agora os últimos 2 avisos que nós tivemos, que foi o 10 e o 11, e nos preparamos para o 12º, mesmo numa condição climática, num critério de severidade, num alerta de atenção e de alerta, nós tivemos severos danos em 10 municípios da regional. De 49 municípios, 10 foram bem afetados por inundação, por enchentes, por granizo, por vendavais, explosões atmosféricas que foram extremamente graves e que poderiam ter vitimado alunos de escolas municipais que, por estarem de férias, não estavam nas escolas. Então, o assunto é bem grave, é bem sério. Repito, nós tivemos até o presente momento a nossa Regional da Serra com níveis de criticidade, né, amarelo e laranja. E vejam, os senhores, os danos que nós tivemos e as ações que nós precisamos adotar. A 9ª Coordenadoria Regional, ela foi reestruturada em 2025, após os eventos. Antes nós tínhamos 2 agentes para 62 municípios, 2 oficiais militares, um bombeiro e um de policiamento, e 2 viaturas, e a sede era uma sala no Corpo de Bombeiros do Cruzeiro. Então houve uma reestruturação, hoje nós somos em 7 militares, uma servidora civil que é doutora em administração de empresas, por causa dos convênios, liberação de recursos. E aí eu digo para os senhores, né, tem muito de prevenção hoje na Defesa Civil, mas tem muito também de restabelecimento e reconstrução, que é o que a nossa equipe, os demais integrantes agora estão fazendo os processos para encaminhamento ao Estado, decretação nível 2, inclusive Caxias do Sul, nós estamos trabalhando para isso, né, tem que fazer todo o levantamento, vistoria para comprovar os danos, para exibir, né, para os gestores estaduais e nacionais que nós precisamos de recursos para restabelecimento e reconstrução. É o caso de Flores da Cunha, é o caso de Caxias do Sul, é o caso aqui também de Cotiporã. Nós tivemos a ponte colapsada agora com 235 milímetros. Agora danificou a ponte, não tem o que fazer. Ou reconstruímos uma nova ou vamos gastar mais 2 milhões ali de recursos municipais para na próxima enchente danificar de novo. Então, essa é a 9ª Coordenadoria. Hoje, nós estabelecemos uma metodologia de trabalho de permanência. Então, agora nós temos escala de permanência, escala de sobreaviso, né? E que permitem acompanhar os eventos climáticos de uma forma mais uniforme. Prevenção, contingência e desafios climáticos da região da CREPDEC 9. Conversava com o Coronel Dias de Castro no sábado ainda, né? E ele mesmo dizia, a CREPDEC 9 tem, se não, mas sim, a área mais sensível do Estado. Porque nós temos 615 áreas de risco mapeadas pelo SIGB e não são todas as áreas de risco existentes. Repito, 615 áreas de risco mapeadas pelo SIGB e 34 mil pessoas aproximadamente que residem nessas áreas de risco. Então, a nossa área é extremamente sensível. E não estamos falando de enchente, de inundação e de alagamento. Isso também temos. Mas nós falamos das corridas de massa, movimento de massa que são extremamente letais, e as enxurradas. Essa é a grande preocupação da Coordenadoria Regional 9, que no restante do Estado não é tão forte como a nossa região. E aqui eu trouxe essa imagem porque não há órgão do Estado, não há órgão não governamental que sozinho consiga resolver essa problemática. Ou nós sentamos todos juntos e planejamos juntos, e inclusive a resposta nós vamos fazer juntos, ou, de novo, nós teremos um apontando o dedo para o outro para dizer aqui tu falhou, ali tu falhou, aqui não apareceu. Não, a construção é conjunta, né? Se nós não fizermos essa construção dessa forma aí, de novo, né, nós vamos deixar pendências aí para observações.
A regional, né, ela abrange 49 municípios, 1.200.000 pessoas, 28,5 mil quilômetros quadrados, né, quase um país da Europa aí, 615 áreas de risco mapeadas. Aqui não estão as municipais, aqui é só SGB. 34 mil pessoas em áreas de risco e nós estamos em reconstrução ainda. Ou seja, novos eventos acontecendo e as obras ainda estão em reconstrução. Se passarem na 470, para ser mais objetivo, né? Em Veranópolis, Bento Gonçalves, ou até mesmo aqui a nossa a 122, né? Também temos obras em andamento que não estão concluídas. E nós já tivemos 2 avisos hidrometeorológicos aí na nossa área de ação. E se nós formos pensarmos enquanto Estado, macro, Estado, município, União, mas já não deveriam estar prontas essas obras? E aí os gestores aqui vão concordar comigo. Quanto tempo demora para fazer um processo licitatório de uma obra de 30 milhões? Quanto tempo? Obras de engenharia. Obras de resiliência. Quanto tempo? É rápido? É um processo rápido? Qualquer gestor diz, não, eu vou fazer uma ponte de 30 milhões, está aqui, ó. Mando fazer e pronto. Não é assim, senhores. Nós não podemos entrar nesses discursos de que tudo é fácil. Até porque o Katrina, em 2005, nos Estados Unidos, com o orçamento que os americanos tinham, e com aquela questão de cidadania que se apresenta, 10 anos para reconstruir. Né? Eu falo da experiência americana, 2005 até 2015, reconstrução, com o orçamento que eles possuem. Bom, o que aconteceu de 2025 para cá? Nós não tínhamos diagnóstico das nossas capacidades municipais. Como assim, coronel? Nós não sabíamos quais municípios tinham coordenador municipal, se a coordenadoria tinha viatura ou não, um notebook, um computador para trabalhar, uma sala, colete para se identificar, e nós precisamos fazer, então, um diagnóstico das capacidades municipais. Encerramos a semana passada, porque o nosso prazo era 30 de julho. Encerramos o diagnóstico dos 49 municípios, né? Incomodamos os nossos coordenadores municipais e os nossos prefeitos. Por quê? Porque nós precisávamos saber qual a capacidade de resposta de cada um e qual o planejamento. Planos de contingência. Também precisamos fazer um levantamento do seguinte: quem é que tem plano de contingência e qual é a qualidade desse plano? Esse plano foi apresentado para a comunidade? Esse plano prevê todas as ações que afetam o município? Quem está no plano conhece o plano? Então passamos esse período fazendo também esse levantamento dos planos de contingência. Mapeamento das áreas de risco. Praticamente nós deixamos que os municípios fizessem, e o SGB nós provocamos também. Conseguimos nos aproximar do SGB, que elevou de 200 áreas de risco e chegou agora em 615. E confiamos, o SGB faz um trabalho muito bom, porque ele não faz só o mapeamento da área de risco. Ele já diz que obra realizar e quanto custa. Ela é um plano municipal de redução de riscos, que foi o que Bento Gonçalves recebeu agora recentemente. Bento Gonçalves são 149 áreas de risco, e para minimizar essas áreas de risco, com essas pessoas que residem lá, são 6 mil pessoas, em torno de 28 milhões de reais para fazer essas obras de resiliência. O estudo ficou pronto agora, em junho desse ano. Ou seja, o gestor só vai conseguir fazer planejamento dessas obras a partir de agora. Mas demora? Demora. Tem que estudar, tem que analisar, enfim. Capacitações, seminários e simulados também é uma missão legal da Defesa Civil promover seminários e capacitações. Nós fizemos vários, vamos dizer vários, vamos falar aqui em seminários, em 4 seminários, né? Nesse período assim de um porte maior, não tirando, aliás, tirando esses locais, seminários regionais e capacitações sobre o quê? Planos de contingência e sistema de comando de incidentes. Porque os nossos coordenadores municipais não conheciam a metodologia de sistema de comando de incidentes. Então, há uma doutrina que é estabelecida pelo Estado, diz, olha, nós temos que tratar com
as nossas crises com SCI. Ok. Os municípios conhecem? Os coordenadores municipais conhecem? Não. Então, isso foi apontado no diagnóstico das capacidades municipais. Então, capacitação e treinamento para os coordenadores municipais. E aí eu digo para os senhores, estamos todos imbuídos assim da capacitação? Não. Nós tivemos 30. De 49, nós tivemos 30 coordenadores municipais que se capacitaram. Claro, temos que tirar aqueles que já eram capacitados, mas ainda há uma certa negação em capacitação por quem deveria estar capacitado para fazer o planejamento e a resposta em nível local. Monitoramento, estações hidrometeorológicas, eu vou dizer aos senhores, foram fundamentais agora nos últimos 2 avisos. São 9 estações instaladas em toda a serra, mas foram as ferramentas que nos permitiram tomar a decisão de dizer, olha, tem que alertar a Santa Teresa porque o rio está subindo acima do que estava previsto. Essa cota prevista aí de 13 não vai ficar em 13. E em 17 e 18 já afeta muito a cidade. Então, as estações que só foram entregues agora em 2026 também, né? E além das estações, eu posso falar em monitoramento do sistema Quali, que agregou todas as estações, não só as hidrometeorológicas do estado, mas todas as pluviométricas, enfim, todos os mecanismos que existem no sistema dentro de uma ferramenta, inclusive com câmeras de vídeo monitoramento, que nos permitiram, às 2 horas da manhã, ligar para Porto Alegre e dizer, vamos acordar Santa Teresa porque não tem o que fazer, vai alagar. E um plano de resposta regional. Bom, nós identificamos que os municípios tinham problemas de capacidades e planos de contingência. Ok. E agora, regional? Qual é o plano para um desastre padrão 2024? E nós fomos instados pela nossa subchefia para criar um plano de resposta regional que atenda os principais municípios afetados. Esse plano está 95% pronto. E por que ele não está pronto? Porque eu não apresentei ele para o Coronel Maurício, para o Coronel Giovanni, para o Coronel Batista, para os secretários, para os prefeitos, para que eles digam, aqui tem falha, aqui precisa melhorar isso. O sistema de comando de incidentes regional, dentro da previsão legal de criar gabinetes regionais para gestão integrada, ele precisa estar alinhado com todos. Eu previ a Cruz Vermelha. No nosso SCI, eu tenho que apresentar para o presidente da Cruz Vermelha e dizer, isso está bom, isso aqui precisa melhorar. Esses municípios nós atendemos, esses nós não atendemos. Então, basicamente, nós temos uma reunião agora dia 5 de agosto, né, do Gabinete de Gestão Integrada Regional, e pretendemos apresentar esse plano de resposta regional. O resumo geral hoje, isso aqui é o sistema que nós fazemos o monitoramento, também não tínhamos. Essa ferramenta de monitoramento e diagnóstico, acredito que foi em fevereiro que nos foi apresentado. Então, nós tínhamos muito formulário de Google Forms, né, que mandávamos aos coordenadores para depois montar. Então, agora foi plotado tudo no sistema. Qual é a nossa condição hoje, né? Nós temos 100% dos municípios com planos de contingência. E aí, eu gostaria de mencionar aqui o papel fundamental do Ministério Público, né, que em todas as regionais e as promotorias oficiou também os prefeitos perguntando como está o seu planejamento, como está o seu plano de contingência. E isso nos auxiliou muito e conseguimos agora atingir, então, 100% do que nós tínhamos 65%, se eu não me engano, em 2025, agora 100% de plano de contingência. Não é o plano ideal ainda, porque a maioria desses planos não passaram por uma apresentação às comunidades. Não adianta nós ter um plano, e isso o Tenente Armando fala muito bem, um plano lindo, maravilhoso, né, de 1000 páginas, que ninguém leu, que ninguém conhece, ninguém sabe o que tem que fazer. Então, você tem que pegar esse plano, apresentar nas comunidades e treinar. Treinar com os órgãos de resposta, com a brigada, com os bombeiros, com os voluntários, e mostrar para as pessoas como nós fizemos lá no simulado de Bento. Que se chegar um alerta, um cell broadcast que não conheciam, numa área de alto risco, precisam sair. Aquele alerta é para sair da área de risco. 140 pessoas que moram na área de risco não conheciam. Então, tudo muito recente e precisa ser testado e avaliado.
E os municípios com situação de diagnóstico, então nós fechamos dia 30 agora, os 100%, 49 diagnósticos. Esses diagnósticos é feito um parecer do coordenador que vai para avaliação do Ministério Público, né, que tem um gabinete específico, um comitê específico, no sentido de dizer, olha, município X a capacidade é alta, município Y a capacidade é baixa. Aí, por quais motivos? Pelo diagnóstico realizado. Esse diagnóstico nos permitiu também mapear todos os SCIs que nós propusemos aos municípios. Então, hoje, se nós tivermos uma crise, um desastre, né, os gestores conseguem acessar a informação e saber aonde é cada área de atuação, cada área do sistema de comando de incidentes. Onde é que é o abrigo de Caxias do Sul? Onde é que nós vamos abrigar as pessoas? Acessa o sistema, clica em Caxias do Sul e vai abrir aonde é o abrigo, aonde é o posto de comando, a área de espera. Enfim, há um planejamento mínimo. Isso é macro? Não, isso é mínimo. É o planejamento mínimo. Por que é mínimo? Porque aqui não tem um plano B. Se colapsar um abrigo que está planejado aqui, bom, esse abrigo a gente não consegue utilizar. Qual é o abrigo, então? Precisamos já antecipar, né? Porque nós vimos agora com as microexplosões e tornados, estruturas bem robustas que eram planejadas como abrigos virem abaixo. Então, nós temos aqui, senhores, posto de comando, sala de crise, centro de logística, L ponto. Então, do BAV, né, precisa já vir deslocar para suporte, não precisa entrar em contato com o coordenador municipal ou coordenador estadual ou força de resposta, vai estar disponível no sistema, né, onde que é os L pontos mapeados. Esse aqui é o monitoramento da Quali, né, que nós utilizamos e muito agora nesse último evento e no penúltimo. E claro, isso demanda que alguém fique acordado para ficar monitorando e alertando os municípios, né? Não tem como ter um sistema de monitoramento se não tiver alguém monitorando e repassando informação. E precisamos melhorar o canal de defesa civil regional, municipal e as forças de resposta. Isso também nós vamos propor agora na reunião do dia 5. Mas essas são todas as estações disponíveis para monitoramento. Então, aqui nós temos informações de rajadas de vento, índices pluviométricos e as mais recentes, inclusive, imagens do rio. Essa aqui é praticamente o que nos apresenta, que fica disponível, né? É a ponte de Cotiporã e Dois Lajados, que foi um indicativo que o Rio Carreiro estava respondendo muito rápido e ia provocar problemas a jusante nas cidades, porque ele subiu antes do Rio das Antas, e que os ribeirinhos é que nos contam essas experiências, né? Quando o Rio Carreiro sobe antes do Rio das Antas, tem problema a jusante. Questão do que nós falamos, estruturas, o que foi feito, né, nesse período, seminários, congressos, reuniões, investimentos, a questão das viaturas, né, que é praticamente todo o estado aí com viaturas novas, com equipamentos, né? Mas isso evita o desastre? Não. Isso aqui melhora o planejamento e a resposta, talvez o restabelecimento, mas isso aqui não evita o desastre. Nós vamos ter alagamento, enchente, granizo, da mesma forma. Tá? Esse é o SCI que nós falamos, que deve ser montado em caso de um desastre nível 2, mas não impede que em nível 1 haja um sistema de comando de incidentes em nível local. Então, o que é? Nada mais é do que montar o gabinete com cada órgão e cada ente que participa do gabinete sabendo o que deve fazer e a ação que precisa ser feita e sem somar e se perder esforços. Exemplo, 2, 3 viaturas no mesmo local de 3 órgãos diferentes. Está lá a Defesa Civil, está lá uma viatura dos bombeiros, está lá uma viatura da Brigada Militar, da Cruz Vermelha. É organizar esse cenário da melhor forma, né? E pensar no macro também, pensar no dia seguinte. Não, vamos esgotar os nossos recursos agora, sim, e amanhã nós damos um jeito. Não, vamos planejar. Basicamente isso, sistema de comando de incidentes.
E a Defesa Civil vem se organizando para atuar dessa forma, né? Em resposta, ações de socorro é tão somente no suporte. Os senhores não verão agentes da Defesa Civil, né? Como nós temos sido cobrados, desentupindo boca de lobo ou fazendo poda de árvores. Isso não é função da Defesa Civil estadual e regional. Nossa função é auxiliar no planejamento e no suporte. Entrega de logística humanitária, sim, vai, mas é entrega logística humanitária à Compidec, ao município. Ações de suporte e recobrimento. Auxiliar na abertura de abrigos, ok. Nível 2, Defesa Civil Estadual deve atuar com a abertura de abrigos. Decretar situação de emergência, estado de calamidade, o que nós estamos fazendo agora, auxiliando os processos, restabelecimento e reconstrução. Esse aqui, senhores, é o projeto que está em tramitação. Eu acho que essa semana deve estar na Caixa. Espero que essa semana saia, de fato, o edital de licitação. Até então não houve um impedimento ou obstrução. E é um protótipo do que será construído no terreno que foi doado pelo município, né? E que permitiu, sim, a permanência desse centro logístico e de gestão integrada de desastres, de riscos de desastres em Caxias do Sul. Coronel, então a logística hoje para Caxias do Sul, os 49 municípios, vem da onde? Colchão, lona, repito, para suplementar se o município não tiver condições, ou os municípios, Porto Alegre. Mas o que pode ser diferente e deve ser diferente? É o que foi feito agora nos últimos eventos. As áreas mais afetadas, de forma preventiva, nós podemos abrir abrigos e bases logísticas para que nós tenhamos alguns materiais já antes dos eventos. Mas, para isso, o critério é um alerta vermelho. Sem alerta vermelho, nós não instalamos posto de comando estadual e não instalamos bases logísticas ou abrigos. É nível municipal, é nível 1. A previsão de L ponto e L base para a maior aeronave de carga, né? Para que nós tenhamos condições também de não parar com as operações de suporte em caso de desastre. E isso deve se concretizar em 2027. Né? Eu tenho essa fé, eu acredito. Desafios, né? E aí é o último tópico ali do que me competia. Quais são os nossos desafios? Primeiro, aumentar as capacidades municipais. Nós fizemos esses diagnósticos, senhores, e não foram poucos os municípios que a estrutura é aquém de mínima. Ou seja, é um coordenador que está quebrando o galho. Ele tem uma outra função e acumula função lá. Numa situação de normalidade, num município que não tem um rio lá que causa alagamento ou não sofreu ainda um desastre climático severo, ok, passa. Mas na hora que ele é atingido por um evento climático extremo, nada funciona. Não raras vezes, alguns gestores também não conhecem o sistema e têm dificuldade nessa tomada de decisão e nas respostas que a comunidade precisa. Então, aumentar as capacidades municipais é necessário. Nós estamos tratando de um cenário de um evento El Niño, que é chuva acima da média, forte ou muito forte para o final do ano, a partir do último trimestre. Isso é o que nós temos, que a ciência está nos mostrando. Então, nós precisamos melhorar essas capacidades e aumentar as nossas condições de planejamento e resposta. Difundir a metodologia do sistema de comando de incidentes, ou seja, nós precisamos continuar difundindo a todos, não são só os órgãos de resposta, mas a todos, inclusive as comunidades, aos núcleos comunitários que foram criados, como funciona o sistema de comando de incidentes, para que nós não tenhamos problemas na hora da resposta. O desafio, reconstruir em meia resposta, ou seja, se nós tivermos agora essa semana um outro aviso hidrometeorológico, nem os decretos ainda a gente conseguiu encerrar as vistorias, decretos de situação de emergência e estado de calamidade. Então a gente está trocando o pneu e o carro andando. Nós ainda estamos vivendo efeitos de 2023 e 2024 e ao mesmo tempo decretando situação de emergência da semana passada. Então é desafio, sim, reconstruir em meia resposta.
e sedimentar o sistema de proteção e defesa civil. É um sistema, não é um órgão. Quando o tenente Armando nos liga e diz, estou empenhado, preciso disso, a nossa equipe de defesa civil estadual tem que vestir o colete laranja do município do tenente Armando, de Caxias do Sul. Tem que fazer, inclusive, que não for atribuição. Sim, tem que fazer. Por quê? Porque ainda as capacidades, conforme nós identificamos, elas não são plenas. Nós temos um núcleo comunitário criado em Caxias, mas já há um planejamento de 10. Talvez com os 10, a resposta seja muito melhor, e será muito melhor, porque a comunidade pega confiança e diz, isso aqui é problema que eu posso resolver. Eu não preciso esperar que o bombeiro saia aqui de Caxias do Sul para me levar um pedaço de lona. Isso eu posso ter no meu núcleo comunitário e fazer a distribuição de forma bem tranquila, e ajuda e muito, porque libera as guarnições de bombeiro, libera a questão da segurança pública também, né? Se nós tivermos os vigilantes de bairro, como os japoneses têm, né? Basta avisar. Enfim, senhores, era essa a mensagem que eu gostaria de apresentar aos senhores, né? Peço... passei muito do tempo aí. Peço escusas por extrapolar o tempo, mas julguei que era importante apresentar aos senhores essas questões aí. Eu desejo a todos um ótimo seminário. Muito obrigado. Obrigado, Coronel Souza. De imediato, quero passar a palavra ao presidente municipal da Cruz Vermelha, Éder Dalla Porta, da tribuna. Com o tema Logística Humanitária em Escala, a resposta da Cruz Vermelha nas enchentes do estado do Rio Grande do Sul. Aproveitar também e saudar a presença do vereador Caleb Garbim. Bom dia a todos. É com grande honra e senso de responsabilidade que dou boas-vindas a todos os presentes no Seminário Regional Legislativo de Proteção e Defesa Civil. Cumprimento de maneira especial a mesa de autoridades já devidamente citadas, conforme o protocolo, bem como todos os representantes dos poderes executivos, legislativo, das forças de segurança, das instituições públicas e privadas, das organizações da sociedade civil e dos voluntários que dedicam seu tempo e conhecimento à proteção à vida. Antes de dar início à apresentação institucional, gostaria de registrar um agradecimento muito especial àqueles que vieram antes de nós. Nenhuma instituição se constrói apenas pelo trabalho de uma gestão ou uma geração. Somos o resultado do esforço coletivo de homens e mulheres que, ao longo dos anos, dedicaram seu tempo, seu talento, sua vocação e serviço à comunidade. Faço aqui um reconhecimento aos antigos presidentes, diretores, coordenadores, voluntários e colaboradores que ajudaram a construir a história da nossa instituição. Foram eles que abriram os caminhos, superaram desafios e lançaram as bases para que hoje pudéssemos estar aqui fortalecidos e preparados para enfrentar as demandas que cada vez mais complexas da proteção e defesa civil. Vivemos um tempo em que os desastres naturais e tecnológicos exigem respostas rápidas, planejamento eficiente e, acima de tudo, integração entre as instituições. A proteção e a defesa civil não pertencem a um único órgão, como o nosso coronel Souza acabou de falar. São uma responsabilidade compartilhada entre poder público, instituições, iniciativa privada e sociedade. Eventos como este têm papel fundamental, pois promovem trocas de experiência, construção de conhecimento e o fortalecimento de parcerias. Quando trabalhamos de forma integrada, conseguimos prevenir riscos, reduzir danos e responder com mais eficiência às emergências, sempre preservando o nosso maior patrimônio, que é a vida. Também é importante destacar o papel indispensável do voluntariado,
homens e mulheres movidos pelo espírito de solidariedade, que colocam sua habilidade e seu tempo de disposição ao próximo. O que a gente tem de mais valioso hoje é o tempo da gente, né? Demonstrando que a verdadeira força da comunidade está na união dos seus cidadãos. Que este seminário seja um espaço de diálogo, aprendizado e construção de soluções. Que as ideias aqui compartilhadas possam transformar em ações concretas, fortalecendo cada município e cada instituição representada. Agradeço já a presença de todos e reafirmo o compromisso de continuar trabalhando com ética, responsabilidade, transparência e cooperação, sempre a favor da proteção das pessoas e da preservação do meio ambiente e da construção de comunidades cada vez mais resilientes. Bom, pessoal, dito isso, a gente vai começar a fazer a apresentação institucional, que será dividida em 3 partes. Eu vou mostrar para vocês aqui aonde a Cruz Vermelha atua e como ela atua. Porque, como todos sabem, ela é a instituição humanitária mais antiga do mundo, que nasceu lá da Guerra de São Solferido em 1858. Então, tudo que nós estamos planejando aqui, o nosso querido Henri Dunant já vem fazendo há algum tempo, né? Então, onde nós atuamos? Para vocês terem ideia da questão mundial. Tá? Aqui, a cooperação operacional em desastres. Nos Estados Unidos, a coordenação em campo com a Cruz Vermelha e autoridades de força pública, que é justamente o que nós estamos fazendo aqui. Tá? Centro de coordenação, governo, parceiros e atendimentos. A tecnologia, como o nosso vice-presidente depois vai mostrar aqui, é uma aliada fundamental para tudo que nós estamos aprendendo e construindo. Temos a organização, um centro de coordenação, como o próprio coronel falou, o SCI, que hoje, graças à força da comunidade, nós inclusive temos o SCI móvel, né, que está disponível para todos os órgãos de segurança. A ajuda humanitária sempre presente com todos os órgãos de instituição novamente, né? Guarda Nacional no ponto do Red Cross, né? Cruz Vermelha, a parte de ajuda humanitária, a parte de apoio da Cruz Vermelha com guarda nacionais, toda a parte de carregamento de suprimentos, parte de logística. O que vocês estão vendo aqui, essa empilhadeira, aconteceu em 2024. Todo esse material que veio de fora, veio para Caxias do Sul também. A integração entre os órgãos, novamente, vou ser repetitivo, mas vocês estão vendo, isso acontece em todo o mundo. Guardas nacionais, a parte dos voluntários e as agências. Então, nessa foto, nós temos a mesma coisa que aconteceu aqui em 2024. Na parte da Cruz Vermelha Internacional, vieram representantes de Estados Unidos, toda a parte da Cruz Vermelha Internacional esteve em Caxias do Sul. Nós estivemos aqui com rotativamente, mais de 50 pessoas, fora os voluntários que atuaram, né, que nós tivemos, era um turno de 70 pessoas por turno, tanto na parte da manhã quanto da parte da noite. Aqui, novamente, a Cruz Vermelha auxiliando na Alemanha as forças de segurança, o exército alemão. Centro de comunicação. Então, isso é muito importante, que o que já acontece lá, nós também estamos fazendo aqui, com o próprio coronel Marcelo, tenente Monteiro, o tenente Armando. Então, nós temos essa parte de comunicação basicamente pronta entre a comunidade, para que, quando seja colapsada, nós tenhamos esse acesso entre os órgãos de segurança e a comunidade, porque o que vai acontecer? Primeiro, num colapso, o que vai cair é a energia. Então, nós vamos ter
toda essa parte, não adianta ter a internet, ter o roteador se não tem energia para ligar ele. Então a gente vai ter toda uma parte de comunicação pronta para servir os órgãos de segurança. E a comunidade, obviamente. Né? Treinamentos, né? A Cruz Vermelha mais a Defesa Civil atuando novamente juntas, que é o que nós estamos fazendo aqui. A Cruz Vermelha do município de Caxias do Sul tem uma presença forte junto com a Defesa Civil, um laço muito bom que foi construído. Né? A parte também de entrega de cestas básicas. A Cruz Vermelha só entrega a cesta básica? Não. A Cruz Vermelha ela faz toda a parte, literalmente a parte humanitária. Ela vai desde a parte da cesta básica, literalmente do básico, até o acompanhamento final, que foi o que aconteceu em 2024. Nós atuamos tanto em Caxias como a gente atende todo o Vale do Taquari. Por isso que nós estamos junto também com a regional, justamente por isso. Tá? O que acontece depois que entrega a cesta básica, entrega a doação, entrega tudo que precisa? A Cruz Vermelha Internacional ela faz uma ativação que naquela época foi de R$ 1.400. O que acontece? É cadastrado todas as comunidades que foram afetadas. E essas comunidades afetadas, eles recebem um valor de R$ 1.400, ou um cartão, ou um crédito na conta. Isso vindo da Federação Internacional. Tá? Porque onde é que a Cruz Vermelha entende? Que chegou numa parte do processo todo da ajuda humanitária, a comunidade tem que ter resiliência e voltar a trabalhar entre eles. Então, ele vai receber aquele dinheiro e ele vai gastar dentro da comunidade. Então, aí começa toda a parte da famosa resiliência que a gente fala. Né? O processo que aconteceu aqui em Caxias, como vocês podem ver, aqui foi feito na Bahia, é a mesma coisa. O processo que nós usamos é padrão internacional. Também ajuda com voluntários em abrigos, como o próprio tenente-coronel falou. A parte de informação. A parte de informação é a mais precisa que a gente utiliza, vamos dizer, hoje em dia, né? Então, com isso, vocês vão entender depois, na próxima parte, que o que nós utilizamos é a informação concreta, justamente para poder auxiliar a Defesa Civil e os outros órgãos, dizendo, aqui vocês podem atuar, ou sugerimos a atuação, com uma força de resposta mais acertada. Como tem aqui a parte de definição, né? A autoridade local define o cenário e a prioridade pública, evacuação e acesso ao território. Porque, lembrando, a Cruz Vermelha, ela auxilia, ela nunca vai estar à frente de qualquer órgão de segurança. Ela vai ser um auxílio, ela vai prestar auxílio aos bombeiros, auxílio à Defesa Civil, auxílio aos outros órgãos. Nunca vai sobrepor a ninguém. Mas, obviamente, temos a parte de autonomia para fazer tal coisa em determinado município. Ela chega com assistência humanitária, abrigo e escuta. O que é escuta? A parte que o vereador Lucas comentou antes, a parte da psicossocial. Então, temos, sim, temos médicos, temos enfermeiros, temos psicólogos, temos psiquiatras, que fazem todo esse acompanhamento junto à comunidade quando solicitado. Força logística. Ampliam transporte, segurança, comunicações de carga e resposta em escala. Que depois o nosso vice-presidente vai comentar. A quantidade de veículos, de carga, no caso, que foi destinada da operação de 2024. Dados de satélite, que reproduzem, dão certeza com mapas, a chuva, a inundação, o dano e a priorização. O que é isso? Nós vamos priorizar aonde nós vamos atender. E a comunidade, que recebe o suporte, a informação ela vem confiável, porque nós estamos todos trabalhando em conjunto.
Então, toda a informação que a comunidade recebe, ela recebe de uma forma fidedigna. Já foi? A Cruz Vermelha, então. Os principais os links que nós achamos para mostrar para vocês os últimos acontecimentos, né? A Cruz Vermelha nas chuvas da Bahia, isso falando fora de Caxias, fora do Rio Grande do Sul, para vocês terem ideia o que a Cruz faz, né? A American Red Cross em abrigos, enchentes, incêndios no Caribe, no Japão também, exercício conjunto em Toyama, Forças Públicas, Guarda Nacional, Exército dos Estados Unidos, né? Centro de Coordenação Material e Treinamento, República Dominicana, Defesa Civil em avaliação de danos, exercícios com agências estaduais, que nada mais é aquilo que aconteceu em Bento da última vez. Operações em abrigos, evacuações e atendimento comunitário. Isso é muito importante também, porque a gente sabe que a gente entra com essa parte, mas quem faz toda a assistência é o município. Então, o município ele literalmente tem que estar em conjunto com os nossos órgãos de segurança, inclusive com a própria Cruz. E as informações, né? Literalmente pegamos dados, ultimamente, né? Depois o próprio Gabriel vai falar sobre isso. NASA, todas as informações que a gente pega são de órgãos literalmente de confiáveis, da próprio grupo de bombeiros, própria coordenação da Defesa Civil. Então, vai haver uma apresentação agora para vocês entenderem o que eu estou falando. Acho que voltou, é isso aí. Nós temos um tempo a seguir, mas eu vou fazer a questão de chamar agora o nosso vice-presidente Daniel, que vai complementar aquilo que eu falei até então, para vocês terem a ideia do que acontece com a Cruz Vermelha, filial Caxias do Sul, aqui no estado. Senhoras e senhores, bom dia. Autoridades do protocolo já citadas. Avaliando a trajetória do que aconteceu em 2023, 2024, a Cruz Vermelha Caxias do Sul identificou alguns itens que são de dificuldade extrema para todos os municípios que passaram por aqueles eventos e ainda hoje não têm estruturado um ponto que é após o resgate. É importante resgatar as pessoas, é importante resgatar animais, é importante tirar as pessoas das áreas de risco, mas nós identificamos, conforme os nossos protocolos internacionais, que os municípios não estão preparados para comportarem abrigos que atendam um grande volume de pessoas a serem abrigadas. Um exemplo, Caxias do Sul tem 450 mil habitantes em média, e vamos supor que isso, 0,5%, 1% da população precisa ser alocada em abrigos. Não existem locais em Caxias do Sul para acomodar 9 mil pessoas ou 5 mil pessoas de forma razoável. Quando eu falo de forma razoável, só passar aqui. Eu digo seguindo um protocolo de padrão internacional, que é o padrão Esfera, que a Cruz Vermelha Internacional segue. Esse padrão estabelece que deve haver um raio mínimo de 3,5 metros para cada pessoa no abrigo. E mais as contemplações de pé direito, de comprimento, de largura, de banheiros, de carga de energia, de alimentação de água, e também a separação das pessoas dentro dos abrigos. Vamos imaginar que nós tenhamos 2 mil pessoas num abrigo. Imaginem banheiros para essas pessoas. É necessário, no mínimo, 4 ou 5 chuveiros para cada grupo de 20 pessoas, e mais o vaso sanitário. E isso
entrega para nós o seguinte: não existe estrutura física competente para atuar e garantir a boa manutenção de um abrigo dentro desse período. Isso nos leva a entender por que Porto Alegre, Canoas e outros municípios colapsaram em atender as pessoas dentro dos seus abrigos. Elas não colapsaram de forma total, mas houve uma grande confusão e grande trabalho das autoridades e das forças vivas dos municípios para poderem gerenciar esses abrigos. E isso causou um grande transtorno para todo mundo. E é um foco que a gente tem notado para ser trabalhado e ser movimentado em todas as regiões e municípios que a gente atende. A Cruz Vermelha ela tem um protocolo de atendimento também para as guerras, então ela tem esse trabalho mapeado, que não é o nosso caso. E agora a situação com as pessoas. Quando nós entramos dentro de um abrigo, nós vamos ter dentro daquele local famílias separadas, crianças avulsas, pessoas desesperadas, problemas sociais que vão se agrupar num único local, e isso vira uma panela de pressão. Então é preciso ter uma força-tarefa que vá trabalhar, que vá ser voluntário para ajudar dentro desse abrigo, com, no mínimo, uns 20 a 30 servidores por abrigo de grande porte, diariamente em 3 turnos. Por quê? Terá que ser controlado entrada, saída, controlado banheiros, controlado se existem crianças ou pessoas separadas. As crianças, elas não podem ficar desamparadas ou soltas dentro do abrigo, elas têm que ter um acompanhamento direto do Estado ou do município, de quem vai garantir a manutenção da segurança delas. Então, isso é um trabalho gigantesco para os municípios, é um trabalho gigantesco para o Estado, entender como esse processo funciona, entender que isso pode gerar um problema gigantesco para o próprio município, para o Estado também, e demais para as pessoas que estão lá dentro. Esse trabalho tem que ser desenvolvido, tem que ser planejado e tem que ser restabelecido antes que as coisas aconteçam, para a gente não ser pego de surpresa novamente. Mas, acrescento, pessoas com problemas de saúde, PCDs, problemas de movimentação, problemas de contágio, pode ser viral, gripal, tem que ter uma área que comporte essas pessoas, e essa área tem que ser separada, tem que ser isolada. Se num determinado cenário nós tivermos hospitais lotados, que não consigam receber nenhuma pessoa mais, e essas pessoas têm que ficar em abrigos porque elas têm uma doença compatível, que não seja de grande contágio, mas que seja de convívio social normal, ela tem que ter um certo isolamento, e isso tem que estar previsto dentro dos abrigos. Ela tem que estar separada das pessoas com toda a sua manutenção. Também, aí vai alimentação, higiene, cozinha, trabalhadores de limpeza. As próprias pessoas têm que ser instruídas que não vai ser o Estado e não vai ser o município que vai dar tudo de graça para as pessoas. Deve existir uma coordenação com as pessoas que estão lá dentro e um revezamento de manutenção do abrigo, seja limpeza, organização, estabilidade social que garanta a segurança de todo mundo. Então, as pessoas que estão lá, elas não podem simplesmente deitarem e ficarem esperando que o Estado faça tudo. É de forma urgente e necessária que quando se estabelecer um abrigo, se crie dentro das comunidades, dentro do município, um entendimento que estamos dentro de um local, de uma panela de pressão, de uma bomba relógio, e tem que ser estabelecido regras que as pessoas têm que seguir. Isso é o princípio básico de manutenção para fazer um abrigo funcionar. Isso a gente, em loco, acho que os nossos voluntários viram isso acontecer em Roca Salles, em alguns abrigos de Canoas, alguns abrigos de Porto Alegre, onde as pessoas esperavam que o Estado fizesse tudo. Mas o Estado estava lá garantindo minimamente a condição daquele abrigo suportar e atender,
mas não havia uma cooperação das pessoas. Então, isso tem que ser trabalhado e ser mudado para que as pessoas entendam que elas não podem se tornar parte do problema, elas têm que se tornar parte da solução também. E a parte da solução mínima é garantir um mínimo de ordenamento e de segurança, de limpeza e educação dentro desses locais. Segunda tarefa, famílias separadas, crianças separadas. O Estado tem que entender, ou o município tem que entender que quando acontecer isso, tem que haver um cadastro geral das pessoas que estão lá dentro. Não adianta acolher as pessoas sem cadastrar e sem saber quem são. Então, e aí vai acontecer. Poderão ser acolhidos criminosos, pessoas com delitos graves ou não, mas deverão ser acolhidas. Aí o Ministério Público ou as forças vivas do município terão que fazer o seu trabalho de entender que aquela pessoa não pode ficar dentro daquele ambiente, ela tem que ser retirada ou ser isolada para não dar um problema mínimo com quem esteja lá dentro de segurança. Isso é importantíssimo. O restabelecimento de pessoas e laços das famílias, então, tem que ser feito. Pessoas, às vezes, foram separadas num abrigo. Pai foi para um lado, mãe foi para o outro, e criança foi para o outro, filho foi para o outro. Essa triangulação tem que ser feita, entender onde é que vocês moravam. A gente morava no bairro B. Porém, a minha filha estudava no bairro C e o meu pai, o marido, trabalhava no bairro Y. Então, em grandes catástrofes, isso vai acontecer e o município, o Estado, ou seja, quem estiver gerindo os seus abrigos, deverão fazer essa triangulação e entender. Supostamente o pai está em tal abrigo, a mãe está em um outro, e fazer a integração dessa família em um abrigo. É um trabalho gigantesco, é um trabalho de coordenação, um trabalho que dá dor de cabeça, que gera desgaste, mas ele tem que ser feito, porque ele garante uma sobrevivência mínima do núcleo familiar e garante a saúde mental das pessoas que estão lá dentro, que é outro ponto que deve ser trabalhado muito. Enquanto as pessoas estão confinadas, elas devem ser observadas por psicólogos ou psiquiatras e entender que se um pequeno grupo possa, de repente, colapsar, ele pode levar o grande grupo ao colapso total, que é a revolta, a revolução, ou a pessoa querer abandonar um abrigo e sair para a rua sem auxílio nenhum. Esses protocolos, eles estão no documento PDF que a gente tem aqui, que eu passei antes correndo, mas ele está disponível para todo mundo que quiser acessar ele com determinação de metragem, de carga energética, de água, de comida, de cozinha, de pessoas, de segurança, de saúde, para quem quiser, isso está disponível para todo mundo. A Cruz Vermelha Caxias do Sul, ela teve essa experiência observando em loco aqui no Rio Grande do Sul. Ela trabalha em loco em alguns municípios do norte do país, que então fazem o acolhimento das pessoas que vêm da Venezuela ou de outros países que estão em situação difícil. E ela trabalha nessa atuação de restabelecimento de laços e entender origem e destino das pessoas. Esse é um trabalho que é feito a nível mundial e vem garantindo um mínimo de atuação para que as pessoas tenham um pouco de segurança quando entram num país ou quando estão dentro do seu país. Observando 2023, 2024, que praticamente é o batismo de todas as forças públicas e da Cruz Vermelha também, nós entendemos que existe um grande trabalho pela frente. A experiência garantida naquele momento fez com que a gente nos aprimorássemos com mais treinamento, com mais voluntários, com mais pessoas, com mais informação, com foco em comunicações, foco em mapeamento de áreas de risco ou mapeamento de estruturas que possam ajudar a comunidade ou a própria Cruz Vermelha. E excetuando-se 2024, nós tínhamos em mãos uma grande área da Anhanguera que nos dava praticamente 12 mil metros quadrados de trabalho para a logística. Essa área hoje ela não está mais disponível para nós. Então a gente tem pela frente um mapeamento de uma nova área para poder atender
a comunidade se um novo grande evento acontecer. Nós temos hoje uma área cedida pelo município, que nos dá cerca de 1.000 metros quadrados, onde a gente tem um estoque regulador para poder atender as demandas básicas e urgentes, mas grandes volumes ainda está fora do nosso alcance, como esteve em 2024. Em 2024, nós movimentamos cerca de 20 carretas por dia nos picos dos maiores dias. E isso com doações vindas de todo o país, com doações que a gente não sabia a origem, a gente sabia quem era o meio, quem era o transporte e quem estava entregando. Então, a partir do momento que esse material chegava para nós, o trabalho de triagem, de contabilidade e de remanejamento para envio para os municípios que estavam necessitados, ele começava. E isso também faz parte do que o Tenente Armando falou. Se não houver uma integração de dados do Estado, dos municípios, que é como aconteceu naquela época, nós tínhamos que ir por tentativa e erro, ligação, entendimento, mandar alguém na frente para entender qual era a capacidade ou o problema do município, ou o problema dos hospitais, para depois retornar a mensagem para saber como agir. Tendo a integração da comunicação, a gente vai saber, olha, 90% dos municípios, como aconteceu naquela época, estavam em situação de emergência. Desses 90%, 35% são emergência crucial, que precisam de atenção direta, e os outros podem ser manutenção temporária. Isso vai nos dar menos trabalho, menos dor de cabeça, mais assertividade nas atuações e uma abrangência maior de atendimento a seja quem for. Naquele momento, nós tivemos cerca de 90% do município, mais de 170 em calamidade, e isso transformou Caxias no grande hub logístico e de atendimento para todo o Estado. E provavelmente, se acontecer isso novamente, Caxias vai se tornar novamente o mesmo local, porque ele tem estrutura privilegiada em relação a enchentes, mas não a desmoronamentos, não a furacão, não a interdição de estradas. E isso também está mapeado conosco, junto com os nossos parceiros, como aconteceu naquela época, que a Serra Gaúcha ficou ilhada dentro das suas regiões, não conseguindo passagem para fora de outras regiões, e através de parceiros, junto com as forças municipais e do Estado, nós trouxemos máquinas de grande porte para poder ajudar na liberação das estradas e fazer com que o fluxo retornasse para atendimento de outras regiões. Caxias do Sul fornece grande parte da alimentação de hortifruti para a Grande Porto Alegre, e isso também é um impacto gigantesco. Se as cadeias logísticas forem interrompidas totalmente, não chega a nada a Grande Porto Alegre, ao centro do Estado, ao norte do Estado, seja em dois sentidos, ida e vinda. Então, cadeia logística é importantíssima, ela deve ser mantida, deve ser monitorada, pelo menos com 2 ou 3 principais acessos que estejam sempre abertos e possam ser monitorados para ter esse fluxo de mercadorias que possam ir e vir. E também para a entrada dos mantimentos dentro de Caxias do Sul. Se a gente manda muita mercadoria para fora, a gente recebe também muita mercadoria, que foi um dos acessos que nós tivemos, foi a 116, ou a Rota do Sol, em alguns momentos, que deixavam, era uma rota aberta que fazia com que os caminhões chegassem com doações, doações de medicamentos, roupas, cestas básicas, utensílios necessários para todo aquele momento. A Cruz Vermelha, ela não toma para si os números de doações. As doações que ela recebeu ou que ela entregou, ela dá todo esse crédito para a sociedade civil, seja Estado, o Executivo, o Legislativo, as entidades organizadas e o empresariado e as pessoas físicas. Então, a Cruz Vermelha é um organismo que as pessoas entendem que merece confiança para receber as doações, ela vai receber esse material, vai triar esse material e vai fazer a doação. Mas a doação não é dela, a doação é das pessoas que fizeram esse trabalho. Então, a gente só
é o meio de campo o que faz essa entrega desse material. E essa entrega deve seguir um padrão internacional que a gente tem já estabelecido já há mais de 100 anos, que garante que seja entregue com um mínimo de dignidade todo tipo de doação às pessoas. Isso também monitorando, naquelas épocas, o abastecimento a abrigos, abastecimento a municípios, abastecimento a hospitais, abastecimento a pessoas que estavam em necessidade. E esse trabalho é um trabalho gigantesco que consumiu grande parte do voluntariado, em alguns picos atingindo cerca de 200 voluntários por dia em 2 turnos, e num trabalho sem parar de 190 dias. Então, aqueles eventos de larga escala consumiram, só da Cruz Vermelha, cerca de 200 funcionários por dia, 200 voluntários não funcionários por dia, e 190 dias ininterruptos de trabalho. Isso foi uma doação gigantesca das pessoas que trabalharam, e aí a gente viu o Ministério Público, o Corpo de Bombeiros, Caxias, Rio Grande do Sul, outros estados, Brigada Militar, Exército Nacional, as Forças Armadas em si, SUSEP, o próprio pessoal das penitenciárias que estavam com penas mais brandas. Então, essa coesão, essa sinergia que tem que existir entre as forças, ela deve se manter. Isso é um ponto pacífico, um ponto importante para a manutenção desses momentos, porque quando a sociedade está pronta para colapsar, se não houver essa união, ela vai colapsar, e isso não tem quem segure. Então, todo o trabalho que a gente apresenta, todos os números que a gente apresenta, não são números nossos, são números de uma convergência de forças que estiveram juntas aí para trabalhar e fazer isso acontecer. Naquele período, 12 mil metros quadrados, mais de 200 caminhões por dia, 200 voluntários por dia, 2 turnos direto, 4 empilhadeiras operando praticamente 18 horas por dia, descarregando e carregando caminhões, e 20 caminhões por dia praticamente. Um volume total de 5,5 mil toneladas, todas documentadas, todas em nossos relatórios, e mais de 1 milhão de pessoas atingidas, mais de 170 municípios atendidos em pequena, média e larga escala. E aí nós temos os números também para quem quiser, está disponível. E fique o entendimento, se um novo grande evento acontecer, talvez reunir essas forças que foram reunidas naquele primeiro momento não vai ser a mesma coisa, não vai ser da mesma forma. Porque a gente nota um desprendimento e um desgaste das forças municipais e estaduais, embora tenha todo o esforço das pessoas e das instituições para que isso volte a acontecer e que tenha essa sinergia, a gente nota um desgaste emocional e físico, porque todos temos limites. A Cruz Vermelha tem limites, a Câmara tem limites, as instituições têm limites. E dosar esse trabalho, ele é fundamental, para que quando aconteça novamente, a gente tenha a energia necessária para poder atender todo mundo. E, somado a isso, o que fica? Nós temos que trabalhar pelo presente, garantir os bons projetos para o futuro, e isso vai garantir que a gente esteja mais preparados, mas não impede os acontecimentos de virem, né? Então, é um trabalho de todos. Eu passo agora a palavra para o Gabriel, que vai fazer a apresentação do... Muito obrigado, pessoal. Bom dia a todos.
Então, a parte que me compete é uma apresentação rápida sobre um sistema integrado de resposta a desastres que está sendo desenvolvido pela Cruz Vermelha e por outros voluntários. Esse sistema ele tem um foco extremamente operacional e ele faz muito sentido em atuar junto com a Cruz Vermelha, porque a Cruz Vermelha já inicia com um foco operacional desde a sua concepção, né? O nosso fundador, Henri Dunant, ele tinha um principal diferencial na sua atividade, que era o humanismo humanitário organizado. Naquela época já existia atividade humanitária, mas essa atividade ela não era de fato organizada e de fato universal. E é aí que entra a diferença da Cruz Vermelha desde a sua concepção, que é um trabalho organizado e é um trabalho com um foco universal. Um dos nossos princípios é esse, e esse trabalho ele é muito necessário nos dias de hoje. Hoje a gente está aqui numa manhã que várias entidades estão trabalhando juntas e a gente precisa ter uma coordenação, como disse o Coronel Souza. A gente precisa trabalhar junto, né? Esse sistema, ele na verdade, ele tem o foco de preparação, coordenação, prioridade humanitária e um apoio à decisão. E a Cruz Vermelha ser o precursor ou o primeiro ponto desse sistema, aliado ao princípio de independência da Cruz Vermelha, nos possibilita experienciar isso e fazer todos os testes necessários e criar todos os protocolos necessários de uma maneira um pouco mais independente e mais rápida. A questão maior em 2024, pelo menos para mim, que trabalho com dados, que trabalho com sistemas, foi justamente essa. Existem muitos dados, mas muito pouca gente para olhar esses dados. Muito poucas mãos para concentrar esses dados e tirar a inteligência desses dados. E as três principais perguntas são essas. Qual que é o maior risco e onde que ele está agora? Quem e o que pode ser mobilizado para sanar esse risco e para resolver essa situação? E por onde e como essa equipe ou essa rota deve ser efetivada? Então, a ideia desse sistema é transformar todas essas informações que estão dissipadas entre fontes públicas e privadas, transformar isso em alertas e transformar isso em métricas para que as instituições como Defesa Civil, bombeiros, a própria prefeitura tenha maneiras de viabilizar a resposta. Por que a Cruz Vermelha entra nessa conversa e qual que é o objetivo da Cruz Vermelha estar iniciando esse projeto com esse sistema? O primeiro ponto é o princípio de independência. A gente trabalha de uma maneira totalmente independente, por princípio, desde sua fundação, e a Cruz Vermelha tem como mote trabalhar como apoio a outras entidades. Esses dados públicos de diversas fontes caindo na mão da Cruz Vermelha, a gente consegue disponibilizar a nossa força voluntária de uma maneira muito mais organizada e dar às forças regionais trabalho e munição para conseguir ter uma resposta mais assertiva. O método da Cruz Vermelha ele é validado internacionalmente. Nós não trabalhamos de uma maneira separada da Cruz Vermelha Internacional. Então, o que nós vamos fazer com esses dados? Como nós vamos registrar essas informações? E como nós vamos trabalhar é o método internacional. Isso é um método validado, isso é um método que funciona, como o Éder mostrou, ao redor do mundo, e aqui também é algo que a gente quer aplicar. Mas vamos lá, vamos falar do sistema. De onde vêm esses dados e quais são os dados que a gente busca? Nós temos três principais pontos, que é a hidrometeorologia, satélites e mobilidade de operação. Muitos dados são públicos, muitas APIs são abertas, que nós podemos consultar diariamente, e esse sistema acaba centralizando essas informações. Alguns dados também são privados, e de organizações que trabalham com hidrometeorologia e que trabalham com análise de solo e análise pluvial via satélite. Nós, concentrando esses dados no mesmo sistema, a gente consegue dar a informação da informação necessária para o abrigo e para onde está o foco de maior número de pessoas a serem auxiliadas, até o foco de onde não ir. A rota que está bloqueada, a rota que não deve ser tomada naquele momento. Então,
A gente tem as mesmas fontes que a Defesa Civil, a gente tem as mesmas fontes que os bombeiros, mas a gente também tem algumas outras fontes que, por causa do caráter internacional da Cruz Vermelha, a gente consegue obter esses dados e disponibilizar para todo mundo. Em resumo, são 4 princípios, né? O primeiro é o geofencing, que é a gente conseguir mapear equipes, veículos e materiais próximos a essas áreas de risco e fazer o deslocamento da melhor forma possível, da maneira menos custosa. Monitorar a taxa de subida dos rios, monitorar a taxa de chuvas e monitorar essas informações que são importantes para a tomada de decisão. Detectar falha de sensores, porque isso acontece, a gente percebeu isso na última semana. Em alguns sensores que não estavam sendo atualizados, a gente conseguiu buscar uma fonte alternativa e olhar esse dado de um outro ângulo para saber o que estava acontecendo. E, especialmente, o bloqueio de rota e viabilidade operacional. A gente vê que, querendo ou não, as estradas elas são algo a gente observar e o nosso estado tem um sistema de alertas muito bom e muito necessário para isso, que deve ser vinculado a esse sistema, né? O sistema ele tem uma linha do tempo operacional, boletins automáticos que podem ser enviados e consultados no painel interno, e também um painel resumido para as equipes consultarem no dia a dia. Acredito que tenha ficado visível aí, mas qualquer coisa a gente aproxima depois. Mas, em resumo, esse é o sistema. Muitas informações são mais técnicas e não são tão simples assim de serem interpretadas, mas todo mundo aqui já trabalha com isso há bastante tempo, vai conseguir entender. A gente tem uma visão geral com os alertas, com a divisão de divisões daquilo que a gente quer enxergar. Então, a gente consegue separar por município, por região. A gente quer enxergar só a bacia pluvial, a gente consegue. A gente quer enxergar só bloqueio de estradas, a gente consegue também. E filtrar isso em camadas no mapa. Também é possível fazer uma previsão de 1, 6, 12, 24 horas daquilo que a gente está enxergando, né? Então, vocês podem ver que eu tenho ali o volume do rio, e eu tenho a previsão de 6 horas e 12 horas. Então, esses dados que vêm de fontes internacionais, de fontes europeias, que nos dizem exatamente, baseado no satélite, nos ajudam a fazer essa previsão. E a gente saber, vamos tomar uma decisão, vamos acionar alguém, vamos deslocar uma equipe lá para o Vale do Taquari, por exemplo. É interessante também a gente falar sobre as simulações. Esse sistema ele nos permite fazer simulações de inundação e entender quais são e quantas são as regiões afetadas por aquele evento. Então, a gente pode fazer uma simulação de uma enchente, a gente pode fazer uma simulação de uma cheia de um rio e entender exatamente qual é o perímetro afetado, quantas pessoas aproximadamente vão ser afetadas e qual que é o risco que a gente vai estar enfrentando. Também existe a possibilidade de fazer uma simulação de risco geológico, então deslizamentos ou alguma questão relacionada a riscos geológicos, é possível fazer esse tipo de simulação. E todos esses alertas que eu mencionei, que vêm de fontes públicas, eles estão disponíveis ali no sistema. Então, a gente consegue ver a severidade por origem e entender exatamente aonde que está o bloqueio da estrada, qual que é a situação que está ocorrendo, que o sistema detectou automaticamente. Todas essas fontes são públicas e estão disponíveis dentro do sistema, então quem acessar vai conseguir ver de onde estão vindo esses dados. E eu já convido a vocês, porque essa apresentação é uma apresentação rápida, a acessarem a versão pública do sistema. Já tem uma demonstração pública, escaneiem com o QR Code, acessem. Esse sistema já está disponível para fazerem a consulta. Como eu falei, é desenvolvido tanto pela Cruz Vermelha quanto por voluntários parceiros. E o nosso próximo passo é justamente transformar esse protótipo operacional em algo realmente utilizável. Então, a gente sentar do lado da Defesa Civil, sentar do lado da Prefeitura, sentar do lado dos bombeiros e entender o que é importante para cada um desses órgãos enxergar no sistema e a gente desenvolver um acesso privado para que cada um tenha acesso às suas informações, a gente consiga enriquecer essas informações de uma maneira que automatize o trabalho e ajude o Coronel Souza a tomar uma decisão, ajude o Capitão dos Bombeiros a tomar uma decisão e todo mundo tenha acesso a esse sistema de uma maneira organizada.
Da minha parte, era isso. Acredito que teremos bastante para conversar nas próximas semanas aí. Vamos trabalhar forte nesse sistema e espero que seja útil para a sociedade. Obrigado. Obrigado em nome do presidente Éder Dalla Porta pela Cruz Vermelha, pelas apresentações. De imediato eu vou passar a palavra para a apresentação do Dr. Adrio Rafael Gelatti, promotor de justiça no Ministério Público de Caxias do Sul, com o tema Atuação do Ministério Público em Crises Climáticas, Proteção da Vida, Habitação e Reconstrução Sustentável. Aproveitar também e saudar a presença do vereador Capitão Ramon Teles. Com a palavra, Dr. Adrio Gelatti. Vereador Alexandre Bortoluz, uma satisfação e um agradecimento pelo convite para participar desse evento. Uma saudação a todas as senhoras e senhores hoje aqui presentes. Vocês viram que eu não sou muito bom em apresentações visuais, né? Já não consegui centralizar o título da palestra. Então, com base nisso aí, já conhecendo a minha expertise com o PowerPoint, eu vou fazer uma palestra menos visual e mais discursiva aqui para vocês. Bom, esse é um tema, senhores, que infelizmente deixou de ser apenas objeto de estudo acadêmico, né, ou de planejamento administrativo. Hoje, enchentes, enxurradas, deslizamentos e eventos climáticos extremos fazem parte da realidade cotidiana dos municípios, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Nos últimos anos, vivemos uma sucessão de eventos que mudou profundamente a forma como enxergamos a relação entre sociedade, território e clima. O Rio Grande do Sul tornou-se um verdadeiro laboratório dos efeitos das mudanças climáticas no mundo. Vivemos um fenômeno que durante muito tempo parecia distante, discutido apenas em relatórios científicos internacionais, e hoje ele está diante dos nossos olhos. Entre 2020 e 2022, sofremos uma das mais severas estiagens da história recente. Mais de 70% dos municípios gaúchos decretaram situação de emergência, em algum momento daquele período. Em 2023, vieram os ciclones e as grandes enchentes do Vale do Taquari e os eventos extremos de novembro daquele ano. E em maio de 2024, então, como está na nossa memória de todos, enfrentamos o maior desafio climático e socioambiental da história do Estado. Foram atingidos, pelos nossos cálculos, 478 municípios gaúchos. Mais de 2,3 milhões de pessoas sofreram impactos diretos. Centenas de milhares de pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas. E dezenas de comunidades tiveram sua dinâmica social completamente alterada. Isso nos obriga a abandonar, senhores, uma falsa percepção de excepcionalidade. O desastre já não pode mais ser tratado como algo raro. Precisamos trabalhar com a premissa de que eventos extremos tendem a se tornar mais frequentes, mais extensos e mais complexos. A primeira reflexão que proponho nessa palestra é justamente essa. Os desastres não são apenas fenômenos naturais. A chuva é natural, o rio faz parte da natureza, o movimento de massa nas encostas é um processo geológico natural. Vimos, senhores, nas nossas encostas aqui em Caxias do Sul, diversas situações de deslizamentos em áreas que antes não tinham tido intervenção humana. Era uma Mata Atlântica virgem, e mesmo assim deslizaram. O desastre surge, senhores, quando esses fenômenos naturais encontram vulnerabilidades criadas pela ação humana. O desastre não é apenas a água, é a água encontrando ocupações em áreas inundáveis.
É a encosta instável ocupada sem planejamento. É a inexistência de sistemas de alerta. A ausência de políticas habitacionais e falta de planejamento urbano. Por essa razão, o Ministério Público passou a incorporar de forma definitiva em sua atuação a questão do gerenciamento de riscos e desastres. Os eventos de 2023 e 2024 também revelaram fragilidades estruturais bastante grandes. Muitos municípios não possuíam planos de contingência atualizados ou eram apenas no papel. Não. Diversas defesas civis funcionavam com uma estrutura mínima e ainda funcionam. Havia carências de sistema de alertas. Inúmeros locais inexistiam mapeamentos adequados das áreas de risco. Foram identificadas também insuficiências no monitoramento hidrológico, falhas de comunicação com a população e dificuldades de articulação institucional. Em outras palavras, senhores, a tragédia não decorreu só da intensidade das chuvas. Ela revelou vulnerabilidades acumuladas ao longo de décadas na estrutura e na gestão dos riscos da nossa sociedade. Bom, e onde é que então o Ministério Público trabalha no gerenciamento de riscos e desastres? A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil costuma ser estruturada em 5 etapas: prevenção, mitigação, preparação, resposta e reconstrução e recuperação. As 2 primeiras, prevenção e mitigação, são consideradas a gestão de risco. As demais, gerenciamento do desastre já. Durante muitos anos, a sociedade concentrava sua atuação apenas na fase de resposta. Quando a enchente acontecia, mobilizavam-se bombeiros, defesa civil, voluntários e órgãos públicos. Hoje sabemos que a resposta é apenas uma parte da questão, uma parte do problema. Na realidade, quanto melhor forem a prevenção, a mitigação e a preparação, menor a necessidade de resposta. Por isso que o Ministério Público, então, vem atuando e pensa em atuar e tem a ideia de atuar sempre em todas essas fases, nas 5 fases. A primeira etapa, a prevenção. Ela foca em evitar a ocorrência do evento e a criação de novos riscos. Ela é ampla e estrutural. Devem existir ações destinadas a evitar que o evento adverso ocorra ou que se instale em condições de risco. Basicamente, a gente tem exemplos de planejamento, ou seja, vedação ao desmatamentos em encostas, proibição de ocupação em áreas geologicamente instáveis e planejamento urbano, que impeça a construção em áreas suscetíveis a alagamentos. Quando pensamos em enchentes e deslizamentos, imediatamente lembramos dos resgates, então, realizados pelos bombeiros, pela Defesa Civil e pelas forças de segurança. Mas raramente pensamos nas decisões tomadas anos antes. Quem autorizou a ocupação daquela área? Quem aprovou aquele loteamento? Quem ignorou os estudos técnicos? Quem deixou de elaborar o plano diretor? Quem deixou de estruturar a Defesa Civil? E quem permitiu edificações em áreas sabidamente perigosas? A Lei 12.608 de 2012, então, alterou profundamente a legislação urbanística brasileira, justamente para responder a essas perguntas. Então, os municípios passaram a ter diversas obrigações, diversos deveres que são bem claros nessa lei, que é o mapeamento de áreas de risco, a identificação de ocupações vulneráveis, controle e ocupação do solo, reassentamentos, quando necessários, e adequação dos planos diretores à realidade climática. E hoje nós temos um plano diretor, uma revisão do plano diretor em curso aqui, vereador Alexandre, que vai demandar do município, através do seu poder executivo e do legislativo, que justamente atentem para a necessidade de agregar ao nosso plano diretor, então, todos os mapeamentos de risco que foram feitos, né, e toda a previsão necessária para que se enfrente e se faça a prevenção. O plano diretor ele serve para fazer a prevenção e este plano diretor que agora começa a ser construído e que temos uma audiência pública e todos estão convidados lá no Ministério Público na próxima semana, no dia 7, aliás, essa semana ainda, sexta-feira, né, no dia 7, às 9 da manhã, teremos então a primeira audiência pública aí do plano diretor lá na promotoria, em sequência já da abertura, né, dos trabalhos que foi feita nessa Casa Legislativa.
Então, a gente vê que a gente não trata só de discutir obras de infraestrutura aqui, não é? Trata-se de discutir a própria forma como nós construímos as cidades. Precisamos replanejar as cidades a partir das áreas de risco agora. E essa é uma das principais ideias da Política Nacional de Defesa Civil. Precisamos começar a olhar na definição das cidades, no planejamento das cidades, para as áreas suscetíveis de inundação, enxurradas e deslizamentos. O risco passou a ser um fator jurídico obrigatório no planejamento urbano. Não é mais admissível, senhores, que loteamentos sejam aprovados ignorando riscos hidrológicos ou geológicos já conhecidos. Não é razoável imaginar que o poder público possa reconstruir repetidamente também no mesmo local sem questionar a adequação daquela ocupação. Outra das grandes contribuições da Política Nacional de Defesa Civil é substituir uma visão municipal por uma visão regional de planejamento. Instituir a lógica, dentro dessa visão regional, da bacia hidrográfica. A Política Nacional de Recursos Hídricos e a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil convergem nesse ponto. As cheias de 2024 nos mostraram isso, né? Quando atingiram simultaneamente as bacias do Taquariantas, do Caí, do Sinos, do Jacuí e do Gravataí. Né? Todos esses sistemas drenam para o mesmo local, que é o Guaíba. O resultado foi aquele acúmulo extraordinário de volumes de água numa única região e uma enchente em Porto Alegre, né, que superou a de 1941. Por isso, senhores, que o planejamento urbano ele não pode ser mais exclusivamente municipal. Né? Ele precisa ser regionalizado. Uma decisão urbanística tomada num determinado território vai impactar em outro. Né? Como a gente costuma falar, né? Uma decisão e uma ocorrência montante vai impactar a jusante. Então, tudo aquilo que for decidido e planejado em Caxias do Sul vai impactar no Vale do Taquari. E essa visão que eu vejo como de significativa importância que foi trazida por esses instrumentos legislativos. Segunda etapa que nós temos é a mitigação, né, que deve ser entendida como a redução ou a mitigação, então, das dimensões dos danos de um evento. É uma visão pragmática de convivência com o risco. Alguns exemplos, e a gente discutiu isso e foi trazido isso pelos secretários municipais na reunião do gabinete de crise que aconteceu na semana passada, né? Questão da limpeza urbana, né? Evitar lixo nas ruas, desentupir bueiros para que a água da chuva possa escoar, transformando o que poderia ser uma enchente em determinado local num escoamento controlado. Adequação de imóveis, né? Principalmente imóveis que abrigam órgãos essenciais do Estado, né, com construções adaptadas para que, se a água subir, não destrua documentos e bens essenciais para a continuidade do fornecimento daquele serviço. A gente teve, eu me lembro, em 2024, né, hospitais em Porto Alegre que ficaram sem acesso em razão da água, né, o Mãe de Deus, por exemplo, ficou embaixo da água, né, uma boa parte do hospital, né, simplesmente inutilizando toda a força de trabalho que tinha ali para atender emergências, principalmente. Né. Passamos aí, então, da mitigação para a terceira etapa, que é a da preparação. Né. A preparação, ela parte de uma constatação simples e realista, senhores. Mesmo com todas as medidas preventivas e mitigatórias possíveis, alguns eventos extremos continuarão ocorrendo e continuarão impactando. A gente não tem como impedir a chuva, não temos como impedir a cheia do rio e não temos como impedir completamente todos os movimentos de encosta. Mas temos como reduzir drasticamente os danos e aumentar a nossa capacidade de resposta. E é aí que vem a preparação. Preparar-se significa reconhecer que o risco existe e organizar previamente o Estado e a sociedade para enfrentá-lo.
As experiências recentes nos mostraram que a diferença entre uma emergência controlada e uma tragédia humana frequentemente está na qualidade da preparação realizada meses ou anos antes do evento. Preparação, então, não é improviso, senhores, né? É combater o improviso. Os desastres são sempre situações de extrema complexidade. Quando ocorre uma enxurrada ou uma enchente de grandes proporções, dezenas de decisões precisam ser tomadas simultaneamente. Quem faz o alerta? Quem coordena a operação? Quem realiza a evacuação? Quais áreas devem ser interditadas? Onde estarão os abrigos? Quem fará o transporte da população até esses abrigos? Como serão atendidos os idosos acamados, as populações vulneráveis? Como serão assistidas as pessoas com deficiência? Quem ficará responsável pelos animais resgatados? Nenhuma dessas decisões pode ser tomada no momento da crise. Elas precisam estar previamente planejadas e testadas. Nesse contexto, surge então um dos mais importantes instrumentos da política nacional, o plano de contingência. Ele não é apenas um documento burocrático, e não deve ser, é um verdadeiro manual de atuação para os momentos de crise. A legislação determina que o plano de contingência contenha, no mínimo, a delimitação das áreas potencialmente atingidas, a identificação das áreas submetidas a controle especial, sistema de alerta, rotas de fuga, pontos seguros, locais de abrigo, definição de responsabilidades de cada órgão, protocolos de atendimento médico e psicológico, mecanismo de distribuição de suprimentos e realização periódica de exercícios simulados. Não estamos falando apenas de resposta emergencial. Estamos falando de organização prévia de todo o sistema de proteção da população. Então, o que a gente vê e o que eu costumo dizer é que uma cidade sem plano de contingência adequado é uma cidade que pretende enfrentar o desastre no improviso, né? E o improviso em situações de risco custa vidas. Mas nenhum plano de contingência será eficiente se o município não conhecer adequadamente o seu território. Para preparar-se é preciso e é necessário compreender onde estão os riscos, identificar todas as áreas vulneráveis, todas as encostas instáveis, as populações vulneráveis e os equipamentos públicos estratégicos. Outro aspecto fundamental de preparação diz respeito à própria estrutura administrativa municipal. Muitas vezes a gente imagina, né, que a defesa civil consiste só numa atividade exercida durante o desastre. Na realidade, ela deve funcionar permanentemente. Precisa dispor de estrutura mínima, equipe capacitada, equipamentos, protocolo, comunicação, capacidade de monitoramento e integração com os demais órgãos públicos. Nesses eventos recentes, a gente viu a maioria dos municípios sem essas capacidades, né, sem essas habilidades, né, desenvolvidas já no seio administrativo. Então, uma das prioridades do Ministério Público, definidas institucionalmente, foi justamente estimular e fiscalizar a estruturação dos sistemas municipais de proteção e defesa civil. Dentro dessa preparação, também a capacidade de alertar a população com antecedência suficiente. A produção de alertas precoces pode representar a diferença entre a vida e a morte, que é o que eu tenho, né, buscando já em conversas informais com os nossos órgãos do sistema de proteção e de defesa civil. Né? Incumbi o coronel da regulamentação nível estadual, né, e já está em andamento, das placas de sinalização das áreas de risco, das rotas de fuga, né, que é uma regulamentação que nós não temos ainda no Rio Grande do Sul, e que somente um estado, na verdade, na federação tem, que é Minas Gerais, né, coronel? É isso, né? Esses sistemas não são só placas, né? Eles contam com diversos outras tecnologias, né? Como o Cell Broadcast, mensagens por celular, sirenes, monitoramento hidrológico, monitoramento meteorológico e também aquele monitoramento das encostas que a gente já tem em Galópolis instalados, né? E esses mecanismos eles têm que funcionar todos de forma integrada, né? E, como já dito aqui, já trazido pela Cruz Vermelha,
não apenas a gente ter os sistemas de alerta, mas a população saber o que fazer com os sistemas de alerta, né? Quando for alertada. E aí entra, então, a importância dos núcleos comunitários de defesa civil, os NUPDECs, que é uma das, digamos assim, uma das experiências mais interessantes, né, previstas lá na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Esses núcleos aproximam a defesa civil da comunidade, capacitam moradores, difundem informações, promovem os treinamentos necessários e fortalecem a participação social, criando, inclusive, lideranças locais preparadas para atuar durante as emergências. Em última análise, eles ajudam a transformar a população de mera vítima potencial em agente ativo da própria proteção. E isso, na criação do NUPDEC de Galópolis, a gente já viu que nessas chuvas, nas últimas que a gente teve, da semana passada, nós já tivemos uma atuação bastante interessante no NUPDEC de Galópolis, que não teve a necessidade de chamar a Defesa Civil para atuar lá no local. Então, a gente vê o quanto isso libera também a Defesa Civil para atuação em outras regiões. Outra característica, e aí a gente já começa a falar em cidades resilientes, né? Das cidades mais resilientes é a realização periódica de exercícios simulados. A gente já teve um que foi realizado em Bento, né? Isso também é um dos pontos que estão sendo cobrados agora já pelo Ministério Público dentro dessa institucionalização da cobrança que está sendo feita aos municípios. Então, o papel, resumindo assim, o papel do Ministério Público na fase de preparação, é fiscalizar a existência de planos de contingência nos municípios, exigir o mapeamento das áreas de risco, acompanhar a estruturação da defesa civil, fomentar sistemas de alerta, estimular a realização de simulados e exigir planejamento territorial compatível com a redução de riscos, ou seja, com a gestão de riscos. Eu acho que esse é um dos maiores desafios assim, da defesa civil atualmente, né? Deixar de ser apenas uma política de resposta e se tornar, então, efetivamente uma política permanente de gestão dos riscos e de proteção da vida. Quarta etapa, senhores, resposta. Quando o desastre ocorre, então, entramos nessa fase mais visível da atuação. É a fase que mais aparece para a população. Nela estão os resgates, as embarcações, os helicópteros, os abrigos, as ações de socorro, fornecimento de água, alimentação e atendimento médico. Mas essa resposta, como a gente já vinha trazendo, ela começa muito antes. Resposta eficiente é consequência direta de um trabalho adequado de prevenção, mitigação e preparação. Quanto melhor o município estiver preparado, mais atualizado estiver o plano de contingência, quanto mais treinada estiver a população e mais estruturada estiver a defesa civil, mais vidas poderão ser preservadas quando o evento extremo vier, quando ele acontecer. A coordenação, e isso é importante lembrar, ela compete fundamentalmente ao gestor público e ao Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil. A Lei 12.608, ela atribui aos municípios papel central na gestão do desastre, cabendo à Defesa Civil Municipal coordenar as ações locais em articulação com o Estado, a União, o Corpo de Bombeiros e as Forças de Segurança, além dos serviços de saúde, assistência social e voluntariado. Então, o Ministério Público, senhores, não substitui o gestor público, não substitui a Defesa Civil. É do gestor público e da Defesa Civil gerir o desastre. O nosso papel é diferente. Nós atuamos, senhores, como fiscal do cumprimento das obrigações legais, garantidor dos direitos fundamentais, indutor de políticas públicas e, muitas vezes, articulador institucional. A experiência recente demonstrou que em situações de desastre de grande magnitude, essa função de articulação institucional torna-se especialmente relevante para o Ministério Público. Nas enchentes agora de maio de 2024, inúmeros atores estavam atuando simultaneamente.
né? Além desses todos já citados, a Brigada Militar, o Exército, a Polícia Rodoviária, organizações não governamentais diversas, né? E o Ministério Público frequentemente assumiu o papel de construir pontes entre as instituições que precisavam trabalhar de forma integrada, né? A gente saiu de uma atuação, principalmente de controle de legalidade, para uma efetiva articulação, né? Muitos momentos o promotor de justiça era o ponto de contato lá entre a Prefeitura, a Defesa Civil, a Assistência Social e as Forças de Segurança. Nós temos já, em razão da nossa atuação, principalmente em mediação e negociação, né, de situações complexas, sociais, já uma expertise em fazer essas articulações e essas mediações de conflitos. Então, nessas situações complexas de gerenciamento de crise, a gente tem essa capacidade instalada, né, de auxiliar e de efetivamente fazer essa articulação e essa mediação entre os órgãos que estiverem em conflito, eventualmente, né, ou como a gente às vezes olha e percebe, batendo cabeça um no outro, né? Então, a gente vai estar sempre presente e disponível com essa capacidade para fazer essa articulação. Eu trago aqui também, só para não me alongar, né, algumas outras necessidades aqui que já vieram bem trazidas pela Defesa Civil, né, e pela Cruz Vermelha, né, que é a necessidade de coordenação e comunicação durante o desastre, né. Informações desencontradas, a gente sabe, produzem em geral mais caos e mais pânico, né? As mensagens contraditórias dificultam as evacuações, né? Tem sempre alguém que estava... eu acho que era o... Não, acho que era o Armando. O Armando que traz o exemplo dos voluntários que queriam descer para Galópolis, né? No momento em que estava todo mundo tentando ser retirado, a gente tentando retirar as pessoas de lá e voluntários tentando descer sem nenhum preparo para enfrentar a situação, né? Então, coordenação e comunicação são essenciais, senhores. Evacuações preventivas, né? Eu lembro que, para além de toda a questão da necessidade da identificação das rotas de fuga, de mapeamento de portos seguros, né, da população ser treinada para essas evacuações, nós tivemos que ajuizar, em 2024, uma ação civil pública, né, para que o município tivesse um instrumento judicial disponível para fazer evacuações compulsórias daquelas pessoas que não estavam querendo deixar suas casas por diversas razões, por medo, por pânico, por proteção de patrimônio em razão dos seus animais. Nós tivemos diversas situações em que, como não existia uma preparação prévia já para o resgate de animais e abrigamento dos animais, as pessoas se recusavam a deixar suas residências ou voltavam às suas residências mesmo em risco para alimentar esses animais que tinham ficado para trás. Então, a gente vê o quanto a evacuação ela precisa pensar não só nas pessoas, mas também em todos os animais domésticos que impactam na vida daquelas pessoas. E trago também a questão aqui que já foi trazido do restabelecimento dos serviços essenciais, né? E dos abrigos, né? Os abrigos foi um calcanhar de Aquiles aí em 2024. Aqui na Serra a gente não sentiu tanto, pelo menos aqui em Caxias do Sul, né, porque o número de pessoas que necessitaram ser abrigadas era muito pequeno. Mas na região metropolitana foi um caos, né? Foi um verdadeiro caos. A etapa de acolhimento, então, ela é bastante importante, né? E a gente tem... O que essas pessoas precisam encontrar lá no abrigo? Então, sempre que a gente discute essa questão de proteção e defesa civil, a gente lista itens, né? A gente lista coisas, né? Segurança, alimentação adequada, abastecimento de água, atendimento de saúde, higiene, acessibilidade, privacidade, informação de qualidade e convivência familiar e comunitária. O Ministério Público ele passou a acompanhar intensamente a questão dos abrigos lá na região metropolitana.
Aqui também a gente acompanhou, mas aqui foi extremamente tranquilo o gerenciamento. Lá foi um caos. Lá nós tínhamos crianças desacompanhadas dos pais. Nós tivemos situações de abuso sexual. Nós tivemos o problema das facções, das organizações criminosas, todos trazidos para os mesmos abrigos, em razão de que existiam disputas internas dentro das mesmas regiões. Eles não tinham as regiões loteadas, entre si, em vários municípios da região metropolitana, e eles disputavam a bala, e dividiam o território dentro do mesmo bairro. E quando eles foram resgatados, foram todos juntos para o mesmo local. Então, a gente tem diversas situações indesejadas que precisam ser gerenciadas nos abrigos. E a última etapa, senhores, que é a recuperação, a quinta etapa. Encerrada a fase de resposta, quando os resgates diminuem, os rios retornam ao seu leito e os abrigos começam a ser desmobilizados, e inicia-se uma etapa menos visível para a sociedade, mas igualmente desafiadora. Essa é a etapa, então, chamada de recuperação. E aí, senhores, é nessa etapa que, paradoxalmente, algumas decisões são bastante importantes para o futuro das comunidades atingidas, Aí a gente começa a falar de moradia, infraestrutura, renda, saúde mental, educação, mobilidade urbana, saneamento e reconstrução de tecido social. A lógica predominante sempre foi, até 2024 pelo menos, de restabelecer o mais rapidamente possível a situação existente antes do desastre. Mas a experiência nos mostrou que restabelecer o que nós tínhamos antes nem sempre é o mais adequado. Em muitos locais que foram atingidos, o território já apresentava vulnerabilidades estruturais anteriores às enchentes ou deslizamentos. Ocupações em áreas inundáveis, moradias construídas em encostas, sistemas de drenagem insuficiente e falhas de planejamento urbano. E essas condições, elas contribuíram para o desastre. Então, reconstruí-las exatamente da forma que elas existiam significa perpetuar o risco para as próximas gerações e as próximas situações climáticas. Então, não pode ser uma simples reposição de perdas. Essa recuperação ela precisa ser compreendida dentro de um processo de transformação. Temos que recuperar as comunidades inteiras, Temos que ter diálogo permanente entre a questão da habitação, da assistência social, saúde, educação, proteção ambiental, recursos hídricos e planejamento territorial. A questão habitacional, dentro dessa, e aí já olho para o nosso secretário municipal, é um dos temas mais sensíveis e que a gente está enfrentando até hoje, secretário? Milhares de pessoas ficaram desabrigadas aqui em Caxias do Sul, nem tantas, mas nós temos problemas estruturais para realocações de pessoas até hoje, não resolvidos. Porque realocar comunidades, e quando a gente fala em realocar comunidades, são as comunidades inteiras que estão numa encosta, as comunidades inteiras que estão numa zona de inundação, ela exige vultosos investimentos públicos. A gente calcula aí 200 a 400 mil por família. Contabilizando área, contabilizando construção de casas, contabilizando a infraestrutura, contabilizando a realocação em si. Então, essa realocação de pessoas, a questão habitacional, ela tem que contemplar diferentes instrumentos que já vêm sendo discutidos aqui em Caxias do Sul, como abrigamento temporário, aluguel social, moradia temporária, reassentamentos, regularização fundiária compatível com a redução de riscos. Então, não é só fornecer um teto, é fornecer toda uma estrutura social e de moradia para essas pessoas que não as coloque novamente em risco. E aí a gente fala, então, em recuperação ou reconstrução resiliente. Temos que reconstruir melhor, de forma mais segura e considerando a realidade climática que já está presente no nosso estado. Senhores, para encerrar,
né? Eu acredito, então, que uma importante reflexão decorrente dos desastres é que a reconstrução não deve ser encarada apenas como uma necessidade. Ela pode ser, para nós, uma oportunidade histórica de corrigir erros acumulados ao longo de décadas, produzir cidades mais seguras, mais sustentáveis, mais inclusivas e mais preparadas para as nossas mudanças climáticas. Não deve ser apenas esse legado uma memória de destruição, né? Deve ser uma construção de uma cultura nova de prevenção, de adaptação e de resiliência. Se conseguirmos, senhores, transformar o aprendizado que tivemos nos últimos anos em políticas públicas permanentes, teremos honrado as vítimas e reduzido os riscos para as futuras gerações. E é esse processo de transformação que o Ministério Público pretende continuar exercendo nele seu papel constitucional de defensor da ordem jurídica, dos direitos fundamentais e dos interesses da coletividade. Eu vou deixar aqui um convite para todos. Nós estamos realizando um seminário, não sei se dá para ler, de prevenção, preparação e resposta a desastres, né? O olhar do MP, em que nós vamos ter a presença de diversos especialistas, alguns promotores, né, que vão discutir justamente essa questão da sensibilização aos planos de contingência. Vai ser em Bento Gonçalves, no dia 14 de agosto. Eu até gostaria que testassem esse QR Code, né, que coloca na página de inscrição do evento. De qualquer forma, está lá disponível em www.mprs.mp.br/eventos, né, na página da internet do Ministério Público. Ficam todos convidados e espero que possam comparecer. Agradeço a oportunidade de estar aqui e de também aprender um pouco mais com os palestrantes que vieram antes e com os que virão a seguir. Muito obrigado. Obrigado, doutor Adrio Gelati, do nosso Ministério Público. Quero aproveitar e saudar a presença aqui do Coronel da Reserva César de Assunção Nunes, assessor especial da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina. Será nosso palestrante à tarde com o tema O Estado frente aos desastres e o papel das câmaras de vereadores. Também, antes de nós encerrarmos essa parte da manhã, vou solicitar que venham aqui na frente o pessoal da Cruz Vermelha, o Tenente Coronel Marcelo Almeida de Souza, da Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil, bem como o doutor Adrio Gelati, por gentileza, para a gente fazer a entrega de uma lembrança da Casa Legislativa. Pessoal, então damos por encerrada essa parte da manhã, retomamos os trabalhos às 13h30, 1h30 da tarde. Muito obrigado. Boa tarde a todos os presentes. Vamos retomar o nosso seminário regional sobre proteção e defesa civil. Saudar também, hoje de manhã foram saudados as autoridades aqui presentes, saudar aqui o nosso próximo palestrante, Coronel César de Assunção Nunes, que está do meu lado direito, assessor especial da
Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina. Lembrando que o tema da palestra do coronel é o Estado frente aos desastres e o papel das câmaras de vereadores. Saudar aqui a presença do Major Constante, subcomandante do 1º Esquadrão de Aviação da Brigada Militar, o Capitão Bittencourt, que agora à tarde representa o 12º Batalhão de Polícia Militar. Também saudar e agradecer a presença novamente do Tenente Coronel Batista, do meu lado esquerdo, nosso palestrante das 15h30, que falará sobre atuação em grandes crises e o fortalecimento operacional do 5º Batalhão de Bombeiro Militar frente às mudanças climáticas. Eu quero, antes de passar a palavra para o Coronel César, eu quero convidar a Darla, o pessoal da NUPDEC de Galópolis, para que faça um convite para vocês que está no nosso telão aqui. Então, por gentileza, podem utilizar desta tribuna para fazer o convite. Boa tarde a todos. Meu nome é Darla Pereira, eu estou presidente da Associação dos Moradores de Galópolis. Tenho aqui comigo Vanessa Dalegrave, que também, juntamente com os demais do NUPDEP Galópolis, né, estamos aqui, então, para convidar todos vocês para esse evento muito importante amanhã na comunidade, certo? Onde nós vamos apresentar o guia comunitário de proteção, certo? O que tem nesse guia? Tem desde informações a respeito do que levar, como guardar seus documentos, quais documentos mais importantes, medicação, enfim, rotas de fuga. Nós já temos, através do Jair Strapasson, que ele é topógrafo, né? Ele começou um mapeamento todo na região de Galópolis, tanto a área urbana quanto a área rural, né? E esse mapeamento nos permite conhecer os moradores de todos esses locais, quantos moradores têm, se possuem animais, quais comorbidades. Junto também com o nosso presidente do Conselho de Saúde, a gente tem essas informações mais detalhadas. A questão de rotas de fuga também, eu vou pedir para a Vanessa dar para nós uma explicação melhor com relação às rotas de fuga. Então, assim, nós fizemos o NUPDEC em novembro do ano passado, final de novembro do ano passado, iniciativa da Defesa Civil, criamos um grupo e, durante esse período todo, a gente veio, então, trabalhando nessas informações para a gente chegar nessa reunião amanhã que nós apresentaremos esse guia para a comunidade, certo? Convidamos todos vocês, é muito importante essa participação de todos, queremos agradecer, né, ao vereador Alexandre Bortoluzzi por essa iniciativa desse seminário, que é de extrema importância, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Uma coisa muito importante, antes de passar a palavra para a Vanessa, que, de fato, o promotor de justiça, ele ressaltou a questão de Galópolis. Sim, na semana passada, nós tivemos os eventos lá depois do temporal e da chuva de granizo, que era 4 horas da manhã, nós estávamos recebendo ligação, né, da comunidade, solicitando lonas, e nós, do NUPDEC, temos lonas para atender prontamente a comunidade. E isso é um diferencial dos núcleos de proteção e defesa civil que a gente precisa trabalhar. É bem importante a gente realmente desafogar o trabalho da Defesa Civil e dos demais órgãos de segurança e a gente poder, sim, ser também protagonistas na proteção da comunidade num todo. Eu vou passar agora, então, a Vanessa, para ela dar mais umas explicações brevemente a respeito da questão do acesso. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Então, como slogan sempre a Defesa Civil é Defesa Civil somos todos nós e uma comunidade preparada salva vidas. Afinal, a Defesa Civil deve vir de todos nós, né? Então, orientando a comunidade com o que eles precisam fazer, rotas de fuga. Então, a gente está fazendo todo o plano de coordenadas de cada casa de morador de Galópolis, tanto na parte urbana e também como na parte rural, que são de difícil acesso, para a gente ter conhecimento, né, que tem uma pessoa idosa, uma pessoa acamada, onde é que uma pessoa precisa de oxigênio
oxigênio para ter sobrevivência. Então, a gente precisa orientar a população para trabalharmos em conjunto. Então, no PIDEC é algo mega importante, com toda certeza vai ser elaborado em vários outros bairros de Caxias do Sul, para conseguirmos trabalhar todos juntos. Afinal, voluntariado, ele sim faz a diferença. Temos um ótimo exemplo, que é a Cruz Vermelha, né? Estou fazendo parte recentemente da Cruz Vermelha também. Então, a gente convida todos vocês amanhã no Salão de Galópolis, às 19 horas. Aguardamos vocês para ter um momento bem bacana com todos nós. E como é que posso comentar? A informação correta, ela salva vidas. E é isso. Obrigada pelo pronunciamento. Obrigado, Darla e Vanessa, pela explanação. Então, de imediato, vamos dar sequência ao nosso seminário. Antes de dar sequência ao nosso seminário, alguém deixou uma chave de um carro ali no café. Já vou fazer a entrega. Então, dando sequência ao nosso seminário, de imediato eu passo a palavra ao Coronel César de Assunção Nunes, assessor especial da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, que falará sobre o Estado frente aos desastres e o papel das câmaras de vereadores. Tendes a palavra da tribuna, Coronel. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, pela lembrança, né? Muito gostoso voltar a Caxias depois de tanto tempo, quase 50 anos, né? Isso faz parte do processo, tá? Mas, assim, eu quero deixar muito claro, né, o objetivo, né, desses 3 tópicos que nós vamos trabalhar. Eu prometo que vou ser indolor, vou ser rápido, mas vou ter que tocar em alguns pontos que são nevrálgicos, certo? Por quê? Tanto como o Rio Grande do Sul, que está tendo a oportunidade agora, né, de poder entender um pouco melhor a questão dos desastres, né, e reagir no âmbito estadual e também municipal, muito mais estadual, esse é o objetivo da colocação. Nós passamos, tem um estado, né, que a gente vai caracterizar mostrando claramente, né, de que, apesar de sermos vizinhos com a população, né, quase 43% da população hoje de Santa Catarina é de origem do Rio Grande do Sul, né, mas os nossos riscos, as características geológicas, morfológicas e assim por diante, elas são bastante distintas, tá? É claro que a gente não vai esgotar o assunto, ele tem um caráter muito mais administrativo, gerencial, né, da abordagem, mas a gente promete, né, que não seja tão enfadonho assim por diante. Então, primeiro eu vou usar 2 vídeos para caracterizar bem o que é a Defesa Civil de Santa Catarina e depois uma prestação de contas, certo? Daquilo que a gente fez aqui de forma integrada, que nada mais é do que uma restituição daquilo que foi feito por gerações que aqui estão em 2008, no Vale do Baú, quando nós tivemos, né, praticamente 40 dias, né, em operação, com 200 e tantos mortos, né, certo? Naquele evento. Foi catastrófico, uma vergonha para o Estado, uma vergonha para as instituições, né, e aí depois a gente vai dissertando sobre isso, mas a gente reagiu. Por favor, primeiro vídeo. Temos som? Nasceu como a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil em 1973, marcando o início de sua missão de proteger e servir a população catarinense. Ao longo desses 50 anos, a organização evoluiu e, em 2011, devido à significativa importância de seus serviços e sua crescente relevância, foi elevada ao status de Secretaria de Estado. A força da Defesa Civil de Santa Catarina reside em suas parcerias estratégicas, trabalhando em estreita colaboração com universidades, órgãos governamentais e organizações não governamentais, fortalece a sua capacidade de resposta diante de desastres. A Defesa Civil de Santa Catarina possui um arsenal tecnológico de alto nível. Com 4 radares meteorológicos de última geração, acesso direto aos dados do satélite GOES-16 e sistemas de alerta preciso e rápido, está na vanguarda da prevenção de desastres e resposta a emergências. Sua busca pela excelência na previsão de alertas é incessante, contando inclusive com monitoramento de raios minuto a minuto, com modelos meteorológicos de alta resolução, análises de dados em tempo real e sistemas
sistemas de alerta eficazes, está preparada para enfrentar os desafios do clima em constante mudança. Atenção, atenção! Este é somente um simulado de situação de emergência na barragem. Seu compromisso com o engajamento comunitário é inabalável. Para os pontos de encontro. Através de treinamentos, simulações e programas de conscientização, capacita as comunidades a agirem de forma segura e eficaz diante das emergências. Em tempos de crise, a Defesa Civil é uma luz de esperança para aqueles em necessidade. Com equipes dedicadas, assistência humanitária e programas de reconstrução, está sempre ao lado daqueles que precisam. A evolução é o foco na proteção. Por isso, a Secretaria passou a se chamar Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil. O trabalho é nas ações de prevenção e proteção, assim como nas respostas rápidas a desastres, prezando sempre pela vida e a recuperação de patrimônio. Por isso, a Defesa Civil conta com um serviço de monitoramento e alertas 24 horas por dia. Todos os avanços tecnológicos e inovações desenvolvidos pela Defesa Civil fazem a Secretaria se aproximar ainda mais dos catarinenses, pois estes dados são disponibilizados para serem utilizados pelos municípios. São 5 décadas de história dedicadas à construção e ao amparo de um Estado e de toda a sua comunidade. A Defesa Civil tem como missão primordial servir e proteger os catarinenses, garantindo sua segurança e bem-estar. Defesa Civil de Santa Catarina, protegendo vidas, preservando comunidades. Em 2008 chovia mais dentro da Defesa Civil do que fora. Que cuida da proteção. Chovia mais dentro do prédio, né? A gente não tinha nem lona e era literalmente uma vergonha, certo? As instituições, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros não estavam preparados. Nós perdemos a conexão e perdemos muitas vidas, né? Justamente por estar despreparados em relação a isso. Tá? Então, a partir dali, nós tivemos que mudar. Então, começa a modificação. Então, o primeiro ensinamento é de que os desastres nos ensinam e nos dão uma grande oportunidade para poder mudar, certo? Segundo vídeo, uma prestação de contas, por favor.
não está a exaltação, está a necessidade de preparar as instituições. A esmagadora maioria dos bombeiros não estão preparados para sair da situação ordinária e entrar no extraordinário. É necessário recursos financeiros, treinamento constante. E quando a gente discute apoio ao outro Estado, né, esse treinamento, pela primeira vez em 20 anos, aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Agora já aconteceu o segundo em Santa Catarina e vai acontecer o terceiro no Paraná. Nós não seremos suficientes, mesmo nas questões regionais, para apoiar os outros estados. E eu não estou nem falando quanto custa a conta, quanto custa essa estrutura disponibilizada, certo? Então, há necessidade, sim, de preparar todas as instituições sem nenhuma firula, nenhuma questão de instituição. Sim, elas têm que estar preparadas, né, dentro das suas vocações, na gestão do desastre. Mas a gente vai avançando um pouquinho mais sobre isso, tá? Bom, então, em relação ao que a gente vai... Deixa eu adaptar um pouco o microfone aqui. Todo mundo é alto aqui em Caxias, né? Eu sou baixinho. Então, assim, serão 3 temas, tá? Eu vou passar um pouco mais rápido para a gente chegar no tempo e poder, quem sabe, discutir alguma coisa, certo? Então, né, eu trabalho na Defesa Civil desde 22, né? Eu sou oriundo do Corpo de Bombeiros, né? Sou gaúcho aqui, natural de Porto Alegre, né? E tenho uma história aqui muito grande com o Rio Grande do Sul, né? E vem, não é de hoje, né? Então, fica muito fácil da gente poder dizer com franqueza, né, as coisas, né, com muito mais propriedade. Aqui. Bom, essas 3 frases aqui, tá? Não vou fazer a leitura de modo, reportam muito claramente, né? A primeira, certo, é de que, assim, a organização é fundamental. A segunda, certo, que a gente vai esquecendo dos desastres. E quanto mais a gente esquecer, tanto mais graves serão os próximos. E o terceiro, obviamente, tá? Os eventos adversos constituem uma valiosa oportunidade, uma singular oportunidade para a gente evoluir. No nosso caso, né, quando a gente teve a oportunidade de buscar recursos, financiamento do Banco Mundial para poder estruturar a Defesa Civil, a conta veio praticamente assim, olha, vocês têm 190 milhões para estruturar a Defesa Civil. Ótimo, legal, muito bom. Mas estruturar como? Certo? Como? Qual a referência que nós tínhamos no Brasil para poder dizer, não, esse é o modelo nacional? Uma verdadeira salada de fruta, né, com criações, com secretarias, com secretaria especial, com casa militar, com uma salada de fruta enorme. Bom, vamos ver então na América Latina. O Chile, um formato totalmente diferente. A Argentina, dúvida. A Colômbia, recém começando a trabalhar. O Peru, enfrentando uma série de desastres, também sem nenhuma referência. Vamos dar uma olhadinha nos Estados Unidos. Um sistema excelente de monitoramento, mas quando envolve resposta, a coisa fracassa. Vamos para a Europa, uma outra salada de fruta. Então, as referências que nós conseguimos encontrar, não só para projeto, mas estrutura, foi em 2 países, que a gente normalmente não visita. O Japão, que nem Defesa Civil tem um conceito muito mais agregado, e a Austrália, que tem um sistema muito interessante, porque a academia está envolvida, tem muita produção acadêmica. Então, quem pensa fazer Defesa Civil sem produção acadêmica, sem transversalidade, não está fazendo Defesa Civil. Está fazendo qualquer coisa, né? São iniciativas isoladas para poder trabalhar essas questões. Todo mundo conhece Santa Catarina porque visita. Né? Maravilhoso, porque tem praias, né? Tem Rio do Rastro, tem e assim por diante. Mas também a gente tem desastre, e não são poucos. Né? Nós temos o Vale do Itajaí, que é complexo, é uma região complexa. Lembrando que o litoral catarinense ele tem quase 59% da economia ativa, né? E 60% da população. A parte mais vulnerável, né? E onde está a indústria, onde está o comércio e assim por diante. Né? E também 3,5 milhões de turistas visitando o estado praticamente o ano inteiro. Então, tudo isso traz uma responsabilidade enorme, né? Para pensar o amanhã e pensar o que fazer, né? Hoje, né? E assim por diante. E essa é a realidade. Enchente Blumenau, enchente Tubarão, furacão Catarina, o incêndio químico em São Francisco do Sul, contaminação radiativa em águas do norte, fontes radioativas perdidas em acidentes, enfim, um elenco de atividades, né, praticamente desde 1850, a gente vem enfrentando esse tipo de desastres aí, né, de forma bem contumaz. Em 84, 85 foi Blumenau, a cidade encheu 2 vezes, certo? E encheu onde praticamente a água chegou quase no 3º andar da prefeitura. Então, dá para ter uma ideia da complexidade, como aconteceu, de certa forma, aqui também no Rio Grande do Sul. Também em Xanxerê, né, um tornado
poçante, né? Enfim, ele é bastante comum. E não se restringe só a isso. Hoje tem um problema muito sério, que é a erosão costeira provocada pelos ciclones, né? E um risco muito grave de salinização de pontos de captação de água, que é o que certamente o Rio Grande do Sul vai enfrentar, porque o desnível entre praticamente Rio Grande e Porto Alegre são apenas 4,5 metros. Então, certamente, né, nós vamos há uma possibilidade muito grande de salinização da água e outros problemas, né, aí decorrentes aí de assim por diante. Né? A gente vai conversando por isso. Então, quem capta água, né, mesmo com a qualidade que se vê na capital, recebe, né, esses dois problemas: possibilidade de salinização da água, né, e também aí o que se planta, né, a montante, né, e o que escorre para o rio, e é outra grande complicação, certo? Também são cenários bastante comuns, cidades que enchem, né, tal como vem acontecendo, né? Isso aí foi uma sequência, depois de 2008, 2010, 2012, 2014, 2015, 2017, 2019, 2023. Então, as cidades têm sido isso, né? Então, tem sido constumado, tem sido frequente, né, essa atuação, certo? Também, tá? Isso aí é real. Isso mostrou uma fragilidade, né, da Polícia Militar na época, né, que não tinha barcos para poder fazer esse policiamento. Né? Então, a gente passa a utilizar a Polícia Ambiental. Né? Por quê? Porque, praticamente, assim, isso aí era no supermercado, no município de Itajaí. Era saque assim, dessa forma. Né? Claro que está tudo contaminado aí, mas olha a implicação que isso tem. Então, né, claro que as instituições têm que estar preparadas para sair do ordinário, entrar no extraordinário. E também a atuação da comunidade. Se o poder público não vai, ela se organiza, certo? E aqui está a grande incompetência do Estado, a maior incompetência possível, né, do Estado, que é alguém tentando buscar alguma coisa, né, dentro de uma geladeira, dentro de uma caixa. Aí pode fechar e ir embora mesmo, porque falhou o poder público. Ele não investiu, ele não treinou, ele não trabalhou. Então, essa é o grande atestado de incompetência aí das instituições de resposta, que deveriam, sim, promover a resposta, certo? E essa é a realidade, né? Itajaí, né, a montante, com outras implicações também econômicas, né? Porque esse volume de resíduos que vem no rio Itajaiaçu, ele exige, né, que a dragagem seja mais constante. Por quê? Porque ele precisa manter o calado do porto. O porto são 2 portos, Navegantes e Itajaí. Então, eu estou falando de economia, geração de impostos, empregos, que estão diretamente ligados a essas ações do Estado. Então, tudo isso afeta a Defesa Civil, né, de forma direta ou de forma indireta. Então, por exemplo, vamos lá, um acidente na 376 no Paraná. Qual a implicação que isso tem? Um acidente na 376 no Paraná, que bloqueia 12 horas a rodovia, ele atrasa, em média, 3 horas toda a logística do sul do Brasil, certo? Então, então tudo interligado, tá? As conexões estão tudo feitas. Tá, mas tudo bem, mas o supermercado resiste sim. E o medicamento vem por via aérea, nem sempre. Tá? E o combustível da aviação, quando eu tenho greve dos caminhoneiros. Tá? Então, sabe, tem uma cadeia de processos, tá, que envolve os riscos que são inerentes em cada município, tá, e cada vulnerabilidade e assim por diante. Certo? Essa é a realidade que se enfrenta e assim por diante. Bom, o estado de Santa Catarina, né, é pequeno, população de 8 milhões de habitantes, tá, praticamente 1,8% do território, né, são 295 municípios, uma densidade populacional até pequena, né, tem um PIB considerável, né, e elevada descentralização industrial. Quando a indústria é atingida, aí tem problemas na arrecadação de impostos, geração de empregos e assim por diante. A gripe aviária foi um grande problema. Certo? A gripe aviária para nós foi um grande problema. Fazer uma operação para eliminar em 3 dias 7 milhões de aves, sem que tivesse participação, cobertura, né? Tudo isso para manter um contrato. Né? E ainda o embaixador, né, do Japão presente aí acompanhando as operações. Né? Então, tudo para poder manter um acordo internacional, né, e não levar à crise à indústria, que diretamente afeta essa condição. Bom, para isso nós temos um Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres, isso já é fruto, né? Ele já está, essa parte de vidro aí é justamente para proteger, né, a chuva, né, que chovia mais dentro do que fora, mesmo na obra nova. Então, veja que é necessário, né, essa proteção, mas a gente sempre diz, e recebe muita gente, aqui eu estendo o convite, tá, de que nos visitem, como já aconteceu de inúmeras câmaras vereadoras, de inúmeras prefeituras que têm nos visitado. Prefeituras do Rio Grande do Sul, só esse ano foram 17 prefeituras. Né? Defesa civis, vereadores e assim por diante. Não é a última bolacha do pote,
Né? E assim a gente sempre diz, não olha para a arquitetura, verifica o que cada setor ele entrega, né? O que ele está entregando para o município, o que ele está trazendo de benefício para a população. Esse é o mais importante do que a arquitetura. Bonita, limpinha, cheirosa, mas mais importante do que isso é o que ele entrega, o que ele faz, certo? Bom, essa estrutura aí, tá? Ela foi montada no terreno do Estado, certo? E ela tem aí algumas partes a fazer. Então, isso aí é a Defesa Civil e ela é um centro de gerenciamento de riscos e desastres para as crises de Estado. Aqui embaixo eu tenho, né, o centro de comunicação, na parte de trás lá eu tenho um CELOG, né, uma área de ponto, uma área de pouso, né, para helicóptero, no caso do governador, e a estrutura administrativa financeira aí trabalha. Nós, para manter essa estrutura, nossos orçamentos são gordos, mas são insuficientes para manter toda a estrutura e fazendo aquilo. Então, a gente tem aí, praticamente, nos últimos anos, investimento, né, de milhões de reais para poder fazer isso. Quem olha assim, como é o Tribunal de Contas, poxa, mas vocês estão com 330 milhões em 2026? Isso é verdade, estou trazendo a verdade aqui, certo? Só que não é fácil você ter toda uma estrutura administrativa, financeira, para poder manter esse gasto de forma constante. É recurso, é aplicação, uma série de coisas que vem. Então, a gente vai ver algumas estruturas aí que consomem bastante recurso e que custaram muito para poder chegar até o estágio, tá? Então, eu não mostro isso aí como, né, eu mostro essa condição porque se eu construo hoje uma secretaria, tá, eu tenho que pensar de que ela tem que ter um orçamento progressivo, ela tem que ter custos e investimentos e, principalmente, ele tem que saber quanto é que ela vai custar e o que eu quero entregar, certo? Então, isso é fundamental. De nada adianta, né, fazer movimentação de cargos, né, e daqui para lá ajeitar as cargas, se efetivamente eu não estou pensando, né, daquilo que eu posso produzir, daquilo que eu posso entregar, que eu devo entregar, certo? E quanto isso custa. Porque a gente não pergunta, não, isso aí tem que ter, mas eu não sei quanto custa. Então, quanto custa? Esse recurso vai vir de onde? Agora eu tenho, mas será que daqui a 2, 3 anos eu tenho esse orçamento para manter a estrutura funcionando? Aí é aquele problema. As estações não funcionam, a barragem quebrou e assim por diante, certo? Quem é da área da aviação aqui sabe muito bem a dificuldade que se passa, né, como gestor, né, essa dificuldade que se tem de obter recursos para manter a estrutura funcionando, certo? Bom, nós temos 23 Coredecs hoje, coordenadorias regionais, estão espalhadas pelo Estado, todas elas são ligadas com fibra ótica, né, faz gestão de desastre, né, o coordenador, né, ele é variável, né, de todas as instituições, tem bombeiros, tem PMs, né, tem de outras instituições, mas é necessário que ele passe por uma boa capacitação e tenha a formação necessária para poder exercer essa atividade. Nós temos 4 radares, sendo instalado um 5º radar agora, certo? E veja, tem a cobertura do estado todo, sim, mas a eficiência do radar é de apenas 120 quilômetros. A partir de 120 ele começa a apresentar refração, e aí eu tenho perda de qualidade efetivamente dos dados. Então tem esse problema. Então, tem cobertura? Tem. Quem olha 100%. Mas tem regiões onde o radar, efetivamente, por exemplo, o radar de Araranguá, ele tem limitações no Planalto, né, justamente pela própria geografia do Estado. Certo? Esse é o nosso Centro Integrado de Operações. Lá nós juntamos todas as instituições, as federais são convidadas, as instituições estaduais são convocadas. Saúde, empresa de água, energia elétrica e assim por diante. Assistência social, todas elas são obrigadas a comparecer e recebem a informação já antecipadamente, né, clássica do sistema, né, que se usa, né, o sistema de comando de operações, aí, que é a ferramenta oficial da Defesa Civil Nacional. Aí o centro de operações, certo? Aí a classificação de acionamento, né, de cada um setor, tem só uma passagem para saber que isso existe, né? O protocolo está dentro de um decreto, né, e que efetivamente quando se ativa o CIOP, não implica só em ativar o CIOP, implica em ter os alojamentos para ter ele funcional, implica em ter a alimentação, que já está estabelecida, e como ele vai funcionar na jornada de segurança com imprensa e assim por diante. Então, tem regras, né, específicas para poder fazer essa estrutura funcionar. Centro de comunicação e imprensa, a imprensa vai para o centro de comunicação e aí recebe as informações específicas, tanto fracionada como de forma continuada, certo? Também mais um detalhe, a mesa tática para poder trabalhar é um Google Pro, certo? E a gente tem, então, essa estrutura, certo?
Eu dou um destaque aqui, não por ser log, mas para as barragens. Tá? A Defesa Civil ela tem 3 barragens, sendo que mais 2 estão sendo construídas. Parece loucura, porque ninguém tem essa estrutura, né, sobre o seu gerenciamento. A gente não imagina o que representa a barragem. Vocês vão ver aí nas fotos o que tem. Elas não são barragens para turismo, não são barragens para energia, para energia elétrica, né, para conversão de energia elétrica, né, elas servem somente para proteger, conservar a água montante e proteger cidades ajusantes. A barragem de Zé Boatê protege Blumenau. Se a barragem José Boatê, ela verte, né, Blumenau tem problema. Por isso, então, que você tem que ter critérios para abertura de barragem. Isso eu estou falando numa linguagem muito simples, porque tem que ter toda modelagem, trabalhar muito, né, com volumes de chuva montante, entender cada situação como essa e ter um monitoramento, né, como a gente vai ver, com estações, né, hidrogeometeorológicas, certo? Hoje são 300 instaladas que são da Defesa Civil. Então, olha o aporte que se tem de recursos para poder manter a estrutura funcionando. Por quê? Porque as demais estruturas das agências federais, elas são incógnitas, certo? São dúvidas. Algumas funcionam, outras estão quebradas há alguns anos, outras têm deficiência, outras os dados não estão fidedignos, não estão avaliados. Então, isso não garante, né, uma modelagem eficiente e eficaz para poder trabalhar com isso, certo? Então, são 320 estações que estão sendo instaladas aí. Nós temos 24 bacias, sendo que 2 dessas bacias, elas são afetas, uma ao estado do Paraná e uma ao Rio Grande do Sul. Então, é importante, tá, o Rio Grande do Sul ter um alerta muito grande para o Rio Uruguai. Lembrando que o Rio Uruguai, ele começa lá na confluência do Rio Canoas com o Rio Pelotas, né, ele desce, né, e ele vai até o Rio da Prata. Só que 82% de todo o volume de chuva que corre na vertente oeste de Santa Catarina, ele corre para onde? Para o Rio Uruguai. Então, ele vai dar problema onde? Não na divisa, direto, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Ele vai dar problema lá embaixo, certo? Lá nos municípios que estão só na divisa, né, do Rio Grande do Sul, certo? Com a Argentina. Então, é o que vocês estão vendo, então é necessário um monitoramento melhor aí pelo volume de água, né, que cai. Não estou nem falando o que vem do Rio Grande do Sul, estou falando que sai de Santa Catarina para poder atender aí, né, esse fluxo aí, certo? E aí, então, praticamente são 5 barragens hoje, e elas estão preocupadas não com conservar água, e sim com geração de energia, certo? Bom, nós temos aí alguns objetivos, tá? Não vou ler todos, né, até para a gente passar. Os objetivos aí, primeiro, é tornar a estrutura cada vez mais eficiente e eficaz, sempre numa lógica aí de atender cada vez mais a instituição. Não é uma coisa fácil, tá? Não é uma coisa fácil. Por quê? Porque como eu não tenho um quadro de pessoal, e também não vou conseguir com o governo um quadro de pessoal, com engenheiros, geólogos, geotécnicos, assistentes sociais, psicólogos e assim por diante, eu não vou conseguir esse quadro nunca, jamais, né, eu tenho que trazer de outros órgãos. E qual é o motivador que o cara que sai, por exemplo, né, de um órgão estadual, Secretaria de Obras, ele teria para trabalhar na Defesa Civil? Não, talvez é perto da casa dele. Não, talvez ele tenha sido perseguido lá no emprego dele, então ele resolve trabalhar na Defesa Civil. Mas não é assim. Eu preciso de um profissional qualificado. Eu não tenho hoje um engenheiro de barragens na estrutura do Estado, então eu tenho que contratar esse profissional. O engenheiro de barragem, eu começo a trabalhar com salário de no mínimo 70 mil. Menos que isso, o engenheiro de barragem não quer discutir, e não quer trabalhar menos que isso. Então, qual é o resultado? Eu tenho que ter esse profissional sob forma de consultoria e assim por diante. E também não adianta dizer, não, nós vamos fazer convênio com a universidade. Que convênio sem dinheiro? Convênio com a universidade sem dinheiro não existe. O professor vai tirar dinheiro do bolso dele, vai empregar as horas de aula dele para poder dar assessoria para a Defesa Civil. Entendeu? Então, sabe, é a nossa miopia quando enxerga o sistema, achando que não, a universidade vai trazer a solução. Tem solução sim. Primeiro que não é a universidade, são as fundações. Né? E no segundo momento que você tem que entrar com recurso. Então, por isso que eu mostrei um orçamento de que mesmo tendo um orçamento gordo, ele não é suficiente para atender todas as demandas. Certo? Porque são inúmeras quando se quer fazer proteção em defesa civil honesta, real. Tá? Isso tudo tem que ser muito bem definido em quanto custa e quanto eu quero. Certo? Também o Plano Estadual de Proteção da Defesa Civil é lei. Né? A gente tem ele ainda, já precisa ser atualizado, mas ele está vigente aí nesse processo. Toda a legislação, né, obrigado, que a gente tem aí, o Rio Grande do Sul também tem uma vasta legislação. Eu lembro aí do Coronel Cláudio, aí, que é um veterano aí, né? Acho que deu aula
há muito tempo aí, e ele tem um trabalho muito grande ali no Vale do Paranhana, né, com prefeituras e assim por diante. Tá? É um abnegado. E ele sempre pesquisa essa questão da legislação, certo? Então, também o ciclo de defesa civil é básico, certo? Para todo mundo. Aí é interessante a gente explorar algo interessante. Se eu perguntar para qualquer um de vocês, assim, olha, me dê um conceito de preparação, certo? Não, César, a preparação tá, mas como é que eu faço a preparação? Não, veja bem, faço preparação assim por diante. Gestão de desastre. Como é que eu faço gestão de desastre? No âmbito municipal e no âmbito estadual. Eu digo que faço, mas como é que eu faço? Se você não tem um ambiente, se você não tem a regra, se você não conhece as instituições, se você não tem protocolo, se você não tem termos assinados que garante a homogeneidade dessa operação. Porque eu sempre preciso, na gestão do desastre, a missão das instituições, as suas capacidades, as suas habilidades e as suas potencialidades. Agora, se não foi feito nenhum investimento, como é que eu vou querer tirar leite de pedra da brigada, do bombeiro voluntário, da saúde, que ainda está acordando nesse processo, a assistência social? Mas por que eu falo com essa ênfase? Porque a gente tem um trabalho gigantesco, né, pela frente aí para fazer adaptação a condições climáticas, certo? Então, essa é a fala um pouco mais veemente para a gente pensar como fazer, certo? Bom, a gente está organizado com o serviço de geologia, o serviço de hidrologia, serviço de meteorologia e de cartografia, todos no mesmo andar, compartilhando a mesma mesa, né, discutindo, brincando e, ao mesmo tempo, trabalhando questões técnicas no dia a dia, certo? Bom, nós temos 3 geólogos, uma equipe de mapeamento completo, né, trabalhando aí e com um acordo, né, com o Serviço Geológico do Brasil, 17 milhões e meio de reais para fazer mapeamento de riscos, suscetibilidade e assim por diante. Né? Então, tem que entrar dinheiro. Se não entrar dinheiro, a coisa não funciona. Não tem combustível, não tem pessoal e assim por diante. Mapeamentos de risco, né, avaliação de encostas, né, coeficientes de agregação e tudo que é comum aí, certo? Para 100% dos municípios catarinenses. Entrega de graça para os municípios para poder melhorar esse desempenho, mediante algumas cobranças, óbvio, né? Depois aí todas as cartas, alguns mapas sendo feitos, entanto na hidrologia, né, eu tenho 4 engenheiros hidrólogos, né, os 4 formados aqui no Rio Grande do Sul, que não conseguiram emprego, estão lá em Santa Catarina, certo? Tá em excelência aqui, eu tenho o IPH e as universidades, né, então a gente acaba importando a mão de obra, certo? Com muita característica. Mas aí vocês estão vendo um software de barragem. Certo? Esse software aí, ele, de 15 em 15 segundos, ele atualiza e me diz qual é a vazão, pressão, velocidade, escoamento, né? E aí, esse painel é o painel que permite eu operar de Florianópolis as barragens, né? 2 barragens que são abertura e fechamento. Abertura e fechamento não é um processo simples, são 4 sistemas que são concorrentes, que se um não funcionar, o outro trabalha, né? Para poder acionar efetivamente uma comporta, isso vai dar uma vazão, escoamento, a velocidade, isso vai alterar tudo em termos ajusante. E lembrando sempre que de 2 anos eu tenho que limpar essa barragem. E isso posso preparar uns 6, 7 milhões para cada barragem para fazer uma limpeza como essa. Então, não é pouco, certo? Então, se eu quiser barragem, isso é complexo, não é algo simples. Então, é as 3 barragens que nós temos. José Boatê, uma encrenca enorme, está dentro de uma área indígena, certo? Você negocia todo dia, sempre tem uma negociação nova. A PM já fez a visita lá, mas não é órgão federal, é complexo, difícil. A barragem de José Boatê, ela protege Blumenau. Ela tem 3 vezes o somatório dessas 2 barragens aqui, certo? O volume de água aí é considerável, tá? Então, você imagina o agricultor que está perdendo aquela terra lá montante, que vai ser alagada e vai ser indenizado. Ele quer perder a área? Ele está preocupado com a cidade ajusante? Ela vertendo, certo? Olha, só um comparativo, tá? Também, pela primeira vez em 2024, ela verteu, 23, aliás, certo? Essa pecinha aqui, ó, que é um registro, uma torneira, tá? 2.800.000 reais. Essa pecinha aqui, é específica, feita para isso, né? São 12 na barragem. Certo? Então você não troca elas. Por quê? Tem o golpe de Ariete, tem outros fenômenos assim por diante. Essa barragem já foi elevada. Por que eu falo isso? Porque quando se discute a construção de barragem, é altamente complexo. Não é uma coisa simples. Tem grandes implicações. E quando se pensa num projeto macro, tem que analisar o regime de sedimentos que está sendo lançado nesses córregos e assim por diante. Você sabe muito bem, todo gaúcho conhece, né? O fenômeno da mão, os 5 rios,
Todos eles desaguam em Porto Alegre, né? Passam por Porto Alegre, Santa Lagoa dos Patos, que consegue aguentar esse volume de água, né? E depois de 200 e tantos quilômetros, ele vai sair lá embaixo no Rio Grande, num canal que tem 4 quilômetros de largura. Então, olha só. E ainda, chovendo no Uruguai, eu vou ter o quê? Vou ter chuva na Lagoa Mirim, e aí o canal de São Gonçalo jogando água contra água. E mais ainda, para completar, eu tenho um fenômeno legal, eu tenho o vento que empilha toda essa água. Pô, é a fórmula do demônio. Só pode acontecer isso. Nós tivemos sorte até agora, né? Por quê? Porque praticamente choveu alternado em regiões distintas. Mas quando chove em todas as cabeceiras, as consequências são aquelas que vocês viram aí. Então, o que eu estou dizendo com isso? Né? De que isso é uma oportunidade. Né? É uma catástrofe, sim, mas é uma oportunidade para poder melhorar o desempenho, certo? Mais barragens, assim por diante, certo? E essa complexidade aí, tá? Que é manter essas estruturas funcionando. Isso é um ponto sensível. Eu estou apanhando aí. Não baixa muito, né? Acho que não cresço mais, só para os lados. E é complexo isso, tá? É um ponto sensível, suscetível a vandalismo, suscetível a sabotagem, né? Então não é uma coisa fácil de manter esse processo aí funcionando. Mas a gente tem melhorado substancialmente as reformas, tá? Também foram instaladas essas estações de metrô, que o Rio Grande do Sul instalou também, está usando o mesmo registro aí. As estações são um pouquinho diferentes, né? Mas essa agrega um ponto que nós temos câmeras, então a gente consegue verificar e ajuda muito o meteorologista a poder ver as condições específicas aí para tal, certo? Deixa eu ver se consigo passar. Bom, rapidamente, tá? Esse aí é um projeto, ele tem 30 anos, tá? São 11 barragens que vão ser construídas, 11, tem 3 funcionando, 2 em construção, são pequenas, mas tem um túnel aí que pode preparar uns 3 bilhões de reais aí, também o custo desse túnel. Ele pega lá uma grande área no centro de Blumenau e desvia a água para poder dar isso, né? E tem coisas que são inexequíveis. Uma passa por baixo da pista de navegantes, não tem mais condições de ser feita. Então esse projeto é o chamado projeto JICA, né? Foi feito pelo Japão, né? Nós não tínhamos supercomputadores para poder fazer toda essa modelagem hidráulica, né? E aí eles levaram os dados, levou 3 anos para nos entregar esse projeto aí, certo? Mas a gente está tentando executar ele pouco a pouco. Tem melhorado, mas falta muito ainda para poder fazer esse processo, tá? A gerência de meteorologia, ela trabalha aí com profissionais, né? Nós temos 3 meteorologistas no sistema de rodízio, né? 24 horas por dia. Eles emitem o alerta, não tem burocracia nenhuma para passar por fulano, beltrano, ciclano, não. O alerta é emitido por eles mesmos. A madrugada toda ele acaba funcionando. Além de modelagens, estações e outros acessos aí, tá? A última aquisição foi esse programa Argos da NOAA. Tá? Nós conseguimos o acesso às boias que estão no Pacífico, então a gente consegue ter esse controle dessa temperatura aí, tá? E poder entender. Só que não é só isso, né? Ter conhecimento da temperatura do Pacífico em tempo real, praticamente, né? Ainda tem toda uma conexão com a atmosfera e outras consequências que precisam ser melhor avaliadas aí, certo? Para tal, mas pelo menos é um parâmetro que se tem para essa condição. Satélites Algol 19, né? É o último da NOAA aí. A gente tem uma antena para isso, né? Custou muito caro isso, né? Mas é necessário, né? E a equipe de meteorologia, ela não é da Defesa Civil, ela é contratada, certo? Ela vem de fora. Hoje é o CIMEPAR que está dando essa assessoria. Esses são os nossos radares. Esse radar aqui, né, está avaliado em 8 milhões de reais, o restante na faixa de 6, 8 milhões aproximadamente, aí mais a infraestrutura, e você reserva 2 milhões e meio de reais para poder manter ele funcionando o tempo todo. Então, essa é a estrutura. E ainda, com 100% da cobertura, ele tem suas deficiências, né? Esses radares estão ficando velhos. Precisam de peça, manutenção, reposição e assim por diante. Então, eu cubro também, né? As empresas podem ter acesso a essas informações, são amplas, tá? Então, eu tenho o radar em Chapecó, o radar no extremo sul aqui, que pega uma parte do Rio Grande do Sul, aqui no norte, né? Eu tenho o de Lontras, que é um radar igual da aeronáutica, né? E tenho o radar de Joinville, certo? Que pega a chuva de circulação marítima. Então, mesmo com a cobertura de 100% do território, ainda nós temos áreas que não são cobertas. Essa antena, né, do satélite GOES, 19, não mais 16, foi atualizada aí recentemente, né? Esse satélite ele veio muito bem, né? Não adianta, a gente vai demorar pelo menos uns 20 anos para poder produzir algo similar aqui no Brasil. Não vai demorar muito tempo ainda, e esse é o setor de monitoramento, né, e meteorologia, né, e assim por diante, certo? A cartografia,
né? Sem carta não se faz nada, não se avança. Tá? Então, é importante também, ela está no contexto, aí qualquer mapeamento eu tenho lá essa equipe trabalhando lá dentro, certo? Esse é um dispositivo interessante. Tá? Esse kit, o Rio Grande do Sul agora também está fazendo isso, fez uma licitação e está fazendo entregas. A gente não entende como a ponte é tão importante. Eu, como Defesa Civil, né? Não eu, né? Mas a Defesa Civil só pode entregar isso aí quando a ponte for arrancada. Caso contrário, né, eu vou ter aí o Tribunal de Contas, denúncia, assim por diante. Então, esses kits aqui são kits que são já comprados. Já está o registro de preço feito. Eu coloco isso aí numa manhã, se a cabeceira estiver feita. E era o problema a cabeceira. A prefeitura não tinha dinheiro para cabeceira, não tinha engenheiro para cabeceira, não tinha participação. E aí o que você faz? Tem que fazer um convênio rápido, né? Um convênio simplificado para poder entregar o recurso, ele construir a cabeceira e aí sim eu colocar a ponte. A gente não entende que às vezes o colégio está do lado, o posto de saúde está do outro, a produção está do lado e a população precisa, anda 20, 30, 40 quilômetros. Nós entregamos em 2023 265 pontes, praticamente foi uma para cada município. Não foi isso, tá? Os municípios receberam todo esse aporte. Mas por que eu digo isso? Porque isso também é defesa civil. Isso aí é apoio ao restabelecimento e à reconstrução, como queiram, certo? E isso aí dá dignidade. Se eu não fizer isso, certo? Eu não tenho. E eu posso construir uma série histórica e assim por diante, certo? Então é assim que ela funciona. Mas César, mas botaram pedra argamassada ali? Pode, desde que ela seja estruturada, certo? Então, isso aí resolve um problema enorme, não vai ser arrancado, tá? Pode cair água aí que não pode até passar por cima, mas não arranca uma ponte. Toda ela é protendida, amarrada, fixada, né? E é assim que ela funciona. Eu tenho aí até de 45 metros, certo? Em 3 vãos de 15. Certo? Também fizemos a entrega para cada município, independente de partido, credo, religião, recebeu um veículo, um Jeep, um Renegade, não, esse sim, mais simples aí. Recebeu um drone, uma TV de 50 polegadas, conjunto de 25 rádios em UHF, né, e computadores. 220 mil reais por município. Por que isso? Porque o Tribunal de Contas, quando fez uma auditoria, né, ele queria nos pegar porque os radares estavam com algum problema e nós viramos a mesa. Disse, não, para aí um pouquinho. Nos ajudam a fazer um diagnóstico com os municípios, né, e saber qual é a deficiência deles. Pegamos o projeto Elos, que era no projeto 2018, trouxe informações precisas e veio a necessidade dos municípios. E ao invés de entregar barco, que isso aí é função de bombeiro, entregar motor de popa, que o cara não vai conseguir manter, não é nem habilitado para dizer isso, né? Não sei, às vezes o cara está lá sem função nessa função, então é dar aquilo que seja útil para que ele consiga fazer proteção e defesa civil, que nada mais é do que gestão. Se o defesa civil do município, que tem 3 pessoas, estiver tirando pessoas no barco, que é louvável sim, o prefeito vai decidir com quem? Com quem o prefeito vai ter informação. Então, isso é gestão. Defesa civil é gestão, certo? Mas eu tenho. Então, tudo bem. A tua vocação é para outra, mas alguém vai ter que fazer gestão de proteção em defesa civil, certo? Também aí, a gente está pensando já, falando sério, tá? A gente está pensando já na estiagem, certo? Então, foram entregues aí, vão ser entregues ao total são 126 caminhões como esse, né, que são caminhões simples, pequenos, compactos, né, que eles servem para muita coisa. Transporte de água potável, transporte de água suja, regras, né, bombinha pequena, né, facilidade de acesso. Então, já estão entregues com as prefeituras. Isso aí justamente já pensando no próximo ciclo. E não é só isso. Está pensando em caixas d'água, em tubulação e assim por diante. Defesa Civil na escola, esse programa simples aí, né? A gente deve atender esse ano, a meta é 100 mil alunos. Defesa Civil na escola não vai à escola, né? Isso é tratado dentro de uma lei estadual que obriga as escolas estaduais a ter esse programa nas 6ª e 7ª séries, né? Acompanhando os conteúdos. Professor, deslizamento, com S ou com Z, mas o que é um deslizamento? O que é um talude? Como é que eu calculo um talude? Não, você vai ver em matemática, então esses conteúdos. Então, quem é treinado? Quem é treinado é o professor, e ele toca o programa. Então, não tem perna para ir na escola, e esse programa aí já tem inúmeras escolas que já estão multiplicando isso, tá? A gente levou esse programa recentemente para um convênio com a Itália, com a província de Trento, né? E eles acharam sensacionais, porque ele não envolve, né, a defesa civil. A gente só tem uma espécie de franquia e ele funciona com muita propriedade. Não tem tempo para falar dessas coisas e assim por diante. A responsabilidade do Estado, segundo tópico, para avançar um pouco mais, certo? As previstas
E as outras necessidades essenciais? As previstas, elas estão aonde? Tá? Estão na lei. Que é fazer, se envolver, atuar sempre, antes, preventivamente, na gestão de desastre e na gestão de risco, principalmente na gestão de risco, apoiando os municípios. Não estou dizendo nada diferente do que está na lei. A 12.608 diz que sempre vai ser feito entre União, Estados e municípios, de forma integrada. Tá? Não é só o Estado fazer, não é só o município. Tem cobrança para o outro lado. E na gestão do desastre, que eu confesso, certo, que eu não sei como se faz gestão de desastre aqui no Rio Grande do Sul. Certo? Não sei. A gente sabe como fazer, mas não sei como é que é feito. Não sei se há uma preparação para as instituições, se há reuniões, se o grupo de ações coordenadas funciona. Acredito que sim, certo? Daquilo que eu tenho visto, mas as coisas vão mudando de forma bastante própria, certo? Também são ações de responsabilidade na 12.608, preparação, mitigação e assim por diante, certo? E que cada município tem a sua escolha. Às vezes nós temos municípios que são os vizinhos, com a mesma etnia, a mesma característica, mas eles têm riscos diferentes, certo? E aí, então, certo, a 12.608, que é o, digamos assim, é o principal dispositivo da Lei de Proteção e Defesa Civil, e aqui eu paro para dizer algo bastante importante. Defesa Civil não é uma instituição, Defesa Civil é uma política, e que se eu não tiver o conceito, a doutrina de que proteger as pessoas é fundamental, o restante passa a ser secundário ou terciário. Então, eu tenho que estar cotizado de que proteção é fundamental. E essa proteção ela tem que ser, sim, dada pelo Estado. Então, por isso que a gente diz proteção e defesa civil. Não é nós que inventamos, está na política. E ela vem de forma muito clássica nesse processo. Mas esse dispositivo mudou uma série de leis. E aí está o grande problema, porque elas são muito estanques. Nós não conseguimos colocá-las. Essa dificuldade que um promotor de justiça às vezes tem quando ele puxa lá o fio da meada. Aí ele vai na 12.608, vai nas legislações acessórias. Mas como é que eu faço isso funcionar? Bom, primeiro não é competência dele, é responsabilidade dele. Mas como é que ele faz essa mecânica funcionar quando não está funcionando? Então, sempre isso. Por isso que o Gabi Clima, aqui do Rio Grande do Sul, que é do Ministério Público, é uma grande iniciativa, de poder não só apoiar o promotor de justiça, que está lá na ponta, e poder ajudar as defesas civis, mas também ajudar em muito, envolvendo outras instituições que são fundamentais para esse processo. E recebeu muita bordoada, porque estava se metendo em coisas que não deveria. Mas o papel do promotor é esse, certo? Ele pode ir mais além. Então, não se ressintam se tiver alguém questionando essa atuação. Então, tem muitos promotores aqui que são importantes aqui nesse contexto, Então, eu vou citar o meu ponto de contato aqui, que é a doutora Silvia, tem participado dos eventos e a gente tem conversado bastante sobre essas ações conjuntas envolvendo os dois estados, inclusive, certo? Então, ela sempre diz que a política tem essa transversalidade, ordenamento territorial, saúde e meio ambiente. Saúde não está vindo ainda, está difícil. A saúde é complexa, muito mesmo, porque a saúde é bem antes, é preparação, é vigilância epidemiológica, é vigilância sanitária, é preparação da estrutura e depois ainda continua. Então, a saúde ela precisa se modificar, se estruturar para isso, certo? E ela não está preparada, ela sempre corre atrás da cauda para poder dar conta, tá? Isso, pessoal, não é crítica, isso é constatação do que é no Brasil. A dificuldade de poder trazer os profissionais, de entender que ele tem megas responsabilidades, que nós vamos ter gente machucada, ferida, e que vai ter todo um ciclo de proteção sanitária, defesa civil e assim por diante. Também aí a política nos dá aí uma atuação articulada, prioridade na prevenção, isso tudo é princípios da própria lei, certo? E o Estado, então, ele tem que executar a política, instituir o plano estadual de proteção, dar o apoio técnico e, fundamentalmente, apoiar o município. Vou repetir, apoiar o município em tudo que ele precisa. Não é criar barreiras, criar cláusulas, eu estou falando dentro da legalidade, certo? Mas apoiar o município. Porque eu recebo esse diagnóstico lá, quando eu recebo, diz, olha, falta esse contato melhor com o município, eu não consigo entender, eu não consigo ver, o que está acontecendo, por que vocês são diferentes, por que vocês dão esse apoio, por que vocês fazem isso? Digo, não, cada forma de pensar, o Estado tem a sua característica. O município, então, cabe a maior responsabilidade. E o abacaxi, que o desastre acontece lá no município, ele não acontece no Estado.
Então, quando o município perde a capacidade de resposta de organização, o Estado entra. Quando o Estado perde essa capacidade, a União entra com um canhão, certo? E aí, meu amigo, aí é generalizado. E quando muitas vezes a União perde a capacidade, como aconteceu praticamente na Venezuela, certo? E está acontecendo em muitos países na Europa agora, né, com os grandes incêndios florestais, e que a gente ainda está um pouco imune, está pensando só em água, tá? Certo? Mas tem outras preocupações. O que acontece? Né? Aí eu preciso de ajuda internacional. E a ajuda internacional é uma grande incógnita. Métodos distintos, capacidades distintas, potencialidades distintas, enfim. Não se treina conjunto, não se trabalha conjunto, não se investe conjunto, e aí, cada vez que um opera lá, é como se estivesse voando de uma forma diferente. Então, há necessidade para tal. Por isso que a gente diz que assim, as corporações precisam se preparar para sair do ordinário, né, e entrar no extraordinário, certo? E mapeamento de risco e fiscalização, que são as funções, efetivamente, do Estado, apoiando isso, tá? E eu pergunto, e os riscos tecnológicos? Onde é que estão eles? Certo? Onde é que estão os riscos tecnológicos? Se a gente pensar, né, de que assim, eles estão presentes na indústria, no dia a dia, no cotidiano, nos grandes incêndios, né, e que isso afeta a cidade, certo? A gente não está mapeando nada, a gente não está avaliando nada, a gente não está pensando em nada disso, só pensa no risco meteorológico. Né, mas esquece, né, os riscos tecnológicos que estão presentes, sim, e que podem causar muitos problemas. A gente tem história aí, né, grande nesse aspecto. Por isso que a gente colocou aí, né, de que eu faço um mapeamento de risco, mas eu nunca penso nos tecnológicos. Quem está pensando, parabéns, certo? Né? Informação e preparação também é fundamental, não vou dissertar sobre isso, né? Todos aqui são da área, certo? Né? E o município tem o dever de manter a União, o Estado informado, e o dever de realizar treinamentos práticos, simulares, evacuações, conforme o plano de contingência e ações do município, certo? Plano de contingência puro só relata as contingências, plano de contingência e ações. Se não tiver ações, não tem muito sentido só ter as contingências levantadas, certo? Bom, e por fim, já chegando, né, já mais ou menos enjoado dessas falas, né, o papel das câmaras de vereadores frente ao desastre. As mudanças climáticas, os desastres, são grandes desafios para os gestores municipais e para os vereadores. Então, os vereadores agora estão chegando, né, nesse ponto. Tá? Estão batendo na porta dessa condição. Então, o que o vereador, afinal, faz, né, nessa condição? Primeiro, parabéns, né, ao vereador que, né, não por ter convidado, mas por ter reunido tanta gente, né, no plenário. Isso aqui é raro, certo? A gente, olha, isso aqui é 1 a cada 400 câmaras consegue realizar um evento como esse, trazendo o público, né, dentro de um dia inteiro para trabalhar essas questões, né, de proteção defensiva. É raro, raro mesmo. E a gente dá sugestões e avalia, mas nunca acontece, certo? Então, é importante para tal. Então, o vereador tem, sim, muitas responsabilidades, certo? O município detém o grande abacaxi de ter deveres, práticas imediatas de proteção defensiva, porém, né, são os entes com menos recursos, sempre, com menos estrutura, sempre, com menos pessoal qualificado, sempre, né, e com o desastre sempre presente. Pô, eu vou recorrer a quem? A quem eu vou recorrer? Eu tenho que recorrer ao Estado. E se o Estado cria barreiras, como é que a coisa vai funcionar? Então, é claro, né, que nós vamos pensar romanticamente em salvar vidas, mas isso vai acontecer? Então, sabe, esse é o grande questionamento que se tem. Tá? Então, assim, tomara que, né, essas falas, que não são de nada parecido aí, elas consigam motivar, como já vem acontecendo. Tá? A gente consegue mudar bastante nesse sentido, certo? Bom, as ações legislativas, elas estão aí, projetos de interesse de conexão com os programas, né? Então, projetos de lei, o vereador tem que se interessar e saber se existem projetos. Agora, se não existe, o que ele pode fazer? Segundo, certo? Destinação de verbas na lei orgânica, exigir que o município, o executivo, faça isso como propriedade, e aí cada vereador conhece isso com muita propriedade. A fiscalização e a participação e o controle do ciclo de proteção e defesa civil, né? E se tiver uma câmara temática, é fundamental, porque ele é um fórum de discussão, e não só municipal.
porque também ele pode envolver outras câmaras de vereadores, pode sim, né, como tem acontecido, e trabalhar no apoio mútuo daquela região ou dos municípios que são vizinhos. Isso é uma baita de iniciativa, né, e que às vezes, né, não é tão difícil de convencer, como todo mundo está sabendo em relação a esse ponto, certo? Então lá, entender o Legislativo Municipal que tem o papel de legislar, fiscalizar e representar. Conhecer as competências da própria lei. Não é à toa que a gente sempre vê lá um vereador que vai buscar uma ponte. Ele não vai levar nunca a ponte. Agora, ele quer identificar como é que está o processo para receber a ponte, é outra coisa. Então, a gente recebe. Ô, vereador, então lá, vou dar uma olhada aqui. Olha, está faltando documento aqui, lá, colar, mas você não vai brigar com o prefeito. Assim, 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 vamos alinhar, vamos dar esse jeito para poder melhorar esse dispositivo, tá? E assim, a gente procura não fazer promoção. Promoção no órgão público é assim, o cara vai, certo, para resolver um problema. Ele não resolve o problema e é maltratado. Certo? Então, leve um problema e traga dois. Sempre aquela porcaria. Então, pelo menos, recebe bem ele, trata bem ele, dá um encaminhamento, não mente para o cara, diz, olha, não posso. Ele vai sair mais satisfeito, mesmo que ele não consiga resolver o problema. E aí os planos são fundamentais. O plano diretor municipal está alinhado com a proteção da defesa civil? Não, veja bem, César, não é assim. O plano municipal, o diretor, tem uma outra contingência. Não, mas peraí, o promotor está cobrando. Mas assim, ele está conexo? Ele tem uma autorização para construir em áreas de risco ou não? O direito de construir? Não, então essas questões estão afetas aí. A questão de acumulação de água, a questão tem muita coisa aí no plano diretor que diz respeito à defesa civil, sim. O plano diretor municipal, plano municipal de redução de riscos, esse é completo. Eu não sei quem tem isso no município, quem tem, parabéns, certo? Tem lei que regula isso, é fundamental porque ele já está prontinho, está com projetos já pronto para buscar dinheiro, certo? Fundamental. Os planos municipais de reação na saúde, que praticamente não existe. Os planos municipais de assistência social fica com dúvida se é trabalhar com adoção, crise de marido e mulher. Não, ela tem um papel na lei das suas que é fundamental, que é o item de ajuda, que é atender a comunidade. Você tem ideia do que é morar 8 meses num abrigo? Como ficou em Ilhota? As pessoas não podiam voltar. Você ficar num banheiro que só tem 2 vasos e 2 chuveiros, 480 pessoas, passando de colchão para colchão dentro do ginásio de esporte. Alguém consegue se identificar num cenário como esse? 8 meses. Essa é a realidade. Você imagina os conflitos sociais que lá aconteceram, vida de drogas, a gente passando de colchão para colchão, filhos de abrigos. Então, tudo isso está sendo estudado, e muito pouco no Brasil, na sociologia do desastre, certo? E que precisa trazer a antropologia do desastre, a sociologia e inúmeras ciências para poder trabalhar cada vez melhor e entender essa mecânica e poder dizer o seguinte, não é só, eu vou ativar um abrigo, tá bom, onde é que está a chave? Está com a dona Ana vai cozinhar? Sim. Chegou o item de ajuda humanitária, a comida? Não chegou ainda. Tem colchão? Não, mas o cara traz o dele. Não, o dele molhou. Ele perdeu o sabonete, perdeu a pasta de dente, perdeu a escova, perdeu a dignidade, o cachorro, a mulher, e esse cara está num abrigo. Como é que eu trato esse cara? A psicologia do desastre só entrou firme porque teve, infelizmente, o incêndio da Boate Kiss. A Universidade Federal teve uma iniciativa brilhante de poder colocar a equipe de psicologia e entender um pouco mais. Isso é um marco na história da psicologia do desastre no Brasil. Mas, veja só, será que antes não tinha desastre? Certo? Então, pessoal, não está a crítica pura e simples. Está um alerta porque nós temos que se mexer. Muito bom, agora as adequações climáticas, mas tudo bem, ótimo, beleza, mas elas são corretas, idôneas, assim por diante, então tudo isso a gente tem pela frente ainda, certo? Então aí, conhecer a estrutura municipal, depois, se for prioridade da Câmara, apoiar a constituição de uma comissão, identificar como projetos de lei, conhecer os riscos tecnológicos, meteorológicos do município, promover testes comuns. A Câmara de Vereadores pode participar, sim, de um exercício simulado de mesa, e pode fazer. Se eu tenho competências claras para o vereador que quer fiscalizar, operar e assim por diante, eu posso fazer um exercício simulado aqui nesta Câmara, fechadinho, bonitinho, certo? E consigo dar um norte aí para aquilo que o vereador pode fazer trabalhando nessas bases, certo? E aí, já na finaleira, certo? Na hipótese da Lei Orgânica Municipal e da Lei de Diretriz Orçamentárias Perceptíveis, as emendas parlamentares, se é que prevê, fazendo essa disponibilidade de recurso, certo? Então, pessoal, assim,
a empolgação, às vezes, com essa área, né, ela exige que a gente tenha cada vez mais resultados, a gente vai levando em consideração aí uma série de pontos, né, entendendo algumas fragilidades. Não entenda que nós, vizinhos aqui, fizemos da melhor forma, não é isso. Nós temos sérios problemas, graves problemas, de dificuldade de toda ordem, tá? Mas a gente permite, né, entrar nessa frase, por que não? Por que não experimentar? Por que não fazer? Por que não tentar? Por que não colocar no laboratório, certo? Fechando, tá? Eu agradeço demais aí o convite, né? Espero que talvez o meu tom de voz não tenha chocado, normalmente, né? Eu jurei que não seria mais assim, isso é muito, né? Vem da própria carreira, que não era assim, mas né, eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco mais a respeito disso. Tem casos interessantes, né? Eu fiz uma palestra em Pelotas no ano passado, né? E o tema era justamente o desastre como oportunidade. E tinha um público interessante, né? Então, assim, a gente conseguiu ali mexer com a universidade, que estava parada, estática, certo? Então, já é uma outra relação que tem lá um excelente curso de meteorologia e forma meteorologistas de excelente qualidade para todo o Brasil, certo? Então, apenas um aspecto aí. Aí eu posso citar Rio Grande do Sul, excelência na saúde, excelência na hidrologia, na engenharia, na segurança, certo? Também, não por quê, tá? E que também, tá? Também, eu vejo aqui os representantes da Polícia Militar, da Brigada Militar e também do Grupamento Aéreo, têm grandes responsabilidades em manter essas máquinas funcionando, porque elas vão ser demandadas sim, né? E o treinamento, a manutenção, né? Deixando elas sempre aprestadas, é uma forma de poder ser útil. Muito obrigado, desculpe qualquer fala, tá? E agradeço demais a oportunidade aí para todos. Que aula dos nossos irmãos de Santa Catarina, né? Na verdade, o Coronel é gaúcho, mas trabalhou uma vida em Santa Catarina. Obrigado pela sua explanação, Coronel César de Assunção Nunes, assessor especial da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina. Retornando aos nossos trabalhos do nosso Seminário Regional de Proteção e Defesa Civil. Eu vou quebrar um pouco o protocolo, vou pedir que o Coronel César tem que se ausentar daqui um pouquinho, então vou pedir para que ele se poste aqui à frente para a gente fazer a entrega de uma lembrança dessa Casa Legislativa. Também informo que, após a palestra do Tenente Coronel Márcio Miller Batista, nós iremos fazer a entrega dos certificados aos presentes. Então, de imediato, eu passo a palavra ao Tenente Coronel Márcio Miller Batista, comandante do 5º Batalhão de Bombeiro Militar, com o tema Atuação em Grandes Crises e o Fortalecimento Operacional do 5º Batalhão de Bombeiro Militar frente às mudanças climáticas. Da tribuna, Coronel, fique à vontade. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês nesse evento tão importante. Gostaria de cumprimentar o vereador Alexandre Bortolus, presidente da Frente Parlamentar de Defesa Civil, a quem já agradeço também pela confiança e pelo convite de estar aqui nesse momento. Cumprimento também o Coronel Maurício, comandante do 2º Comando Regional de Bombeiros, aos vereadores aqui presentes, secretário de Segurança Pública, o Éder Dalla Porta, da Cruz Vermelha, grande companheiro também, ao capitão Bittencourt, Major Constante, está conosco, ao tenente Armando, da Defesa Civil, vereador José Abreu, que está conosco. Também está participando hoje o Claudecir, líder comunitário, juntamente com os demais, representando aí a Associação dos Moradores de Caxias do Sul. Seja muito bem-vindo. É um prazer receber você sempre.
A nossa fala nessa tarde é de maneira muito focada no que foi os eventos de 2024, como nós estávamos preparados naquela época, de que forma nós atuamos naquelas emergências, nossas equipes em Caxias do Sul e toda a Serra, e posteriormente também falar um pouco do que mudou de lá para cá. Então, durante esse período, quais são os fatores, os aprendizados e de que forma nós evoluímos em relação a esse cenário. 2024 foi um momento atípico, a maior catástrofe climática de toda a história do Rio Grande do Sul, e dentro desse cenário não havia, certamente, como falou anteriormente o Coronel César, com certeza nenhum corpo de bombeiros, nenhuma instituição estava preparada para aquela magnitude daquele evento naquela época. Então, de tudo aquilo nós tiramos grandes aprendizados e são nesses momentos em que a gente percebe a necessidade da preparação, da capacitação, do investimento, da integração entre os órgãos. Isso tudo foi possível visualizar naquele momento. Para começar, eu quero passar um pequeno vídeo onde vai mostrar um pouco das imagens de algumas ocorrências e atendimentos, especificamente aqui de Caxias do Sul. A gente pode ver algumas imagens das ocorrências das enchentes que teve, deslizamentos de terra que houveram, nossas equipes em campo trabalhando. E falando nas equipes aqui trabalhando, quero cumprimentar todo o nosso efetivo do 5º Batalhão que está presente, os bombeiros militares também do CRB, também os nossos SCABs representados aqui, Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro, o Benovitch, de Serafina Correia, o Dávila, de Cambará do Sul, o Jober, de Antônio Prado e o Tenente Passos de Feliz, que são braços que nós temos do voluntariado credenciado também nesses municípios mais distantes ou menores municípios também, em que não há uma estrutura do Corpo de Bombeiros Militar. Então, são nossos braços nessas cidades. É um prazer receber vocês aqui nessa tarde. Pode passar o slide? Aqui. Tem um passador aqui. Muito bom. Fazendo uma timeline aqui, uma linha do tempo dos eventos climáticos que sucederam ao longo dos últimos anos, a gente pode ver uma série uma sequência de eventos extremos que aconteceram. Começando lá em 2022, grandes secas que houveram, grandes estiagens, incêndios em vegetação. 23 também iniciou com uma série de incêndios. Agora aqui não dá para ler direito, mas foi em São Borja, na reserva do Taim, Pedras Altas também teve, em março também, e aí começam, 2023, as inundações. Então, aquele ciclo de El Niño e Laninha, né? Então, um ano muito seco, outro ano muitas enxurradas, muita chuva, muitas consequências decorrentes justamente desses fenômenos climáticos. Na nossa área, falando em 5º Batalhão de Bombeiros Militar, hoje abrange 70 municípios da Serra Gaúcha. Então, nossa área pega desde Lagoa Vermelha, Veranópolis para cá, pegando Campos da Sena da Serra, Hortências, Taquara, região da Uruguaivinha, aqui, Bento, Farroupilha e Caxias do Sul. Então, toda essa região aqui abrange o 5º Batalhão de Bombeiros. Então, os dados que nós vamos passar aqui referem-se a toda essa área de abrangência do 5º Batalhão. E em 2023, nós tivemos
a nossa maior preocupação era justamente a área que mais aconteciam eventos de inundação, até então, que era o município de Santa Teresa, que culminou exatamente em 23, em 24, 23 duas vezes, 24, já tinha acontecido lá em 22 também, e era a nossa maior preocupação. Então, toda a organização que nós tivemos previamente ao evento de 2024, nos dias que antecederam, de acordo com os avisos de clima, a gente já fazia naquela época o controle da vazão das barragens, em decorrência do próprio histórico que tinha em Santa Teresa. Então, no dia 29, a gente já mobilizou a comunidade ali naquele município e mandamos reforços de equipes para fazer justamente esses alertas, que na época não tinha uma defesa civil estruturada no município para fazer esse trabalho. Então, nós fomos lá, em todos os anos que passaram, fazendo esses alertas, pedindo para a comunidade se preparar para deixar suas casas nas áreas que possivelmente seriam alagadas. Então, há um histórico que vem desde 2022, mas 24 foi aquele que realmente surpreendeu a todos pela grande magnitude. Fluxo dos desastres de 24. Então, se nós pegarmos o cronograma ali, da ordem de cada dia, o dia 28, 29, iniciaram então fortes chuvas e alagamentos em termos de estado do Rio Grande do Sul, né, em Santa Cruz, tomando então São Martinho da Serra também já começaram alguns eventos ali. Dia 29, crises intensas, inundações em massa, estado de calamidade, 1 milhão de pessoas afetadas, falta de água potável, energia em vários municípios, tanto no Vale do Rio Pardo, Taquari, Serra, que é a nossa área, e Vale do Caí. Na sequência, então, no dia 2, as operações de resgate se intensificaram com dificuldades decorrentes justamente da limitação de acesso a essas pessoas. Nós tivemos, pela magnitude dos danos, dificuldade de acesso, muitas áreas afetadas, então praticamente todo o estado, 400 municípios afetados ali naquele momento, vários pontos de bloqueios nas rodovias, combinado com a falta de condições meteorológicas para voo. Uma das dificuldades que os senhores lembram bem foi justamente as aeronaves virem para a Serra Gaúcha justamente em razão do teto. Então, embora houvessem muitos chamados, muitas pessoas ilhadas, mas a dificuldade de acesso muitas vezes se dava porque as aeronaves não conseguiam subir e chegar até aqui, o que levou algum tempo também. No dia 3, Guaíba, em Porto Alegre, então, ultrapassou a marca histórica, começou lá no dia 29, no dia 3 atingiu a capital, chegando a 4,77 metros, a marca histórica, passando a marca histórica de 41, causando inundações em diversos bairros, incluindo o centro histórico, e aí se alastrou, então, de vez para todo o estado. 6 a 15, então, forças de ações humanitárias, novas enxurradas ainda no perímetro, as chuvas continuavam e novos deslizamentos ainda aconteciam. Do dia 15 ao dia 31, intensificou-se, então, as buscas, principalmente nas regiões da Serra e do Vale do Taquari. O nosso principal problema aqui foi justamente a questão dos deslizamentos de terra. Depois eu vou passar uma imagem ali que vai mostrar para os senhores as fissuras que houveram, né? Milhares de áreas. Então, havia uma preocupação naqueles dias de que, dada aquela dimensão, quais os locais haveriam possíveis vítimas soterradas. E por um longo tempo, no início, se fez levantamentos até que as aeronaves subiram e que foi possível fazer um trabalho interessante com as aeronaves, que era filmar todas as encostas e depois fazer nos computadores ali a sobreposição das imagens anteriores de Google para justamente ver naquelas áreas onde havia, por exemplo, residência e onde poderia haver vítimas ou onde era simplesmente vegetação e não haveria necessidade de realizar buscas. A partir desse momento em que as aeronaves subiram e fizeram esse levantamento, foi possível, a partir de então, delimitar melhor as áreas onde seriam feitas as buscas. De 1º de junho até outubro foram realizadas então as buscas. Foi um longo período atrás de pessoas desaparecidas.
Aqui as imagens mostram o trabalho das aeronaves, dos sinotécnicos, muito empregados, tanto aqui do Rio Grande do Sul quanto de vários estados. Nós recebemos aqui na Serra Gaúcha mais de 18 grupos de bombeiros militares de outros estados, né? Mais de 18 estados nos auxiliaram aqui na Serra Gaúcha em termos de equipes técnicas, equipes especializadas, com drones, com sinotécnicos, equipes especializadas em breque, né? Remoção de pessoas em situação de soterramentos, enfim. Ao longo de todo esse período, então, com esses reforços que recebemos, foi possível agilizar e ampliar a nossa capacidade de resposta. Vou ver aqui. Então, a principal preocupação naquele momento, 2024, foram as enxurradas e foram as movimentações de massa. Se por um lado, na região metropolitana, Vale do Caí, havia a questão da inundação, aqui na Serra, além da inundação nos municípios mais baixos, Santa Teresa e outras regiões, Santa Bárbara ali também, que houve bastante estrago em razão das enxurradas, nas demais regiões e cidades houveram muito deslizamento de terra, que não aconteceram apenas no primeiro dia, mas em decorrência das chuvas houveram outros deslizamentos ao longo dos primeiros dias. Em relação à movimentação de massas, falando especificamente, aí no nosso gráfico nós conseguimos ver por hectares a quantidade de áreas afetadas por município. A gente pode ver que na nossa área foram os municípios que mais estavam afetados, era Bento Gonçalves, Veranópolis, Cotiporã, Agudo, Roca Salles, Dois Lajados e Caxias do Sul ali também está entre os primeiros com maior deslizamento de terra decorrente das cheias, das enchentes, das chuvas de maio de 2024. Então, esse era um grande desafio. Se a gente for ver, chegou a 800 hectares ali em Bento Gonçalves, uma grande quantidade de área afetada. Nesse mapa é possível ver, onde está marcado de vermelho, as linhas marcadas de vermelho são todas as áreas de deslizamento. Isso aí, próximo ali ao Rio das Antas, para ter uma noção da quantidade de movimentação de massa. E naquela parte amarela, no leito do rio, para onde foram depositados todos esses materiais. Então, isso nos mostra a quantidade de material que deslocou, a quantidade de possíveis vítimas no primeiro momento, que nós não conseguiríamos dimensionar, e também o efeito disso tudo nas próximas chuvas e enchentes que teve. Afinal de contas, o leito, com todo esse material que se depositou, com menos quantidade de chuva, o efeito é muito mais rigoroso. Então, com esse mapa dá para ter uma fotografia básica do que foi 2024, do que nós enfrentamos naquele momento, da quantidade de materiais de movimentação de massa e, como bem dito anteriormente, a maioria em solo de vegetação virgem, nativa, né? E mesmo assim, toda aquela situação que se colocou, limitando o tráfego, estragando estradas, enfim, a locomoção estava difícil. Eu lembro muitas vezes, nós tivemos nosso centralizado ali no nosso posto de comando, na sede, nosso centro de operações, muitas vezes havia o chamado e desse chamado se deslocava equipes. E por vezes as equipes indo para o local tinham que mudar de rota porque não tinha passagem, tinha que buscar outra estrada. Então todas essas dificuldades foram enfrentadas naquele momento. Tivemos muito apoio da sociedade civil organizada, a Cruz Vermelha esteve conosco, parceira desde o início ali também, assim como outros órgãos, tanto no credenciamento, na organização ali do próprio emprego do voluntariado que chegava até o quartel para se prontificar. Nós tivemos o apoio também de jipeiros, posto de comando, então tivemos vários apoios e que nos deram a capacidade de uma resposta naquele momento. Preparação. Então, como eu estava falando, no dia 29, o que nós fizemos nos dias que antecederam? Com frente àqueles avisos, aqueles alertas, no dia 29 começaram-se então as reuniões, interagências, deslocamos também equipes para Santa Teresa, que era a nossa área que tinha um histórico de maior vulnerabilidade.
Fizemos também as testagens de equipamentos, nossos planos de chamada, como é que os bombeiros fazem plano de chamada. Além das equipes ordinárias que estão de serviço, todo o nosso pessoal ele fica em situação de plano de chamada, ou seja, tem uma lista em que o pessoal de folga, havendo necessidade, é chamado para atender grandes incidentes. E então, diante disso, toda essa preparação foi feita antes do dia 1º. Então, no dia 29, já estavam sendo feitos controles de vazão das barragens, que a gente já fazia, das 3 barragens da nossa área ali, para justamente saber. A gente sabe que quando chove nas cabeceiras, no outro dia essa água vai estar toda lá embaixo, em Santa Teresa, posteriormente Mussum, toda aquela área. Então, esse controle já estava sendo feito desde o dia 29, e no dia 30, dado a gravidade e aumento das chuvas, então, buscou-se ampliar as guarnições de plantão em toda a nossa área. No dia 1º, então, 7 horas da manhã, começaram os acionamentos devido às enchentes, lá em Santa Teresa, que ultrapassou a marca de inundação, e também os deslizamentos de terra. Chegaram os primeiros chamados. E antes das 18 horas já havia mais de 500 chamadas na nossa central, em toda a área do batalhão, seja Bento Gonçalves, Caxias do Sul, as áreas mais afetadas, Veranópolis também. E a partir daí, a partir desse momento, se estabeleceu a convocação do efetivo, a mobilização da sociedade civil organizada, as reuniões que aconteciam aqui em Caxias do Sul, também com os demais órgãos da Prefeitura, né, Segurança Pública, todos imbuídos nessa mesma missão. E aqui falando um pouquinho de como foi feito esse controle, então, naquela época. Até então, vários programas, vários sistemas eram empregados para o controle, o que a gente chama de sistema de comando de incidente. Tá? Então, tanto para controle de quem está trabalhando, de quem está empregado, de quem está à disposição, havia-se sistemas de controle. Cada equipe que veio do Brasil inteiro, ela tinha um sistema próprio, uma ferramenta específica que usava, e ao final do dia tudo isso era congregado para se ter os relatórios. Mas se podia ver, através desses pontos ali, o lançamento das equipes no terreno. Então, a partir do recebimento das chamadas, seja por WhatsApp, seja pelos telefones na nossa central de operações, a partir dali era feito o quê? Era despachado a uma guarnição e lançado um mapa. Então, dentro desse mapa eram feitos os vermelhos, que estavam ali marcados, de um dia específico, eram aqueles que estavam aguardando ser atendidos. Os laranjinha eram os que estavam em atendimento, ou seja, já tinha uma equipe se deslocando para o local para fazer o resgate, o salvamento. E os verdes eram aqueles que já tinham sido atendidos. Então, eles, ao longo dos dias, esse volume foi aumentando gradativamente, e nós podemos ter assim, controle, uma visão ampla da situação em toda a área. As primeiras horas, então, qual a primeira preocupação quando no dia 1º se deparamos com todos aqueles chamados, aquelas demandas? Então, a primeira questão é logística, alimentação, a preocupação do apoio, chamar as equipes de outras áreas, a dificuldade de receber de outras áreas também, né? Porque todo o estado estava numa situação caótica. O apoio terrestre e aéreo, né? E a questão também da organização dos postos de comando, tanto central, em termos de batalhão aqui em Caxias do Sul, como também localizados nos municípios onde havia operações. Nós chegamos a ter mais de 10 operações simultaneamente em 10 municípios na nossa área, e que demandavam um controle também de efetivo, de recurso, de combustível, de manutenção. Eu lembro que naquela época muitas hélices de embarcação quebravam, né? Não tinha proteção. Então havia uma necessidade logística também de fazer essas trocas, esses investimentos. Com toda a limitação logística também de aquisição, afinal de contas, justamente pelas estradas estarem com problemas, aeroportos. Então havia também uma limitação do acesso a esses produtos, a esses equipamentos que precisava ser implementados para conserto dos materiais. Então esses foram alguns dos desafios. Se nós formos ver também o que eu havia falado anteriormente, o outro desafio era justamente a questão aérea, pelo teto de voo nos primeiros dias em que as aeronaves não conseguiam subir,
e que os salvamentos eram feitos estritamente de forma ou por água ou de forma terrestre. Resgates, os materiais usados para buscas e resgates nesse período. Nós utilizamos algo que até então não era tão usual, que era maquinário pesado. Nós tivemos, e depois vou convidar o capitão Manfred para fazer o relato especificamente ali de Galópolis, onde nós tivemos deslizamento de terra, pessoas soterradas, e foi necessário o uso de maquinários, né, da prefeitura, e é um trabalho muito delicado, porque ao momento em que você faz a movimentação, você também tem que cuidar, porque continua descendo segmentos, então há todo um cuidado tanto com a segurança quanto com o critério do próprio trabalho ali no local. Então, o maquinário pesado foi algo extremamente necessário nesse momento em todas as cidades onde houver deslizamento. Manutenção de equipes, então, uma forma muito interessante. O bombeiro em si, no dia a dia, já trabalha com múltiplas agências, né? Nós formos pegar todas as ocorrências, Caxias do Sul atende 3.700 ocorrências ano, só Caxias do Sul, e na maioria dessas ocorrências, quando de grande porte, sempre trabalha-se com várias agências, seja com o SAMU, com a Guarda Municipal, com a Brigada, com a Defesa Civil, muitas vezes essa interlocução com outras secretarias do município também, secretarias de obra, enfim. Então, nossa equipe já está acostumada a trabalhar justamente com várias agências. E nesse momento foi muito importante a cooperação e a integração de todos os órgãos para que fosse possível atingir, então, os objetivos de salvamento de todas essas vítimas. Comunicação oficial, publicidade. Então, devido à situação da comunicação, os senhores lembram que naquela época havia muito ainda, todo mundo ficou sem comunicação do celular, muitas vezes, nas regiões mais remotas, não tinha energia elétrica, o familiar que morava no interior não conseguia carregar o celular e os familiares da cidade não conseguiam saber se a pessoa estava bem, se a pessoa estava mal, se precisava de resgate, enfim. Então, tudo isso gerava uma preocupação na comunidade. E para gerar, e diante disso, a gente fazia o controle das chegadas, fazia a triagem e procurava também nossa equipe dar o retorno para as famílias que haviam solicitado, né? Muitas vezes chegava 2, 3 chamadas para a mesma ocorrência. Então, tudo isso era feito. E a comunicação através da imprensa foi muito importante. Então, a cada 6 horas, havia um relatório que nós emitíamos de quantas pessoas haviam sido salvas, de quantas ainda estavam desaparecidas. Então, esse trabalho foi feito desde as primeiras horas até, enfim, outubro, ali onde que a gente encerrou todas as buscas. Algumas ferramentas que foram extremamente importantes naquele momento era o Caltopo e Cloud. São os sistemas e ferramentas de gerenciamento online que a gente consegue visualizar as pessoas em campo. Então, eu conseguiria identificar, quando lançado pelo ícone, depois vou mostrar uma imagem ali, aonde estavam aquelas equipes naquele momento e retroalimentar o sistema para onde elas tinham sido enviadas. Modalidades. Quais as formas de emprego do efetivo foi necessário fazer nesse período para que a gente conseguisse resgatar as pessoas, salvar as pessoas que estavam em situação vulnerável. Então, foram usados equipamentos na água, através de embarcações. Também cães embarcados foram utilizados justamente para procurar vítimas no leito do rio. E também uma ferramenta que até então não era muito usual, que é o sonar, né? A partir de então se tornou algo mais rotineiro, mais preciso em todas as nossas operações. Subaquáticas através do próprio sonar e através de mergulhadores. Aéreos, então, através de helicópteros e drones. Nós aqui na Serra até então não tínhamos nenhum drone, então foi justamente nesse momento em que nós conseguimos receber 2 drones, o que fez muita diferença para as operações, tanto naquelas ocasiões, como também em diversas outras ocorrências que estiveram posterior a isso. Então, nós tivemos a capacidade, por exemplo, de fazer o levantamento das áreas atingidas, seja por deslizamento de terra, os riscos que haviam ainda naqueles locais, famílias que se encontravam em locais de risco, tudo através do drone.
O drone, inclusive, com câmera termal, é utilizado, inclusive, para buscar pessoas quando a visibilidade ela não é possível. E aí, abrindo um parênteses aqui, do emprego do próprio drone, nós tivemos aquela criança lá nos cânions que acabou caindo e ela foi possível localizar em questões de pouco tempo, poucas horas ali, em razão justamente da câmera termal, né? Então, foi possível localizar em uma situação que, se fosse outrora sem uso da tecnologia, levaria dias para conseguir fazer esse resgate. Terrestre, equipes especializadas, como eu falei, tanto do Rio Grande do Sul quanto de outros estados estiveram aqui, também trabalhando diuturnamente na remoção dos materiais da movimentação de massa, também nas questões de enchentes, equipes especializadas que vieram, as primeiras chegaram, inclusive, de Minas Gerais, que haviam trabalhado lá em Brumadinho, também estiveram conosco, nos reforçando o nosso trabalho e nossas equipes aqui também. E, como eu disse, também com o uso de maquinário pesado. Então, aqui tem algumas imagens que ilustram bem esta situação. A questão do sonar, a questão das buscas terrestres, aquáticas, com sinotécnicos. Dificuldades associadas. Então, 2024 ele nos serviu também de grande aprendizado, né? Enfim, apesar de ser um momento caótico, muitas coisas se verificou a necessidade de aperfeiçoamento, de aprimoramento, diante das dificuldades que nós encontramos, né? E uma delas foi, que causou a maior dificuldade, foi a vastidão das áreas alagadas. Todos os locais estavam atingidos, grandes movimentos de massa, deslizamento, dificuldade de deslocamento em virtude justamente das rodovias que estavam interditadas em vários pontos, e a imprevisibilidade do comportamento das encostas e rios. Então, os rios, quando tem as enchentes, ele vai subindo gradualmente, se tem o controle, mas as encostas não se sabia em qual ponto, em qual momento iria descer alguma movimentação de massa. Então, essa imprevisibilidade, ela gerava um risco constante para as equipes. Nesse mapa aqui, dá para ter mais ou menos uma ideia de como nós classificamos naquela época as equipes em terreno. A gente pode ver ali as bandeirinhas azuis, onde já tinha sido feito as buscas ou sido encontrado alguma pessoa desaparecida. Os barquinhos ali onde estavam as pessoas, as nossas equipes embarcadas fazendo as buscas. Então, através desses ícones, a gente conseguiria visualizar no posto de comando essa descrição e ter a visão ampla de quantas pessoas estavam empregadas, de que forma elas estavam atuando. E, ao final do dia, fazer, então, um relatório completo para que não houvesse dúvida de onde havia sido feita a varredura, de onde faltava fazer, e foram várias vezes, foram mais de 200 quilômetros a pé, se for somar todos os trajetos calculados depois à margem dos rios. Pontos positivos dessa operação que a gente pode tirar como aprendizado, um deles foi a integração com a sociedade civil. Como eu bem falei, tanto Cruz Vermelha quanto também os demais órgãos municipais, federais, estaduais, todos trabalhando em conjunto, sociedade civil organizada, grupos de jipeiros, voluntários que estiveram conosco. Inclusive, a gente fez, o ano passado, uma homenagem para eles, né? Todos os que se envolveram, pessoas que não diretamente, mas de forma de apoio, também um trabalho espetacular, seja na alimentação. Imagine que as equipes voltavam no final do dia embarradas, molhadas, e no outro dia tinham que estar novamente no terreno. Então, pessoas que nos ajudaram, indo ao quartel, muitas vezes, levando alimentação, lavando as roupas, até mesmo os EPIs, ajudando, auxiliando dessa forma. Então, tivemos um grande apoio, e isso foi algo extremamente positivo também. E fica de lição para nós também, que todos temos que trabalhar de forma coesa e integrada. Utilização de tecnologia. Como eu falei, muitas ferramentas começaram a ser aprimoradas, estudadas e usadas a partir de 2024, que é o caso do drone, que é o caso do sonar, e que é o caso das ferramentas que eu vou apresentar ali na frente, que são de gestão.
Hoje nós temos ferramentas padronizadas no Estado, de forma que todos, independente do local do Estado que estiver, que venham trabalhar em uma região afetada, tenham a mesma ferramenta, o mesmo sistema, o mesmo treinamento, a mesma padronização, podendo dar resposta em tempo real. Apoio, como eu falei, de todos os órgãos e sociedade civil organizada. Algumas imagens da operação, para ter uma ideia ali dessa ponte, 22 metros. No dia 1º ela já foi levada pelas chuvas, né? Aqui é no interior de Bento Gonçalves, nossa viatura tinha deslocado para atender uma vítima com a ambulância. Quando estava indo, houve deslizamento de terra na frente. Quando tentaram retornar, deslizou atrás e a viatura acabou ficando presa ali durante alguns dias. O uso de maquinário pesado, então, nas buscas de pessoas desaparecidas. Aqui um cenário que mostra como ficou. Essa área era totalmente coberta por vegetação. E depois das chuvas, ela ficou praticamente só na laje, né? Só na rocha ali. Ou seja, todo o sedimento desceu. Aqui equipes trabalhando com breque, buscando pessoas em meio aos escombros de casas, residências, edificações. Aqui buscas em locais difíceis. Aqui no caso se trata de uma busca em um parreiral, montanha acima, então, morro acima. Se trabalhou muito então com remoções de pessoas que estavam em situações que não podiam caminhar, não tinham dificuldade de locomoção, que muitas vezes tinham que ser carregadas. Esse é o modelo do relatório que nós emitíamos todos os turnos, e aí depois, conforme foi passando os dias, pelo menos uma vez por dia, era computado. Então, por dia, mais ou menos, ali já estavam nos últimos dias, chegamos a mais de 200 bombeiros em um dia empregado, nesse dia foram 132. No final, já foram mais de 2.400 pessoas salvas, 41 pessoas em óbito, que foram resgatados, que foram encontrados seus corpos, e pessoas desaparecidas no final de todo o período foram 5 pessoas em todo o batalhão. Aqui a gente coloca por pelotão, que são as cidades onde nós temos quartéis. No total, então, nós tivemos 2.400 pessoas salvas, 41 óbitos resgatados, 5 desaparecidos. Recebemos o apoio de 18 estados, Corpo de Bombeiros de 18 estados do Brasil, e a operação contou com em torno de 600 pessoas, 588 pessoas, bombeiros militares que trabalharam, sendo tanto do Rio Grande do Sul quanto de outros estados, aqui somente em Caxias do Sul, somente na Serra Gaúcha. Quais são os nossos desafios para o futuro? E aqui, como bem já foi falado pelo Dr. Adrio, a questão dos eventos climáticos cada vez mais severos, né? Nós temos que, é o novo normal, se preparar, se qualificar, se equipar justamente para fazer frente a essa realidade que se impõe. E não temos como escapar disso. Então, nosso desafio é, com os ensinamentos, com as tragédias, com as dificuldades que passamos, buscar melhorias para que a gente consiga evoluir cada vez mais e dar uma resposta melhor quando houver esses eventos. A palestra também tratava sobre o fortalecimento do nosso batalhão frente aos eventos climáticos. Como eu falei, o Corpo de Bombeiros ele atua em diversas áreas e a partir de 2024, então, algumas ferramentas, alguns implementos foram acrescentados ao nosso trabalho. Primeira pontuação que eu deixo ali foi a utilização de drone, como eu falei, hoje, com as câmeras termográficas, com uso de drone conectado à internet, é possível transmitir em tempo real as operações, por exemplo, em campo. Então, hoje, se nós tivermos equipes fazendo buscas, fazendo resgate, fazendo qualquer atividade no terreno, é possível com drone captar essa mensagem e transmitir em tempo real para o posto de comando. Esse posto de comando é quem vai decidir, né? As pessoas que estão ali vão decidir quais são os próximos passos, próximas ações de um resgate e de uma ação. Então, todo o controle é feito hoje em tempo real. Unificação do sistema de gestão em grandes eventos com a localização de equipes no terreno e transmissão em tempo real. Foi o que eu falei, então, uso de câmeras, mas mais do que isso, nós temos hoje o sistema que foi o topo,
que foi o escolhido, que justamente todos integrando-se e logando, né, quando da chegada, quando do emprego, é possível acompanhar toda a movimentação de quem está em terreno em tempo real. Quantas pessoas, o que estão fazendo, e não como nós fazíamos apenas no final. Em 2024, como eram várias ferramentas, então tinha que, ao final do dia, reunir essas ferramentas e compilar todos para ter um relatório. Hoje não. Usando a mesma ferramenta, em tempo real, nós conseguimos, em todas as operações, ter essa transmissão ao vivo. Isso garante o quê? Garante a segurança das equipes, garante também a melhoria das condições de quem está lá na ponta, porque a todo momento eles vão ser monitorados, a comunicação melhorou bastante através da Starlink também, então, que era outro problema. Em 2024, nós tivemos um problema principal, que era do 93, que na época era analógico. Então, com as enchentes, primeira coisa, caiu o telefone de emergência. Então, havia uma limitação também no recebimento das chamadas. Hoje, o nosso 93, sendo digital, já não tem mais esse problema. Desde 2024, a gente contratou uma empresa de tecnologia digital, então não tem mais esse problema. E com o uso das Starlinks, que iniciou justamente em 2024, hoje toda a comunicação é feita a partir das equipes que estão no solo, com quem também está na sala de operação e fazendo esse link com a comunidade à medida que é solicitado um salvamento, um apoio, um socorro. Ampliação da capacidade de resposta com implementos de novos equipamentos, ferramentas, tecnologias, viaturas e embarcações. Então, ao longo desses últimos anos, houve um investimento também nessas áreas de embarcação, de viaturas, de equipamentos, que possibilitou que hoje nós tivéssemos uma melhor capacidade de resposta. E isso a gente vem empregando ao longo dos anos, não apenas em desastres climáticos, mas também nas ocorrências que nós atendemos cotidianamente na comunidade. Então, o uso dessas ferramentas e tecnologias que antes eram mais restritos, hoje nós podemos dizer que temos uma capacidade bem maior para atender. Padronização de procedimentos operacionais de resposta a grandes desastres, realização de simulados entre equipes de força rápida do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros está organizado em várias células de força de respostas rápidas. O que é essa força de resposta rápida? São grupos especializados de bombeiros militares com foco no desastre. Então, eles têm um treinamento específico, especializado justamente para atuar nesses cenários. E a partir de então se buscou uma qualificação voltada a essas situações climáticas mais severas. Isso gerou uma padronização dos procedimentos, isso favoreceu para que houvesse de forma periódica esses treinamentos ao longo dos anos. Então isso favoreceu para que as equipes de todo o estado estivessem mais integradas. Qualificação de efetivo. Algumas especialidades a gente não possuía em 2024 e, dada a necessidade das ocorrências, houve essa necessidade e houve esse avanço também. Uma das coisas que nós não tínhamos dentro da corporação era operação de retroescavadeira. Como os senhores viram, foi algo extremamente importante naquela ocasião. Então, desde então, a gente tem equipes especializadas também nessa área. Drones. Nós recebemos 2024 e hoje existem várias equipes especializadas justamente em operar drones e já foram usados em várias ocorrências durante esses anos. E a equipes de sonar também. Então, antigamente nós usávamos o apoio da sociedade civil organizada e hoje o Corpo de Bombeiros possui drone, possui equipes treinadas também para todas as buscas. Um pequeno exemplo do emprego do drone aconteceu até esse ano passado, durante esse ano mesmo, alguns meses atrás, no Rio das Antas, lá, né? Enquanto precisávamos buscar uma pessoa desaparecida, o drone plotou o local onde estava a pessoa e quando os mergulhadores vieram, então eles foram certeiros, né? Chegaram no local e conseguiram efetuar o resgate com uma agilidade muito grande. Então isso tudo em favor da tecnologia, da qualificação dos quadros do Corpo de Bombeiros Militar. Essa ferramenta que eu falei para vocês antes, então, todo o percurso onde as pessoas estão trabalhando, estão passando, fica registrado. Então, essa linha amarela ali
uma amostra de como fica registrado. Então, mostra aonde passou, quantos quilômetros rodou. Então, tudo isso gera uma confiança e uma assertividade maior nas nossas operações. E para encerrar, eu quero passar um vídeo. Depois, estarei passando para o capitão Manfio trazer algum testemunho, alguns exemplos ali que ele vivenciou em Galópolis das ocorrências. Esse vídeo ele ilustra um pouco de tudo que houve na nossa Serra Gaúcha em 2024. Depois vai fazer um mate pra nós, vamos tomar um mate depois, pra nós subir. A gente já fez metade do caminho. Metade do caminho, Nona. Vamos chegar lá em cima? Vamos? É hoje que a gente vai andar de helicóptero. Nona! Nossos maiores desafios são superados quando confrontamos as mais dantescas batalhas. É ali que conquistamos nossos mais sólidos parceiros. Andamos por terra, pelas águas e pelo ar, unidos pela missão de não deixar ninguém para trás. Essas imagens por si só já demonstram um pouco do trabalho. É claro que todos os senhores acompanharam, muitos trabalharam, atuaram nessas áreas, mas podem mostrar a dedicação de várias equipes em prol da vida, em prol de salvar pessoas, e milhares de pessoas foram salvas em razão desse esforço, desse trabalho conjunto. E com isso, parabenizar então a todos os bombeiros, todas as equipes de defesa civil, voluntários que estiveram conosco nessa que foi a maior desafio que nós enfrentamos. E graças ao apoio de todos e essa ação conjunta, nós conseguimos salvar vidas e proteger as pessoas. Vou passar então para o capitão Manfio, que foi quem comandou as operações de Galópolis, para fazer o seu relato também. Muito obrigado. Boa tarde a todos, então. Saudando aqui o nosso vereador Alexandre Bortoluz, que teve a promoção do evento, né? Saudamos a todas as pessoas nominadas no protocolo. Não farei citações pessoais aqui, que eu começo a olhar, eu lembro com quem eu operei nas enchentes, né? Volmir, vou começar a citar, vou me perder aqui na nominata. Mas vou tentar, senhores, passar um relato, não com imagens, porque as imagens o Coronel Batista trouxe muito bem, comandante. E tentando fazer um link com as palestras pela manhã. O Coronel César, ele mostrou uma imagem que me marcou muito ali, duas crianças em cima de uma geladeira, né? Aquela frase dele, que não importa como a sociedade vai responder. E a sociedade somos todos nós. E o que o evento propõe aqui é nós minimamente enxergarmos como nós vamos responder. Porque não importa o tamanho da catástrofe, nós vamos entregar uma resposta. Ela pode ser boa, ela pode ser ótima, ela pode ser excelente. E é nesse viés que a gente busca, então, com esses eventos de preparação. Eu faço aqui algumas menções à palestra do Coronel Batista. Hoje, se nós tivermos uma resposta a um incidente, alguns dos problemas eles vão se repetir. A resposta vai ser com mais excelência.
E cito não pelo Corpo de Bombeiros, ou também pelo Corpo de Bombeiros. Por quê? A ligação vai entrar no 93 e nós vamos disparar as equipes, vamos triar, vamos instalar o sistema de comando de incidente e nós vamos entregando a resposta de acordo com a nossa capacidade. E quando passar a capacidade do Corpo de Bombeiros, vai acontecer o que aconteceu em Galópolis. Nós iniciamos o nosso atendimento, e faço uma saudação especial ao nosso efetivo aqui. Eu talvez não vou errar ao citar todos, mas vou citar aqui o Sargento Lúdico e o Sargento Custódio, com quem eu, de fato, coloquei o pé no barro, e com o Custódio, que quase passamos a eternidade, né, Custódio, numa oportunidade lá. Ali foi muito importante para eu crescer enquanto servidor, enquanto comandante. Então, faço aqui uma honraria aos senhores, aí, a todo o nosso efetivo e a todos aqueles que nos ajudaram nas enchentes. Mas se acontecer hoje em Galópolis, o que talvez se replique lá? A nossa capacidade de resposta vai chegar a um determinado momento e nós vamos começar a ter vários chamados. Aí vai chegar um momento que as pessoas estão ligando no 93 e a gente está dando conta, está marcando, colocando ali posição. Só que vai chegar um momento que o fulano de tal falou com outro fulano e tem alguma pessoa desaparecida. E aí aquela ocorrência ela vai dobrar. Para os senhores terem uma ideia, nós tivemos lá em Galópolis, numa dos atendimentos, a gente foi 5 vezes na mesma casa. Porque chegava, os militares eles iam girando. Hoje essa possibilidade ela é muito menor para acontecer para o bombeiro, justamente pelos sistemas que o coronel Batista apresentou para nós. Então, no bombeiro, a gente não vai replicar o chamado. Mas quando outras entidades forem tentar fazer o atendimento, elas talvez vão se colocar em risco 2, 3 vezes. Porque o Éder, por exemplo, ele vai lá na casa do seu João. Tinha um cidadão lá, seu João está desaparecido. O bombeiro foi, checou, não tem ninguém, colocou no mapa. Ó, nessa casa eu não preciso mais ir. Mas quando outra entidade, se nós não tivermos no sistema de comando de incidentes, receber esse chamado, a Cruz Vermelha vai ir. E a Cruz Vermelha vai passar por 3 quedas de barreira, por réplicas de deslizamento e vai colocar os colegas da Cruz Vermelha em situação de risco. Os vereadores, com muita boa vontade, vão tentar fazer o atendimento. Não, agora o seu João está desaparecido e o bombeiro não conseguiu chegar lá e eu vou. E ele vai se colocar em risco, sendo que aquela casa já tinha sido checada. Então, esse vai ser o maior desafio num grande desastre, é nós levarmos o sistema do Corpo de Bombeiros para todas as entidades, eu falo aqui em CIOSP, né, em Caxias do Sul, para que a gente não replique. Daqui a pouco a brigada está com os seus homens em campo, a ambiental está com os seus homens em campo, e, de fato, essas pessoas vão se colocar em risco. Então, a organização dos chamados é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Nessa situação de organização de chamados, nós temos um outro caso de Galópolis. A evacuação daquela área acima da abastecedora de combustíveis ali, e o doutor Adrio, na sua palestra, ele falou com excelência. Que medida de coerção eu tenho para sair tirar as pessoas daquela situação? Nós vivenciamos ali, agora não vou precisar o dia, em que o seu Gilmar Strapasson foi citado aqui hoje pela manhã, né, na fala das meninas da NUPDEC, né? Jair, desculpa, seu Jair, que ele chega para nós durante as operações de busca em Galópolis, ele fala assim, capitão, o filho dele foi quem falou comigo, capitão, tem uma área toda atrás de Galópolis que vai deslizar e muitas pessoas morrerão. E nós ali, procurando a família que estava soterrada, nos olhamos, tá, e agora? Como a gente se organiza para isso? Os colegas ficaram operando na madrugada, a gente chama todo mundo para o Corpo de Bombeiros, quem conseguiu atender o telefone naquela hora, né, porque o sistema todo estava em queda, né, a gente não conseguia uma comunicação, falta de energia. Vamos evacuar a área. Organiza polícia militar, organiza exército, organiza SAMU. Uma grande organização para nós irmos lá, na madrugada, 1h da manhã, evacuar Galópolis. Né? Tinha sirene, megafone. Tá, e se a pessoa não quer sair? Como é que a gente evita, né? Como é que a gente trabalha nessa situação? Isso foi colocado pelo Dr. Adrio, né, com excelência, de que existem medidas do Estado de coerção. Aí, por que o pessoal não sai? Se a gente conversar lá com o pessoal de Galópolis que não está saindo de casa ainda, que eles estão criando a autorresponsabilidade para isso, lá em Santa Teresa tem autorresponsabilidade. A gente já sabe que com X cotas vai chegar. Ele já organiza a casa dele, tenta dar um mínimo de segurança, a administração municipal dá uma certa segurança e ele sai. Talvez aqui em Caxias, pelo volume de áreas de risco, a gente tem que pensar, bom, eu vou ter que tirar essa pessoa de casa. E lá no seio do familiar dele, onde é que ele tem o patrimônio dele, como eu evito que essa área não seja invadida? Né? São essas as construções. Lá em Galópolis, a gente cercou todas as estradas vicinais, com o pessoal do EB, Brigada Militar, Polícia Civil, aqui ninguém passa. Só sai e só entra com autorização. Então, essa foi algo muito positivo que a gente fez em Galópolis e
é uma resposta que a gente consegue entregar novamente. E cito isso porque teve uma vítima, e aí são aquilo que a população nos conta, né? Ela está desaparecida até hoje, que é a dona Docelíria, né? A tia do Durval, do SAMU, que infelizmente foi a primeira ocorrência que entrou para nós na madrugada do dia 1 para o dia 2. Entrou 00:30 uma ligação, onde uma senhora tinha sido levada pelas águas. E ali, fazendo uma abstração dos motivos que fizeram com que ela não saísse de casa, mas ali o alerta nunca tinha acontecido na casa dela. Tiveram várias enchentes ali. Ela não tinha, uma senhora de 70 e poucos anos, 81 anos, eu acho. 81 anos, à época, a dona Docelíria, ela não tinha como criar essa consciência. Aí nós, as nossas famílias, nós somos membros da comunidade, vamos criar essa consciência, essa responsabilidade de como nós vamos movimentar essas pessoas. Felizmente, Galópolis não veio abaixo, como era a nossa previsão inicial, né? Foram feitos estudos geológicos e agora a comunidade está se preparando. Então, parabéns pela preparação que vocês estão dando. A resposta que os senhores deram na última chuva de granizo é uma resposta excelente, quando o poder público ele pode se direcionar, as forças de segurança, para outras situações emergenciais, quanto aquela micro-resposta ela pode ser dada pela própria comunidade. E muito melhor do que em cima de uma geladeira, como aqueles 2 meninos fizeram. Vocês estão organizados, então esse trabalho, essa doação do tempo da comunidade está sendo muito importante para essa resposta. E eu cito também a necessidade da integração entre os órgãos. E agora vou citar explicitamente a defesa, a Cruz Vermelha. Quando Galópolis teve uma região ali, eu não lembro o quilômetro, mas que deslizou na frente da casa do Durval, inclusive, o Durval ele é citado por mim sempre em 2 momentos das minhas falas, na situação da tia dele que foi levada à casa, metade da água da casa foi levada pela água, e na própria casa dele, que acima da casa dele teve o deslizamento que atingiu 5 residências, e infelizmente nós tivemos 7 pessoas em óbito. O bombeiro deu a melhor resposta possível. Nós chegamos, começamos a cavar, chamada escuta junto com os militares. Em algum momento entrou mais uma ocorrência. Tem 14 pessoas que foram atingidas que estão em outra área de risco. Ali, a gente divide a equipe, faz a remoção, passou aqui primeira imagem que foi citada pelo Coronel Batista no vídeo, depois do redemoinho ali, onde é que os militares estão fazendo uma busca ali no rio de Galópolis, mais abaixo ali, é a imagem de 14 pessoas sendo resgatadas de uma área de crítica. E aí, como eu gerencio aquilo, uma ocorrência que ela levou 7 dias para a gente encerrar ela, sem conhecer os demais órgãos. Aí vem um ponto aqui, se eu tivesse que abrir agora um título aqui. A integração interagência, ela não passa só por isso aqui. Ela passa pelos simulados. No primeiro dia, foi às 2 da manhã que aconteceu esse deslizamento em Galópolis. Foi 8 da manhã, tinha alguém da Cruz Vermelha lá. Capitão, o que o senhor precisa? Disse, cara, eu não consigo me comunicar com o Coronel Batista. O Coronel Batista, eu vi que ele manda mensagem, mas eu não consigo retornar. Se eu dou um passo para cá, não pega telefone. Fica tranquilo, capitão. Está aqui um gazebo, Starlink e gerador. Starlink? Que troço é esse, cara? Né? Nós estávamos lá no meio do nada, nunca tivemos acesso a isso, do nada chega uma Starlink. Só via falar na rede social lá. Safou a pane, eu conseguia reportar ao Coronel Batista todas as demandas logísticas que a gente precisava, né? Os nossos colegas lá, faltou balde, faltou pá, faltou rádio comunicador. Como é que é o nome do operador da rede escavadeira? Javali. Javali. Como é que eu me comunico com o Javali? Como assim? O capitão está viajando na fala dele. Não, senhores, tinha o operador da rede escavadeira, servidor da prefeitura, ele ficava na máquina, operando a máquina. E onde é que os senhores acham que ficava o bombeiro? Pendurado na máquina, vendo se o que ele estava cavando era um pedaço da casa ou não, para a gente parar a operação, porque a gente não poderia colocar a máquina sobre as residências onde possivelmente tivesse pessoas. Isso já no 3º dia. Senhores, precisamos de rádio. Para quê? Para comunicar com o operador. Como é que era lá? Batia na porta do operador, o operador desligava a máquina, abria a porta. E aí, capitão, o que está acontecendo? Está vendo aquela pedra lá? Cara, tudo isso aqui vai replicar. Eram 12 dias ininterruptos de chuva, lembram? Então, aquele deslizamento, ele poderia acontecer novamente. Mas, cara, não dá para a gente parar a operação, né, custódio? Batendo na porta do operador. A gente tem que se comunicar para a nossa segurança. Tranquilo, capitão. Está na minha avisada. Se acontecer algo, a gente vai descer o morro. E aconteceu. Com o poder do Espírito Santo, né, com a graça divina lá, a gente... E também pela intervenção do Javali, estamos aqui para contar essa história. Mas, até esse recurso logístico, como é que eu peço para o Coronel Batista se eu não tenho a comunicação? E aí, graças à Cruz Vermelha,
acho que hoje a gente está aqui para contar essa história. Tá, capitão, onde é que está o simulado? O simulado é para eu conhecer os recursos que a Cruz Vermelha tem, o recurso que o SCAB tem, o recurso que a prefeitura tem. Eu não sei que máquina eu vou precisar para trabalhar. Se eu não estiver conhecendo o pátio de máquinas da prefeitura... Não, capitão, fica tranquilo, a gente manda o secretário, lá o secretário olha e depois ele chama a máquina. E o tempo? Lembrando que existem pessoas dependendo da nossa resposta. Se eu conhecer com quem eu for trabalhar no cenário, muda a lógica. A gente consegue empregar uma melhor resposta. Então, um desafio aqui que não estava previsto, vereador Bortola, é nós elaborarmos simulados assim como a gente já fez com a Cruz Vermelha aqui, mas para testar a resposta. Foi feito em Bento. Nada impede que a gente faça aqui um simulado de testagem agora da nossa resposta. Como é que a gente vai sair? E lembrando que o simulado é o mundo perfeito, né? A gente tenta pegar todo mundo de surpresa, mas às vezes a informação ela vaza. E, por fim, senhores, eu gostaria de registrar que tudo que a gente for pensar e que a gente mostrar aqui para os senhores, jamais vai mudar uma lógica. Eu posso ter a melhor Starlink, eu posso ter o melhor drone, eu posso ter o melhor sistema de comando. Lá na ponta vai ter um dos senhores com o pé no barro, tendo que entender o propósito porque estão ali para entregar o resultado. Sou pena de nós termos uma baita imagem para a rede social onde eu tenho todas as informações e lá no campo eu tenho uma pessoa sem preparo, sem treinamento, sem um canal de comando claro do que tem que ser feito, colocando em risco ele e os demais colegas. Então isso passa não só para o bombeiro, todos os operadores de segurança pública, voluntários, todo mundo que está lá, até o operador da reta escavadeira. Se a gente não conseguir entender o que a gente está fazendo lá e até onde a gente pode ir, talvez a gente seja a próxima vítima, aumentando a criticidade do cenário. De minha parte, senhores, muito obrigado e parabéns pelo evento a todos. Obrigado, Tenente Coronel Batista, Capitão Manfio, pela explanação do 5º Batalhão de Bombeiro Militar aqui da nossa região, que tem sede em Caxias do Sul. Agora eu vou passar a palavra, e aqui nós temos a honra no evento de ter 2 ex-comandantes gerais do Corpo de Bombeiro Militar, né? O Coronel Luiz, que está agora prestando seu trabalho no município, mas o Coronel Fortes, que principalmente naquele período das enchentes, ele não vai falar isso porque ele é humilde, mas no período das enchentes ele foi designado pelo secretário de Segurança Pública do Estado a comandar as operações do Corpo de Bombeiro Militar. Então, com certeza, essa próxima palestra, que o tema é Coordenação de Grandes Operações, atuação do CBMRS na maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul, com certeza é um baita tema e estamos com a pessoa que tem propriedade para falar nisso. Então, de imediato, Coronel Fortes, tenha bondade, ocupe esta tribuna e a palavra é sua. Aqui? Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde aos amigos e amigas que reencontro hoje aqui. Já inicio, não vou me desculpar porque eu estava trabalhando, né? Mas gostaria muito de ter iniciado amanhã com todos vocês, ter participado de todas as explanações que tenho certeza que foram excelentes ao longo da manhã e da tarde. Não vou falar também início da tarde porque nós já estamos chegando por final dela. E talvez eu seja o último aqui a conversar com vocês. Não tenho a pretensão de se fazer uma palestra, tenho a pretensão de conversar, contar um pouco, e um pouco mesmo só, porque não tem, é muito curto o espaço de tempo para nós podermos traçar um diálogo pleno de tudo que se viveu naquele maio e junho de 2024. E nós também não podemos ficar restritos a falar só daquele período, porque nós já tínhamos outros eventos que já nos mostravam que o clima estava se asseverando e os eventos extremos estavam cada vez mais nos assolando. E por óbvio, né, os eventos, as enchentes de maio
foram, espero que sejam para sempre, o maior evento climático do nosso estado, mas nós não podemos desconsiderar os outros eventos que nós já vivenciamos, já atuamos, e principalmente naquilo que talvez tenha sido o foco aqui das falas anteriores, o que vem se fazendo para se preparar para os próximos, porque os que já foram, nos resta mitigar as consequências e buscar a reconstrução daquilo que se perdeu. Por óbvio que o principal que se perdeu nós não temos como reaver, que são as vidas, né? Mas o que nós estamos fazendo, e eu tenho certeza que fazendo cada vez melhor, é nos prepararmos para os eventos que advirão ainda pela frente. Então, tem um... Como é que eu passo aqui, Bortola? Bom, propositadamente eu deixei, né? Então, como o Bortola acabou de falar, primeiro eu quero agradecer também, Bortola, a ti, começar agradecendo, porque essa é uma oportunidade ímpar, tanto para mim agora, porque eu não posso mais falar pelo Corpo de Bombeiros, uma vez que em 15 de fevereiro último passado, eu me transferi para a reserva remunerada da instituição. Chegado a data finda, né, nós militares sabemos que quando completamos 35 anos de efetivo serviço, nós vamos para a reserva remunerada de maneira compulsória. Não escolhemos, somos escolhidos para isso. Mas tive a honra e também grande responsabilidade nos últimos 11 meses da minha carreira de estar à frente da corporação como comandante-geral. E agora, há pouco tempo, olha só, eu apanhando para a tecnologia aqui. Vamos lá, vamos voltar. Ali. Então, agora no mês de julho... no mês de julho, eu aceitei um novo desafio de assumir a coordenação dos trabalhos da comissão externa da Câmara dos Deputados sobre os danos causados nas enchentes aqui no estado. É uma nova missão, é um outro ambiente, mas tem uma relação íntima com aquilo que todos nós desenvolvemos aqui no cotidiano operativo, no cotidiano de forças de reação e mitigação do desastre. Bom, aqui eu só vou trazer para vocês de maneira bem breve, senão se começa a se tornar extenso demais, mas, como eu falei antes, é importante a gente resgatar a linha do tempo dos eventos extremos que o CBMRS vem atendendo nesses últimos anos. E eu fiz questão de começar com dezembro de 22, porque sabia que o meu irmão, meu amigo, meu colega de turma e terceiro comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, o Coronel Luiz, estaria aqui. E ele, lá nesse evento, no primeiro ali, em dezembro de 22, foi no comando dele, né? E foi um grande evento. Talvez sem repercussão aqui na Serra, a não ser através da mídia, mas para o Corpo de Bombeiros Militar e para o próprio Estado, foi um grande evento, no qual a Reserva Ecológica do Taim queimou cerca de 2/3 da sua vegetação, e que
O Corpo de Bombeiros Militares teve que atuar lá porque o ICMBio, à época, não conseguiu, foi segurando a informação e até chegar à necessidade de uma interferência massiva por parte dos nossos efetivos e que acabou tendo consequências severas para a natureza lá na região e para a própria região. E dali por diante, vocês podem ver que nós temos uma sequência de eventos, né? São, naquele verão 22, 23, um verão muito seco, muito quente, então nós tivemos diversos incêndios de proporção, né? O incêndio lá em São Borja, em fevereiro teve Pedras Altas, depois São Borja, que foi uma ação conjunta, Brasil-Argentina, nossos bombeiros aqui do estado atuando conjuntamente com os bombeiros da Argentina, tentando evitar que o incêndio chegasse até nós. Então, já um trabalho conjunto no intuito de se buscar mitigar uma situação que vinha fugindo ao controle, que fugiu ao controle na Argentina e que chegaria aqui para nós e causaria, com certeza, danos muito maiores se nós não atuássemos antes. E chegado, então, o mês de março, nós começamos com os ciclones. Então, em março de 23, nós tivemos o primeiro ciclone em Itati e Maquiné. Depois, ainda se seguiu, no mesmo mês de março, um incêndio na Estrada do Mar, com bastante repercussão, final da operação verão, com problema de fluxo, com acidentes graves. Depois, em junho, e aí creio que todos se recordam, em junho daquele ano, nós tivemos um ciclone, novamente uma ação do ciclone extratropical lá no litoral norte, mas que atingiu principalmente os municípios de Maquiné e Caraá. E que nós perdemos lá, entre Maquiné e Caraá, 15 pessoas. Foram 15 vítimas fatais. Mais uma vítima fatal aqui no município de São Leopoldo. E tudo isso já em decorrência da ação do El Niño, já em decorrência dessas mudanças climáticas e essa necessidade, né, dessa mobilização que nós, ao longo dos últimos anos, estamos aprendendo como fazer. As pessoas gostam de falar do novo normal, né? Esse é o novo normal. Não é um novo normal. É o clima, são as mudanças climáticas, é a natureza se manifestando de maneira diferente e nós, como integrantes da natureza e como sociedade organizada, precisando nos organizar para estarmos preparados para a reação a esses eventos e também ter a capacidade, enquanto órgãos de segurança, órgãos públicos do Poder Executivo, Poder Legislativo, aqui hoje fazendo esse belo evento, e da sociedade civil organizada, para que nós possamos atuar em conjunto e buscar isso que é o grande escopo do nosso trabalho, que é salvar vidas e proteger os patrimônios. Então, na sequência aí, nós vemos que em setembro nós já temos, então, a primeira grande enchente lá, que começa aqui, né, começa aqui na Serra. E quando eu trabalhei aqui, eu tive a honra, o privilégio de estar à frente aqui do 5º Batalhão de Bombeiro Militar, que eu nunca consigo me recordar quantos... 4 anos, 8 meses, 8 dias e algumas horas que eu fiquei no comando aqui desse maravilhoso batalhão, junto a essa região que tão bem me acolheu a mim e a minha família, que muito me orgulha, né, dizer que estive, né, Batista, comandante Batista, estive à frente desta ímpar unidade do Corpo de Bombeiros Militar. A melhor, com certeza. Nós somos bairristas, né? Não tem como ser diferente. Mas as enchentes que assolaram o Vale do Taquari, elas começam aqui. Né? E como a gente seguidamente falava depois, né? Então, a Operação Taquari 1, ela traz para nós um primeiro momento de alerta. Olha, isso pode acontecer. Já acontecia antes? Sim, já acontecia. Quando eu estive aqui, ao longo desses períodos, nós tivemos vários momentos de enchente. Santa Teresa ali, por exemplo,
é o divisor de águas, né? Então, toda a água que desce, represa em Santa Teresa. Santa Teresa tem, de acordo com o patamar da enchente que nós temos ali nos arrabaldes de Santa Teresa, vai descer o Taquari e vai atingir os vales. Mas naquele setembro, extrapolou aquilo que nós tínhamos, não digo como normalidade, mas que estávamos acostumados a operar. E aí vem, então, a primeira operação Taquari 1. Foram dois meses de muito trabalho, de intensas ações, mas eu creio que hoje nós precisamos falar aqui, principalmente, e olhando o público que nós temos, falar naquilo que é a nossa principal atividade, que é a pronta resposta. A primeira resposta. Dentro do Corpo de Bombeiros Militar, eu sempre insisti muito nisso. Nós somos responsáveis pela primeira resposta. Não a segunda resposta, não a terceira resposta, a primeira resposta. Se nós falharmos nesse sentido, não tem como voltar atrás. Não tem como nós resgatarmos, não resgatarmos as pessoas, os animais, não, resgatarmos a operação em si. Nós temos que estar preparados, prontos, não só com qualificação técnica, não só com recursos humanos, não só com recursos logísticos, mas com a capacidade de organização para dar essa primeira resposta. E entregar para quem for atingido, pode ser uma casa, uma pequena comunidade, pode ser uma cidade como Caxias do Sul, com quase 500 mil habitantes. E como se faz isso? Assim, como nós estamos fazendo aqui também, hoje, né? Trabalhando para que nós possamos modular as ações de acordo com as necessidades. Bom, então, seguindo, depois da Taquari 1, ainda nós tivemos, em novembro, lá no Alto Uruguai, lá na fronteira, a enchente no Rio Uruguai, final de outono, início de verão, que também é peculiar lá naquela região, é uma enchente diferente, né? A elevação da água, ela se dá de maneira mais branda, mas quando atinge o ápice lá, atinge as cotas de enchente do Rio Uruguai, as consequências são bastante severas. E até porque, diferente daqui, lá a gente tem menos notícia com relação a essas enchentes, porque as comunidades, os municípios, são mais distantes. Lá falar, não, o município de Itaqui é próximo ao município de São Borja, só que é mais de 100 quilômetros, né? E a capacidade de reação para isso é muito mais difícil. Janeiro, então, se segue com os temporais lá em Porto Alegre, e aí nós chegamos, né, no mês de maio, e o mês de maio aí é sui generis. Mas eu fiz questão também de trazer o evento do ano passado, porque todos aqui vivenciaram, em junho do ano passado, as enchentes que nós tivemos. E elas, não que elas tenham passado despercebidas, porque atingiram 125 municípios aqui do estado, e vários deles decretaram ou estado de calamidade ou situação de emergência, desses 125, mas diante do cenário que nós tínhamos vivido no maio anterior, o evento se tornou menor, mas ele não foi menor. Foi o terceiro maior evento de enchentes da nossa história, né? O que aconteceu em junho do ano passado. A diferença também é que nós estávamos melhores preparados. Bom, aqui eu creio que não é o caso de nós entrarmos no detalhe, né? Mas aqui é só os números que vocês já devem ter debatido hoje durante o dia, mas o que é importante é que eu trago isso porque nós precisamos, é de fundamental importância que nós venhamos a entender
o fenômeno que nós estamos enfrentando. Nós precisamos conhecer, e eu não vou falar aqui em inimigo, né, porque o clima ele não é o nosso inimigo, é o clima. Né, faz parte do nosso planeta. E nós que temos que nos adaptar. Antes época, nós não teríamos recurso e a vida ia seguir, com muito menos pessoas sobrevivendo. Hoje, nós, organizados enquanto sociedade, nós temos a capacidade de, por vezes, antever essas situações, entender esses cenários e nos prepararmos para reagir. Reagir a números estratosféricos. Né? Nós temos ali Fontoura Xavier com 778 milímetros de chuva torrencial em um curto espaço de tempo. E entender por que isso aconteceu é de sumaríssima importância para que nós possamos, né, à época, pudéssemos atuar, mas atuar a partir daquilo que já tinha acontecido e poderia ter consequências, e hoje em dia, para entender melhor esse fenômeno que vai atingir novamente o sul do Brasil e que, se reunir tudo aquilo que reuniu naquele período, que é frente fria vindo do sul, né, os ventos vindo do Pacífico e do norte e centro-oeste do Brasil, criando uma barreira, um bolsão de ar quente em Santa Catarina e fazendo com que aquela frente fria que sempre chega aqui no sul, como foi semana passada. Chegou a frente fria, ela não estacionou no sul, ela passou por cima do nosso estado, causou o que tinha que causar, e causou bastante estrago, seja por conta das chuvas, seja por conta dos ventos fortes. Aqui, Caxias do Sul foi atingido por granizo, né? Então teve uma chuva forte de granizo, e nós tivemos, eu até ia trazer, mas não é o caso, porque foi semana passada, está na memória de todo mundo, né? Pela primeira vez a gente viu algo que não é do cotidiano, nem do Brasil, muito menos aqui da própria América Latina. Nós vimos um ciclone em Giruá. E o que determinou que as consequências, isso não teve uma repercussão ainda maior? Claro que foi dado todo o enlevo de importância, mas por que não teve uma consequência, não teve uma repercussão maior? Porque atingiu uma faixa aonde pegou campo, lavoura, gado e três residências. E ainda bem, não vitimou nenhuma pessoa, não teve vida humana perdida, teve vida animal perdida. Mas qual é o controle que nós temos desse ciclone que passou lá no interior de Iruá, ele não possa passar no centro do estado e atingir Santa Maria, com mais de 200 mil habitantes? E é esse entendimento que nós temos que ter para poder, como eu falei antes, planejar as nossas ações. Porque talvez aqueles que me antecederam falaram hoje bastante sobre sistema de comando de incidentes, sistema de operações, aquilo que hoje, à frente da coordenação dos trabalhos da Comissão Externa dos danos das enchentes aqui no Sul, no Rio Grande do Sul, eu tenho o dado que espero que ele seja concreto, de que todos os 497 municípios já têm seus planos de contingência. Caxias do Sul mesmo, isso era uma batalha antiga. E provavelmente, o Armando, não sei se ainda está aqui para me ajudar a mentir ou me desmentir, né? Mas em maio, eu creio que nós não tínhamos ainda o plano de contingência. Ainda não temos. Sim, mas depois que nós terminarmos o plano de contingência é o quê? É um planejamento que vai para o papel, e é importante tê-lo, mas como disse há pouco, e que bom ouvir o capitão Manfi falando, né? Nós temos que testá-lo.
porque senão ele vai para a gaveta e na hora do evento são mais papéis que vão ser lidos depois do momento que eles tinham que ter sido colocados em prática. Então, eu trago essas causas aí apenas para que a gente entenda as causas e tenha a capacidade de trabalhar esse assunto antes, né, ou depois que aconteça, para os eventos que possam vir a acontecer. Aí, rapidamente, né, então, eu não sei porque, não sei o que aconteceu ali, ô Bortola, acho que tu sabotou a palestra ali, talvez por conta do formato dos teus arquivos aqui. Então tá engolindo algumas letras ali, né? Mas acho que dá para compreender. Então, o fluxo do desastre lá de maio passado, de maio de 24, ele começa ainda em 27 de abril. Ainda em 27 de abril. Lá no centro do estado, com muita chuva, já começando a chover aqui também na serra, né? Trazendo, já começando a trazer consequências nos vales, e no final da tarde do dia 27, teve o tornado lá em São Martinho da Serra, que é lá na região central do estado, subindo a serra em direção à Cruz Alta. No dia 29 de abril e primeiro feriado, a chuva continua, o evento vai tomando maior proporção e nós já vamos tendo, já começamos a ter as inundações, né, em 139 municípios, começamos a ter a inviabilidade de deslocamentos de vias e começamos a entender que o fluxo das águas iria atingir, né, além daquilo que se tinha, não digo planejado, mas se tinha a expectativa num primeiro momento, e que nós teríamos sim que criar um plano maior para que nós pudéssemos evitar aquilo que acabou acontecendo nos dias consequentes, ou seja, a partir do dia 2 de maio, né, 2 de maio, sexta-feira, 2 de maio, quinta-feira, 3 de maio, no dia 3 de maio foi o dia que as águas atingem lá de maneira muito expressiva o Vale dos Sinos e também chegando a toda a região metropolitana. Nesse momento, Porto Alegre lá começava a tentar se preparar para aquilo que não estava preparada. Então, tem nas fotos ali, por exemplo, aquela moçada ali dos bombeiros de roupa de neoprene, era uma turma de alunos soldados que estavam na academia e que foram instados a fechar as comportas com sacos de areia. Então, tentar fazer vedação das comportas do Cais Mauá com sacos de areia. Não adiantou. Foi trabalho em vão. Então aí vem o final de semana, de 3 a 5 de maio, aonde realmente nós tivemos o total agravamento do cenário em todo o estado. Aqui na Serra, ali tem as imagens mais impactantes lá, Canoas, São Leopoldo, Esteio, Eldorado, Guaíba, que foi atingido por uma área que ninguém esperava, né? Bairro Rio Branco, lá em Canoas, no sábado pela manhã, mais tarde acompanhando os relatos, pessoas que não acreditavam, não, a enchente não vai chegar aqui. E não saíram das suas residências. Resistiram até mesmo aos alertas. E a água atingiu a altura de mais de 1 metro em tempo menor do que 2 horas. Muitas pessoas saíram com a roupa do corpo de casa. E não tinham nem para onde ir, porque ainda nós não tínhamos abrigo, não tínhamos a capacidade de acolher aquela situação.
E para piorar ainda mais, algumas lideranças que deveriam estar buscando soluções, elas estavam usando aquele momento para criar mais caos ainda, né? A partir das suas opiniões, a partir das suas falas, e não sendo resolutivas. Bom, dia 6. Dia 6 para mim é um dia bastante simbólico, porque eu vou me permitir contar isso de maneira bem breve. No dia 3, sexta-feira, no dia 1º de maio, o Corpo de Bombeiros Militar, o comando do Corpo de Bombeiros Militar, eu não era o comandante à época ainda, eu era o corregedor, né? Eu era aquele que ninguém queria ver, né? Corregedor. E diante da situação, eu era, à época, o oficial mais antigo da corporação, não o mais antigo na hierarquia, mas o mais antigo por idade, né? E com uma experiência que me permitia trazer algumas informações e opiniões. E então, ainda no dia 30, eu me ofereci para que, se fosse necessário, eu interagisse nessa questão do sistema de comando de incidentes. No dia 1º, ele foi instalado, e no dia 3, eu falei para o tenente-coronel que estava à frente do processo, disse para ele: olha, se precisar de mim, me chama. Isso era 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, da noite já, de sexta-feira. Já um caos. Disse: olha, eu não vou ficar aqui sem função, mas se precisar de mim, me chama, né? Eu moro próximo aqui, e em 5 minutos eu estou no quartel. Aí depois eu voltei e disse: não, é mentira. 5 minutos eu não consigo estar no quartel, mas em 10 minutos eu estou aqui. Tá? Por que eu falo isso? Porque, de certa maneira, todos os órgãos, todos, subestimaram o maio de 24. E quando a enchente mostrou que era muito maior do que aquilo que se esperava, e que nós não tínhamos capacidade de reação plena ao evento, aí começaram a se buscar as soluções mirabolantes. E para eventos climáticos, e eu insisto muito nisso, se nós não entregamos a primeira resposta, passou. Depois resta isso. Por que eu falei que 6 de maio para mim foi simbólico? Porque foi o dia que a Secretaria de Segurança, através do secretário Sandro Caron, me chamou para que eu participasse ativamente das ações ações de operação preventivas e de resgate, salvamento e resgate do evento que estava ocorrendo, mas principalmente para que nós pudéssemos fazer com que os órgãos de segurança, as vinculadas de segurança pública, trabalhassem conjuntamente, sem retrabalho, sem superposição de funções, sobreposição de funções, e dentro daquilo que todos nós já sabemos, né? Um sistema de comando de operações, um sistema de comando de incidentes, ele é algo que tem que estar pronto na nossa cabeça. Ele não é algo que a gente vai ter numa planilha. Tudo bem, até se dá tempo para isso, ótimo, não é? A gente coloca numa planilha, a gente faz gráfico, a gente vai lá, faz uma apresentação. Como é que é a moçada mais moderna aí? Era a febre do momento lá, tinha que fazer não é dash point, tem um outro termo aí, me ajudem aí depois. E
mas tem que estar aqui, tem que estar na cabeça, tem que saber o que fazer quando a ação assim o determina. Por quê? Porque esse evento não era um evento para 1 hora, 2 horas, 12 horas. Esse foi um evento que o estado de calamidade do estado durou até o dia 31 de julho. 31 de julho. E que nós tivemos uma sequência de ações das águas que, num primeiro momento, não nos permitiram reação. E depois, sim, a partir do dia 6, nós tínhamos como nos organizar. E assim, nós começamos um trabalho nesse sentido. Bom, então, a partir de... E aí, a gente tem que, a partir do dia 1º de junho em diante, as equipes continuaram operando nas áreas atingidas, já para fazer, não mais nem salvamento, né? Já fazer só o resgate, a procura, né? Fazer o resgate dos corpos, ou a procura daquelas pessoas que estavam desaparecidas. E que até hoje, né, se mantém, nós temos 23 desaparecidos ainda. 23 desaparecidos. O ano passado se identificou mais uma vítima, né? Aumentou em mais o número de vítimas e se manteve, então, o número de desaparecidos. Vou passar mais rápido aqui, senão eu perco muito tempo aqui. Não vou falar das operações aéreas, porque... eu vou falar um detalhe. Operações aéreas. Vocês sabem, né? Vocês sabem quantas aeronaves nós temos aqui no estado? O Corpo de Bombeiros tem uma. E que bom, não era nem para ter. Quando nós iniciamos, eu, Coronel Luiz, na separação da Brigada Militar, era inimaginável ter um helicóptero. Nós brincávamos até com isso. Não, separavam, ter um helicóptero. Né? Nós estávamos separando, né, para melhorar as nossas capacitações, melhorar a nossa instituição, mas nós não imaginávamos que logo ali na sequência nós já teríamos um helicóptero, uma aeronave, que inclusive foi continua sendo, né, comandante Luiz, continua sendo um problema, né, porque não é fácil operar uma aeronave. Né? É bom ter, mas não é fácil operar. A Brigada Militar tem 4, não sei se chegaram as novas, não chegaram ainda, né? Mas ela tem 4. Só que não tinha teto para operar. E outra, se pediu auxílio, mas as aeronaves que estavam fora daqui não conseguiam chegar também. Não venciam aquela barreira que eu falei ali em Santa Catarina. Elas vinham, ficavam em Santa Catarina e só conseguiram transpor. Os primeiros pilotos mais audazes chegaram no estado no domingo, à tarde e à noite, para começar a operar na segunda. E os demais vieram na segunda-feira. Até os helicópteros de grande porte da base aérea de Santa Maria não conseguiam decolar de lá, né, para fazer os atendimentos. Mas a partir dali, então, a partir de segunda-feira, dia 6, foi imprescindível a capacidade de salvamento, as operações aéreas para fazer os salvamentos de pessoas, de animais e também transporte de mantimentos para as áreas que estavam isoladas. Bom, aqui falando sobre mobilização. Não há dúvida que nós tivemos, principalmente da parte dos corpos de bombeiros de do Brasil, né, através da Liga Bom, todas as instituições de bombeiros militares dos outros estados se colocaram à disposição e vieram operar aqui conosco. Todos. Mas nem todos foram efetivos. Por quê? Porque quem vai para uma área sinistrada, com um grau de destruição como se tinha aqui no estado, ele tem que vir com autossuficiência. Eu vou preservar aqui a instituição, mas nós tivemos um corpo de bombeiros militar lá do norte,
que ele atravessou o Brasil em 4 viaturas. Saíram do norte com 30 e poucos graus, chegaram aqui no sul com chuva, temperatura amena ali entre manhã, madrugada de 5 a 8 graus, chegando ao máximo ali aos 20 graus durante o dia. Era um Armagedon para eles. Só que eles não vieram preparados. E aqui era o caos. Nós não tínhamos tempo, não tínhamos condições para acolhê-los e ainda ter que gerir recursos para que eles pudessem operar. Então, esse tipo de mão de obra não agrega. Em contrapartida, nós tivemos outros N exemplos de instituições que vieram para cá com capacidade de operação plena e que chegavam, e é o que se precisa num grande evento, que ele chegue no centro de comando e controle, apresente o que ele tem de recursos e receba uma área e uma determinação de serviço. É isso. E vá operar. O Coronel Batista vai lembrar que aqui, as equipes que estiveram aqui na Serra, né, talvez teve uma equipe ali em Bento Gonçalves que chegou nessa condição, né, Coronel Batista? Chegou, o pessoal, nós precisamos de umas luvas, né? E outros que vieram para cá e receberam a missão, foram para o terreno e foram fazer as buscas. E tinham tudo. Não tinha que se preocupar onde é que eles iam ficar alojados, não tinha que se preocupar com alimentação, com os equipamentos, eles trouxeram tudo. E é isso que precisa num evento dessa magnitude. Bom, as ações integradas. Quando inicia o evento, todos entendem que tem que se manter, tem que se estabelecer uma operação de integração de todos os órgãos em prol da reação ao desastre. E aí, então, entram as Forças Armadas, né, todos os corpos de bombeiros militares, e ali eu fiz questão de colocar que o CBMRS, num primeiro momento, ele emprega todo o seu recurso, e é necessário, realmente é necessário. A Brigada Militar também empregou todo o seu recurso. Só que a partir do dia 6, por exemplo, se entendeu que, olha, isso é um evento de longo prazo de reação. Nós temos que rever as ações e nós temos que reaver a nossa tropa. Porque senão não consegue se operar 24/7. Isso acaba colocando em risco aqueles que são os operadores do salvamento. Nós não podemos, a partir das buscas de vítimas, ou até mesmo da tentativa de salvamento, gerar novos incidentes, acidentes e até perda de agentes nossos por irresponsabilidade das nossas ações de planejamento de operação. Então, o Exército Brasileiro, principalmente, ele assume o protagonismo a partir do Comando Militar do Sul, e nós tivemos a detalhes de entrar em GLO, Garantia da Lei e da Ordem. É um estado de exceção. Para quem não conhece, é um estado de exceção, aonde tudo para, as Forças Armadas assumem e eles determinam tudo que tem que ser feito. Eu tenho uma certeza, isso só não aconteceu porque o evento era de uma magnitude tal e de uma variedade tão grande de necessidades que o GLO não seria eficiente. E nesse escopo de integração, o próprio Comando Militar do Sul, que ele começa a fazer ele institui o comando de operações lá no QG do Exército, ainda no dia 1º, só que no dia 4, Porto Alegre começa a encher.
E o QG do Exército também foi vítima da enchente. O QG da Brigada Militar também foi vítima da enchente. Alguns quartéis nossos, a partir do dia 6, segunda-feira, antes até, a partir do dia 4, o nosso quartel do Busca e Salvamento, do Batalhão de Busca e Salvamento, quando extrapolou a cota do Guaíba, ele começou a inundar. E foi até o teto. Então, nós tivemos também as nossas mazelas, só que nós tínhamos que ter capacidade de operação. Então, a partir do sábado, o Exército vai para o Regimento Osório e lá se concentram as ações de reação ao evento. Mas, no dia 6 de maio, o secretário de Segurança, Sandro Caron, entende que nós precisávamos ter o quê? Precisávamos ter uma base da segurança pública do Estado, aqueles que realmente estavam no terreno, estavam atuando. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica foram imprescindíveis para as ações seguintes. Mas quem estava no terreno, claro, além de todos os voluntários, eram as forças de segurança do Estado. Então, a partir do dia 7 de maio, nós montamos uma base junto à Academia de Polícia Militar, lá na Chácara das Bananeiras, na Aparício Borges, e de lá operamos por 40 dias. Aqui os números, e eles são surpreendentes, né? Nós temos que começar por aquele que é o pior de todos, que é o último. Os óbitos, 185. E, como eu falei, ainda nós temos 23 desaparecidos até hoje. A chance de encontrá-los é mínima. E nós tivemos um total de intervenções de 53, quase 54 mil intervenções. Isso só do Corpo de Bombeiros Militar. Não está somado aqui as demais forças. Tem os números da Brigada Militar, tem os números de outras forças que também atuaram. Esses são os números só do Corpo de Bombeiros Militar. E vocês podem ver a mancha, né? Então, onde nós tivemos um maior número de intervenções foi realmente na região metropolitana. E aquela mancha logo abaixo, lá na região sul, é o case de sucesso. Por quê? Porque o tempo nos permitiu. E nós fizemos o que tinha que ser feito. Fizemos o que tinha que ser feito. Ah, mas por que vocês não fizeram isso, então, antes? Porque nós não tínhamos previsibilidade. E continuamos sem previsibilidade. Então, hoje, melhoramos um pouco? Sim. Mas ainda nós não temos capacidade de antever se nós sabemos que vai ter chuvas, um elevado índice pluviométrico em determinada região. Mas a gente não consegue determinar se isso vai ser em 1 hora, 12 horas, 2 dias, 1 semana. E isso faz toda a diferença. Bom, eu vou ter que ler ali porque, como a apresentação tá, o Bortola me boicotou ali, né? Então, a atuação integrada com a SSP, ela tinha focos principais, né, dessa integração institucional, como eu falei antes. Então, o secretário, um visionário, ele entendeu, olha, nós temos que fazer melhor com aquilo que é o nosso material de segurança pública. E com isso, o Centro de Operações, ele reuniu todas as vinculadas para que nós pudéssemos ter comunicação em tempo real, né, entre todas elas e uma reação imediata para cada uma das questões que estavam chegando. E o que eu fiz logo que eu cheguei? Eu intensifiquei coisas que parece que não tem nada a ver com um grande evento.
eu intensifiquei o serviço de inteligência e eu resgatei a capacidade de comunicação institucional. Porque isso é imprescindível. Se nós não soubermos o que está acontecendo, qual é a situação e como nós vamos atuar com relação àquela situação, nós vamos fazer igual do mesmo. Ou nós vamos entrar numa máxima que se criou naquele momento e que eu não quero gerar o descrédito, mas que ela não encontra plenitude, onde que alguns disseram, não, somos nós por nós mesmos, desacreditando o sistema público. É claro que houve falhas, é claro que precisa sempre se melhorar muito, mas sem a ação do sistema público, sem a ação das entidades organizadas, só o voluntariado não ia dar conta do recado. Eles foram importantes muito, muito. E, inclusive, hoje nós entendemos que organizar o voluntariado é um dos caminhos. Mas nós, por nós mesmos, em algumas situações, aconteceram, sim. Vou dar um exemplo aqui. Vocês sabem que, eu posso falar pelo Corpo de Bombeiros Militar. O Corpo de Bombeiros Militar, ele tem hoje pouco mais de 3.000 militares. Agora estão ingressando novos militares, mas nós não chegaremos ainda a 4.000 militares. Não chegaremos. E se o comandante-geral hoje dividir esses efetivos, todo esse efetivo de oficiais e praças em escalas, nós temos que dividir isso por 4. Então seriam 1.000 militares por dia. Nós não conseguimos colocar 1.000 militares por dia, porque tem outros impeditivos, férias, indisponibilidades, pessoas que não trabalham diretamente no operacional, que podem, mas não trabalham, às vezes, diretamente no operacional. Nós vamos deixar nesse patamar 1.000 bombeiros no estado para atender 497 municípios. Ou, no caso dessa situação de maio, 478 municípios que foram atingidos. Tem como? Não tem. Canoas, só a comunidade, a Grande Matias Velho, com seus bairros lá, são mais de 100.000 habitantes. E toda a Matias Velho foi atingida. Toda. Não teve nenhuma comunidade da Matias Velho que não sofreu com a enchente. E Canoas, eu não vou me atrever a dizer quantos bombeiros tem em Canoas hoje. Canoas também lá teve um quartel que morreu afogado, né? O quartel do bairro Matias Velho. Continua morto, porque ele foi com a enchente, foi destruído e agora está se buscando a reconstrução. Mas, certamente no dia, a Matias Velho, na melhor das expectativas, tinha 3 bombeiros de serviço e o quartel central, 5. São 8. 8 bombeiros. O que se faz numa situação como essa? Plano de chamada. Chama todo mundo, vai todo mundo atuar. Mas esse todo mundo é em torno ali, vou exagerar, 50 bombeiros. Não tem como. O evento é muito maior do que isso. E por isso nós temos que estar preparados. Por isso que nós temos que ter um planejamento prévio para cada uma das ações. Outra coisa que eu quero deixar aqui para vocês. Nós estamos falando de enchentes. Mas não podemos falar só de enchentes. Tem outros eventos que, como eu mostrei há pouco, tem incêndio, tem a malha rodoviária aqui da Serra, por exemplo. Se nós tivermos um grande acidente dentro da malha rodoviária, não precisa reunir vários entes para reagir melhor a essa situação? Sim. Tomara que não ocorra, mas se nós tivermos um acidente aqui entre Caxias, eu estou vendo os nossos
bombeiros voluntários que estão aí junto conosco, né? Se nós tivermos aqui um acidente saindo de Caxias em direção a Flores da Cunha, com 2 ônibus, 48, 50 e 60 lugares, são 120 pessoas para atender. Não adianta juntar Antônio Prado, juntar Flores da Cunha, Caxias do Sul só. Nós não vamos conseguir atender todas essas vítimas, fazer todas as remoções, achar leitos para todos eles, se nós não estivermos preparados para isso. Isso não tem nada a ver com chuva. Mas tem tudo a ver com o que está sendo feito aqui, tem tudo a ver com planejamento, tem tudo a ver com plano de contingência, tem tudo a ver com preparar a sociedade organizada para eventos que são previsíveis e que a gente se prepara para que ele não aconteça. Nós temos um aeródromo, tem imagem e não é montagem, tem imagens que às vezes aparecem, né, dos nossos Boeings tentando descer aqui e arremetendo. Por quê? Porque o Hugo Cantergiani tem rajadas de vento em determinados dias que beiram um acidente aéreo. Então, tudo isso tem que ser contabilizado. Só piora, Bortola. Agora, isso aí é para ativar o cérebro, né? Essa hora da tarde aqui, é para ir tentando juntar as letras ali e entender o que está escrito. Tá? Mas, responsável técnico e estratégico nas áreas de busca, salvamento e socorro imediato. Participação ativa nos briefings, subsidiando decisões táticas e estratégicas junto à SSP. E a articulação constante com os chefes do comando de incidentes e bases operacionais. Resumindo isso, como eu falei, nós tínhamos lá uma grande base de inteligência. Não há fotos, por quê? Porque é inteligência. Não era não era para fazer propaganda, era para ter condições de operar a partir dali. E ali estavam as lideranças. E aí vem uma coisa muito importante. Cada um fazendo o seu papel, cada um assumindo a sua responsabilidade e sabendo que o trabalho da sua instituição e dos agentes da sua instituição tinha o seu grau de relevância e importância naquilo que era o seu papel. Para que não haja sobreposição de funções, para que não haja vaidades desnecessárias, para que não haja desperdício de tempo e de recurso, principalmente de recurso humano e logístico. Por quê? Porque as pessoas esperavam isso de nós. A Brigada Militar tinha que se preocupar com os abrigos, tinha que se preocupar com a segurança que deixou de ser feita através de viaturas e policiamento a pé, e era feito em embarcações. E aí só um outro detalhe aqui no meio da minha fala, com relação ao voluntariado. Ali no bairro Rio Branco, bairro Niterói, Matias Velho, claro, exceção à regra, o que eu estou falando aqui, mas aconteceu. Alguns voluntários iam nas casas, retiravam as pessoas, marcavam aquela casa e à noite voltavam com a mesma embarcação para limpar a casa. Esse é o ser humano. Esse é o ser humano. Somos nós. Nós conseguimos, alguns dos nossos conseguem, no pior momento das pessoas, vilipendiá-las. Além daquilo que já aconteceu. Elas já perderam tudo.
As pessoas perderam quase que a sua esperança. Perderam, às vezes, uma história de vida em suas casas. E o ser humano consegue piorar essa situação. Então, as forças de segurança estavam integradas nesse sentido. E, claro, falando do Corpo de Bombeiros, nós ainda mantínhamos, e creio que aqui aqui é como acontecia, então nós tínhamos 3 briefings diários, arrancávamos pela manhã fazendo um resumo daquilo que se iria empreender durante o dia, logo no início da tarde a gente tinha uma atualização do que estava acontecendo ao longo do estado e das operações, e no final da tarde, na noite, se fazia o resumo daquele dia e se projetava o próximo dia. Com essa integração, porque a qualquer momento isso podia mudar. Né? Quando a gente teve lá o repique, por exemplo, não vou lembrar qual foi o dia, já na segunda quinzena de maio, que choveu muito em Porto Alegre, nós tivemos que fazer uma operação específica lá em Porto Alegre. Se nós não tivéssemos todos ali reunidos, não ia dar certo. Da mesma maneira que foi exitosas as ações em toda a Costa Doce do estado e lá no sul. Por quê? Porque nós antecipamos as ações e mantemos concentração de tropa, concentração logística, capacidade de reação. Nós retiramos as pessoas, salvamos as pessoas das áreas de risco antes que elas pudessem ficar submetidas a uma condição mais severa. E é claro, por detalhes, por centímetros, nós tivemos a felicidade do São Gonçalo não transbordar. Então, o que essas ações permitiam? Clareza dos papéis das forças, né, que cada um ia fazer, uma adaptação, como eu falei, rápida a cada novo cenário, e a agilidade, né, uma sinergia maior e uma agilidade de ações para as comunidades atingidas, que é o que interessa. A pessoa que está aguardando um salvamento, ela não quer saber quem é que vai salvar ela. Se é o bombeiro, se é bombeiro voluntário, se é bombeiro civil, se é bombeiro militar, se é brigadiano, ela quer ser salva. Ela quer receber o serviço daquele que é o responsável. O Estado, o ente Estado, seja a União, o Estado, a unidade federativa ou o município, é responsável por entregar esse serviço. E o voluntariado é importante, com certeza, mas tem que ser capitaneado por quem tem a responsabilidade. E muitas vezes a gente viu esse processo inverso. Uma visita que eu fiz a uma frente lá na Zona Norte, lá em Porto Alegre, tinha um rapaz lá com um megafone. Eu disse, quem é aquele Zé ali? Aquele é o que coordena tudo. Como assim ele coordena tudo? É que ele está aqui desde sexta-feira e ele que diz o que faz. Aí adiantar eu ir lá, não, cidadão, agora o senhor se retire e a partir de agora eu assumo. Sei lá, será quarta, quinta-feira da outra semana. Ele ia dizer o óbvio para mim, né? É o que eu diria. Não, vem cá. Uma semana depois, o senhor aparece aqui dizendo que vai assumir. Eu estou desde sexta-feira aqui. Eu não durmo, eu como mal, eu estou fazendo a minha parte. Mas isso acontece quando o Estado, o ente Estado, não está organizado e não se apresenta para fazer a sua parte. Não está pronto para isso. É o que nós estamos tratando aqui. Mas não adianta nós falarmos aqui sobre isso e na hora que precisarmos realmente atuar, continuar a mesma coisa. Eu insisto muito com relação a ter o SCI na cabeça, porque ele é modular. Quem atende o incêndio numa cesta de lixo
com coerência, sabendo o que está fazendo, sabendo como funciona a reação química, as reações físicas e o que ele fez para apagar aquele incêndio, aquele pequeno incêndio numa cesta de lixo, ele tem capacidade de atuar num grande evento de incêndio. Por quê? Porque é modular. Quanto maior o evento, mais módulos eu vou agregando. Quanto menor o evento, eu vou diminuindo esses módulos. E veja bem, tem que saber o que está fazendo. Porque senão não vai dar certo. E não pode se investir de plena vaidade. Só eu sei. Eu sou o comandante. O senhor sai daqui que eu sou o comandante. Não vai fazer diferença ser comandante ou não. Vai fazer diferença atuar com técnica, atuar com tática, cumprir com obrigação, entregar aquilo que a sociedade espera de nós. Bom, é aqui que eu queria comentar. A estrutura do Corpo de Bombeiros Militar, para não ficar parecendo que, não, tudo estava lá. Não, não. O Corpo de Bombeiros Militar tinha a sua estrutura de comandamento a partir do Centro de Controle Operacional de Bombeiros, o CECOB, que fica no comando, e a partir dali nós tínhamos as frentes, né, de comando em cada área afetada. Aqui na Serra nós tínhamos... em Bento Gonçalves, em Faria Lemos, né, Batista, que foi a área mais afetada ali na região de Bento Gonçalves, e assim nós tínhamos em todos os principais municípios as equipes que se reportavam ali a um sistema de comando de incidentes, a um chefe de operações, e também com as suas lideranças de logística, de suporte de um modo geral. Mas o falando desse evento, desse em específico, quando eu chego no dia 6, eu vejo que as informações não estavam chegando. Eles recebiam as demandas e atuavam da maneira como melhor podiam. Está errado? Isso não é organização. Pode dar certo? Pode. Deu certo? Deu. Mas poderia ser mais eficiente? Poderia. Por quê? Porque nós experimentamos o modelo, nós praticamos o modelo na ação. E a ação foi no pior evento de todos. Se nós tivéssemos, e como foi falado aqui pelo Manfio, se nós tivéssemos testado, não vai ser como um caso real. Claro que não vai, mas testou. Já sabe mais ou menos qual é a linha de ação. Senão a gente vai testando no terreno. E aqui foi um exemplo. Os deslizamentos aqui testaram a todos. Da questão de logística e de como atuar e de como não se colocar em risco pleno de perder a vida por um erro, né? Às vezes de cálculo daquela ação. Aqui, então, os postos de comando, como eu mencionei. Ao longo do processo, nós fomos buscando os entes que nos auxiliaram muito. Então, a tecnologia em prol da operação foi imprescindível. Usar o sistema ArcGIS, ele é para todos os eventos, e hoje já é uma realidade dentro do Corpo de Bombeiros, mas ali nós começamos a testar ele na prática e conseguir mapear todos os locais onde tinha a probabilidade de vítimas, como nós íamos dinamizar as ações das equipes e para não ter o retrabalho. Imagina quantas equipes com cães percorrendo grandes distâncias e fazendo o mesmo trajeto, perdendo tempo. E às vezes o tempo que se perde ali é uma vida que nós deixamos de salvar. Eu estou apurando porque acho que o meu horário já extrapolou, né, Bortola? Bom, isso aqui não tem como escapar, né? É a tecnologia de hoje em dia, então se usou muito também, mas tem que se fazer um mapeamento coerente da questão das informações que chegavam através das redes sociais.
E importante também a ação de inteligência para refutar todas as fake news, né? Todas as informações errôneas, informações que vinham de encontro ao objetivo de salvamento. Aqui as modalidades de busca, as dificuldades associadas. Bom, eu não vou entrar no mérito aqui mas uma coisa que é importante falar aqui da Serra, né? Nós tivemos mais de 15 mil pontos de ruptura. Ponto de ruptura é deslizamento. Mais de 15 mil deslizamentos no estado. Isso é inimaginável. Para entender isso, só sobrevoando a serra. Eu fiz isso cerca de uns, acho que 15, na terceira semana eu fiz isso. Eu vim aqui a Faria Lemos de aeronave. Esse era o cenário daquela última foto ali. Para pior. Essa é uma projeção espacial. Esse era o cenário sobre o rio... No Rio das Antas, desculpa, deu coisa de velho, né? Deu um branco aqui. Rio das Antas. Tudo aquilo ali eram pontos de ruptura, deslizamentos enormes, gigantescos. Né? E por óbvio, né? Esse aqui é aquele deslizamento que houve lá em Roca Salles e que vitimou 6 pessoas da mesma família. É a mesma situação que eu falei com relação ao tornado de Giruá. A consequência, a repercussão, e claro, a consequência e a repercussão dessas consequências, elas foram menores por quê? Porque não pegou uma área urbana. Não há o que dizer, são 6 pessoas, dizimou uma família, família Brino. Mas imagina isso, e nós vivemos isso aqui, um grande risco, ali em Galópolis. Numa área extremamente povoada. E eu imagino a dificuldade que foi para o CBMRS, conjuntamente com a Defesa Civil Municipal, para conseguir isolar a área, tirar as pessoas das áreas de risco, né, e se evitar um mal maior. Mas tudo isso tem consequência. Tudo isso demanda a máquina pública. Porque o bombeiro vai lá e diz, tem risco. Tem que tirar. Quem é que tira? Leva para onde? E se aquela pessoa perder todo o patrimônio, como é que faz depois? E aí entra o poder executivo municipal, entra o poder legislativo aqui, para também dar esse suporte, para entender como fazer isso, como fazer com esse processo de reconstrução, esse processo social de acolhimento, de atendimento, seja efetivo. E é o que eu estou vivenciando hoje, né, com relação à comissão externa dos danos das enchentes. Porque nós falamos em bilhões de reais para a reconstrução. Bilhões de reais de investimento em logística e equipamentos para preparação. Mas isso tudo tem que ser congregado, tem que ter uma lógica, porque senão são ilhas. Nós vamos criando ilhas dentro do Estado de realidades diversas. E quando precisa juntar tudo isso, não dá certo. Os números da nossa tropa, nós tivemos 96 militares atingidos, 64 desabrigados, né, e 32 militares desalojados. Todos eles precisaram receber atendimento, muitos deles, né, eles continuaram, praticamente a totalidade deles, a não ser aqueles que tiveram situações sanitárias que não puderam, quase que a totalidade deles continuaram operando.
mesmo tendo suas residências atingidas pela enchente. E aí aquilo que, por óbvio, eu não vou ler tudo isso aqui, mas que nós precisamos, eu vou só fazer resumidamente, o que nós precisamos, e já está acontecendo, nós precisamos melhorar a nossa capacidade de reação, nós que somos força de pronta resposta, de reação a esses cenários. E também as lideranças precisam entender como empreender naquilo que é preventivo, para que nós não tenhamos que gastar muito mais depois reconstruindo. E reconstruindo, e reconstruindo, e reconstruindo. Semana passada eu fui a Lajeado. Foi sui generis, né? Lajeado, ali, o rio Taquari, ele subiu 2 vezes num prazo ali de menos de... Em 8 dias ele subiu 2 vezes. Então, são as primeiras cotas ali, cota 19, 18, não chegou a 17. Né? Mas teve inundação. Houve um erro de previsibilidade também. Foi dito, não vai inundar, e na última hora vai ter inundação. Né? Aí vem a crítica, aí vem a cobrança. Eu fui lá para ver. Os bairros que são atingidos em Lajeado pelo rio Taquari, eles são totalmente urbanizados. Aí como é que eu digo para uma pessoa que tem um sobrado de alvenaria, muito bem construído, considerar assim, classe média, está na zona de risco, está na cota 18. Aí, qual é a lógica dali do Taquari? Tem como fazer, não tem como fazer dique ali. Tem que fazer o quê? A várzea do rio é natureza, né? Tem que liberar para ele. Quando ele encher, ele vai extravasar e depois ele volta para a caixa. Nessa várzea, tem que ter o que ali? Nada. No máximo um parque. Se não dá o parque, não tem consequência. Mas como é que tira as pessoas dali? E aí, vereador Bortola, como o poder público beneficiou aquele local com pavimentação, com água, luz. E aí depois diz para a pessoa, o senhor tem que sair daqui. Sem contar que em outros locais, né, não, aqui, veja bem, sejam coerentes, não é coerentes, mas entendam o que eu vou falar agora. Isso aqui não estou falando mal das pessoas que estão vivendo em áreas de risco, muitas vezes por necessidade. Mas também existe uma ação contínua de assistência. E a assistência, ela não é no sentido de resolver o problema, ela mitiga o momento. Ela vai lá e entrega donativo, retira a pessoa, leva para um abrigo, devolve, faz uma campanha, compra móveis, compra roupas, compra eletrodomésticos. No outro ano faz o quê? Tudo de novo. E no outro de novo, e de novo, e de novo. É uma política pública inteligente? Para finalizar aqui, isso aqui é que eu falei, né? A ajuda humanitária versus turismo de desastres. E esse slide aqui eu fiz por uma apresentação que foi feita lá em Gramado, né? Num evento que eu nem iria, tá? Porque eu não iria por causa exatamente disso aqui, né? É um ex-bombeiro que tem uma empresa hoje, né, e que ganha dinheiro com isso.
Tá? É uma ONG, eles acham que tem uma ONG, aí essa ONG arrecada não, consegue patrocínios para fazer esse tipo de evento, que são sim bons eventos elucidativos, mas eles são pagos, né? E são patrocinados. Olha que espetáculo, né? Eu faço um evento, você tem que me aguentar aqui por 1, 2, 3 horas, eu cobro de vocês e eu também ganho patrocínio. Por quê? Porque eu transformo isso numa questão social, né, de interesse público, e tem investimento. E quem investe não investe porque às vezes é um filantropo, não investe porque vai conseguir também alguns benefícios a nível de abatimento de impostos, algo nesse sentido. Bom, mas aí, entre não ir e ir, eu fui lá para também falar sobre isso. Que a solidariedade precisa de organização e gestão, e que nós já comentamos sobre isso, não vou me reprisar. Ajudar sem coordenação pode gerar mais problemas do que soluções. E quantos aqui, talvez, trabalharam como voluntários, mas trabalharam mesmo, e não vivenciaram aqueles que foram lá, que eles iam lá, eles precisavam ir lá, porque se não tirasse uma foto, não fizesse uma postagem, não, como é que a juventude fala? Agora tem uns negócios agora que é fora da curva, mas vou deixar um que é mais usual, assim, o tal do lacração, né? Se não lacrar na rede social... Eu estava lá, vou contar uma só. Eu estava lá no comando, e aí um artista famoso ligou para lá cobrando onde é que estava a balsa que ele tinha comprado e mandado para cá. Um artista renomado aí do Brasil comprou uma balsa. Pela onde é que ele entrou? Foi na Shopee lá, procurou balsa. Né? Manda lá para o pessoal do Sul. Chegou aqui, não sabia para quem entregaram para as pessoas erradas. Saiu eu, através das minhas equipes, descobri onde é que estava a dita cuja balsa. Estava num galpão, a balsa lá, 3 dias, e tinha um vivente cuidando. E ganhando para cuidar. Tá, mas por que tu não me disseram que era para botar aqui e cuidar? Ponto, eu estou fazendo. Ele estava cumprindo a missão dele, né? Só que o outro lá comprou a balsa, mandou para cá, entregou não sei para quem, esse não sei quem não sabia o que fazer. Esconde a balsa aí, deu. Ela tinha fundamento? Tinha. Lá no primeiro dia que estava se tirando as pessoas lá da ilha, né? E que talvez pudesse usar a balsa, não para salvar as pessoas, mas para tirar alguns objetos, pertences pessoais. Seria melhor do que ficar fazendo isso fazendo com pequenas embarcações, um maior risco. Esse é um dos casos. Você lembra da questão dos jet skis também, né? Depois, conta a imagem do Corpo de Bombeiros. Os jet skis do Corpo de Bombeiros. E aí, quanto mais explicava, pior ficava, né? Horrível aquilo. Aí, na semana seguinte, desce não sei quem, mas uma trupe lá de São Paulo com jet skis. Vieram aqui e ficaram um dia operando, né? E aí fizeram fotos lá no cais lá, no Cais Mauá lá. Nem no Cais Mauá, o Cais Mauá estava alagado, mas adiante lá, em Porto Alegre, e jet ski desmontado, claro, né? Não tinha como operar com jet ski naquela água lá. Aí desmontaram tudo, no dia seguinte eles recolheram o material, e foram embora. Ajudaram? Sim, ajudaram por um dia. Mas falaram por 1 ano. Então é isso. Doações... voluntários não treinados colocam-se em risco e comprometem as operações. É explicativo, elucidativo, não precisa explicar. Doações inadequadas sobrecarregam logística e consomem recursos. Vocês não imaginam
quanta água mineral foi inutilizada. Nós não tínhamos acesso a Porto Alegre, ou melhor, tinha um acesso a Porto Alegre e não parava de chegar a carreta d'água. Carreta d'água, carreta d'água. O pessoal tentando sair ou entrar em Porto Alegre congestionado por conta de tanta carreta d'água que estava chegando. Passado 2, 3 meses, despejavam, jogavam água para todo mundo. Quer água? Quer água? Nos abrigos, a Brigada Militar acompanhou bastante isso. Nos abrigos, as pessoas recebiam as roupas, tomavam um banho, colocavam a roupa de doação. No dia seguinte, elas faziam o quê? Aquelas mais caprichosas que tomavam banho, né? Iam lá, tomavam um banho, pegavam aquela roupa que elas receberam no dia anterior, botavam fora e pegavam uma outra roupa. Volto a dizer, é o ser humano. E sem contar as dificuldades que foram, porque não adianta só chegar uma quantidade expressiva de doações de coisas que não são necessárias. Isso demanda tempo, demanda logística, demanda depósito, organizar tudo isso e fazer a distribuição. E tem pessoas que até hoje precisam e não receberam. E, por óbvio, né, quem não viu isso acontecer? E aqui na Serra, com certeza aconteceu, e aconteceu muito. Vamos lá dar uma olhadinha. Vamos lá tirar uma foto. Se não vai ajudar, fica em casa. Faz uma oração lá. É melhor que ir para o local da cena, que vai realmente atrapalhar. Na Defesa Civil, os órgãos oficiais devem coordenar as ações solidárias. Isso é algo que nós precisamos estar preparados. A Cruz Vermelha aqui vivencia muito isso. Trabalha muito com doações, com solidariedade. E nós temos... Eu falo desses detalhes daquilo que não deu certo, mas nós temos que também falar de tudo aquilo que deu certo. E teve muito mais coisas que deram certo do que essas questões aqui. Então, a gente tem que também prestigiar aquelas pessoas que incansavelmente trabalharam, entregaram o seu melhor, cumpriram as determinações. Quando eu estava aqui em Caxias, eu brincava com algumas visitas que eu recebia, eu dizia, olha, vou dar um exemplo de voluntariado. Eu estou do lado aqui do postão. Imagina eu saindo do quartel, na sexta-feira, dizer, sábado eu vou trabalhar de voluntário aqui no postão. Eu chego ali, me apresento para a médica, médica-chefe ali, secretário de saúde, digo, olha, eu queria trabalhar de voluntário. O que o senhor pretende fazer? Não, eu quero clinicar aqui, eu quero fazer receituário de medicamento, quero fazer procedimento invasivo. O senhor é bombeiro. O senhor pode nos ajudar em outras coisas. Então, não adianta de nada o voluntário que não entende o papel dele naquela cena, para ser contributivo, e não ser alguém que venha a tentar impor o seu voluntariado de maneira a dizer que, não, eu lá na minha área eu faço tal coisa. Tá bom, então volta lá para a tua área e vai fazer a tal coisa que tu faz lá. Aqui tu vai fazer desta maneira, porque aqui tem uma organização prévia, tem as linhas de ação e tem que ser cumpridas, porque senão vira bagunça. E por fim, então, eu deixo isso para vocês pensarem. O maior erro que uma pessoa pode cometer agora? Qual é o maior erro que uma pessoa pode cometer, principalmente numa situação como essas de grande dificuldade? Desistir. Nós não podemos sucumbir. Nós temos grandes obstáculos pela frente, nós temos muitos desafios a serem vencidos, mas a persistência é que vai mudar o cenário do nosso Estado a partir das nossas ações.
Nós estamos em alguns quesitos, em vários quesitos, numa segunda divisão, né, num segundo plano perante a outras unidades federativas do nosso Brasil. Em coisas que nós já fomos protagonistas e recrudescemos. Nós temos que mudar isso. E só tem um jeito de mudar isso. Entregando o nosso melhor, trabalhando mais, fazendo aquilo que nós sabemos fazer, mas fazendo um pouco mais. Eu levo uma máxima que eu aprendi aqui na Serra, e eu falo muito lá na planície da capital. O sol, uma vez um empresário da Serra me falou isso. O sol nasce para todos. Mas aqui na Serra nós acordamos um pouquinho mais cedo. Essa capacidade que nós gaúchos temos e que demonstramos nesse que foi o pior momento da história de todos nós, com certeza, fora as mazelas pessoais, mas a nível de desastre, ninguém vai poder dizer que, ao longo da nossa vida, e espero, né, que nós não tenhamos que dizer, teve um pior. Mas nós vivemos esse, nós passamos por ele. Assim como nós passamos, há pouco tempo atrás, por uma pandemia que ceifou milhares de vidas, e parece que faz uma eternidade que ela passou. Mas se a gente não aprender com essas situações, e não tiver a capacidade de, mais do que aprender, criar protocolos, criar rotinas, ter mapeado com muita clareza o que nós precisamos fazer, nós não estamos vivendo, nós estamos apenas sobrevivendo. Eu acredito muito na capacidade de todos nós, mas somente a conjugação de esforços, de entendimento, principalmente de defesa civil. Defesa civil não é de A, B ou C. Defesa civil é um sistema que está acima de nós, que congrega a todos nós. E que, assim como o SCI, é modular. A Cruz Vermelha aqui no Brasil, Cruz Roja na América Latina, ela não é uma instituição mundial. Ela não cumpre seus protocolos a nível mundial, respeitando as peculiaridades de cada nação. É isso. A Defesa Civil é isso também. Por que a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul faz um evento sobre defesa civil? Porque o Poder Legislativo Municipal tem a obrigação de, a partir das demandas comunitárias, capitaneá-las e fazer a conjugação de esforços para que se estabeleça, a partir das legislações municipais, se estabeleçam as ações que nós queremos. E se nós estamos chegando a um plano de contingência, que já deveríamos ter chegado, mas estamos chegando, que bom! E ele precisa ser debatido. As pessoas precisam saber o que é um plano de contingência, precisam ter acesso às informações. Não adianta eu receber, é tecnológico, é bonito, até pode ser eficiente, eu recebo um alerta no celular. Alerta vermelho para deslizamento. Se eu não sei que eu estou numa área de risco, se eu não sei o que fazer a partir daquele aviso, se eu não tenho um protocolo pronto, e se eu não acredito no sistema, de nada adianta, foi um investimento inócuo. O Estado botou dinheiro fora. Só que esse dinheiro fora não é do Estado, é nosso. Nós somos o Estado, nós somos a sociedade civil organizada. Parte de nós custear aquilo que nós queremos. E também teve partir de nós a capacidade de cobrar, é claro, mas de ser participativo. Porque senão a gente fica só cobrando.
E tu fez o quê, meu filho? Tu entendeu melhor isso que tu está cobrando? Tu pelo menos sabe o que tu está falando? Está na hora de nós mudarmos essa realidade. O nosso Estado já por si só é diferenciado. Nós somos, e eu sou muito bairrista com isso, mas é verdade, nós somos um povo diferente, mais sofrido, mais aguerrido, que passou por situações sempre mais extremadas ao longo da sua história. E hoje não é diferente. E se nós não construirmos isso em nós, nós vamos ter uma sociedade cada vez menos resiliente, cada vez mais fraca. E não é o que nós queremos. Eu e o Coronel Luiz já ouvimos várias vezes de alguns amigos que o nosso Estado tem saída. A saída é o aeroporto Salgado Filho. Nós não concordamos com isso. Nós queremos viver nesse Estado. Ele passa por condições difíceis? Sim, passa. Nós estamos a partir do ano que vem, vamos passar por momentos mais difíceis ainda, a nível de economia do Estado. E mesmo diante disso, nós vamos ter que encontrar forças para reagir àquilo que nós não temos controle. Porque nós conseguimos fechar a torneira da chuva? Não. Nós conseguimos ir lá no ar-condicionado de vento forte, diminuir para, não, modo tornado não, vamos deixar nem modo furacão, vamos deixar para ir para um modo de até 70 km por hora, que é quando a gente consegue reagir. Não tem como. E se nós estivermos preparados, nunca estaremos 100% preparados, mas organizados nós poderemos estar. E é isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Então, eu agradeço, eu sei que extrapolei o meu tempo, mas eu vejo que é de grande importância momentos como esse. Porque senão a gente fica, cada um de nós, vivendo a realidade institucional ou da sua própria vida pessoal. E não congrega os seus conhecimentos, não congrega os seus anseios, as suas aflições. E às vezes, eventos como esse trazem, às vezes não, sempre trazem respostas, trazem novas ideias e trazem alternativas para nós evoluirmos. Contem sempre comigo, aonde eu estiver trabalhando, contem comigo para estar irmanados com vocês nessas atividades. E a Serra me cativou, né? Eu sou cidadão caxiense, tributo aqui nessa cidade, né? Tributo com impostos aqui nessa cidade, então me sinto um pouco pertencente também a essa comunidade, apesar de ser um missioneiro, né, de nascimento e coração, e estar erradicado lá na planície da capital do estado, enquanto as missões assim me determinarem. Certo? Muito obrigado. Boa noite a todos. Parabéns pelo que vocês desenvolveram hoje aqui. Vereador Alexandre Bortoluz, nosso Bortola, parabéns por capitanear essa ação. Leve o meu abraço aí aos demais vereadores, mas na tua pessoa, né, que está sempre preocupado com a segurança pública de Caxias do Sul, da região, e é um interlocutor de Caxias do Sul fora das fronteiras do município. A ti, o meu elogio, e a todos vocês, uma salva de palmas. Por isso que eu boicotei a palestra dele, ele demorou demais, né? Não deu certo, gente. Não, brincadeiras à parte. Pessoal, eu vou pedir de imediato o Coronel Forte, o Coronel Batista, tá ali, e o Capitão Manfio, tá aí? Por gentileza, que venham até aqui à frente para a gente entregar uma lembrança dessa Casa Legislativa.
Antes de nós encerrarmos, vamos fazer um encerramento. Obrigado. Vamos fazer um encerramento e, posterior ao encerramento, aí sim eu vou começar a leitura dos nomes para fazer a entrega dos certificados dos presentes. Então, agradecer mais uma vez a presença de todos os palestrantes, todos os órgãos de segurança pública, de proteção e defesa civil também, as AMOBs, todos os convidados, Guarda Municipal, Cruz Vermelha, já falei, Bombeiro Militar, enfim, Brigada Militar, todos os órgãos de segurança, toda a comunidade em geral que esteve aqui presente. O objetivo realmente foi de integrar, atualizar e aperfeiçoar a pauta de prevenção e defesa civil e todo esse fortalecimento das ações no âmbito do nosso município e da nossa região. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos e muito obrigado a todos.